Mi nombre es Ricardo Pinto, soy director comercial en Imagunet. Para Imagunet es importante continuar estando presente en los eventos de Zabbix. También hacemos nosotros también eventos y hay una sinergia muy buena con Zabbix. Colaboramos juntos y como Premium Partner pues, teníamos que estar aquí, ¿no? Entonces, la verdad es muy provechoso porque conocemos gente que tiene mismas necesidades o problemas que nosotros y traemos casos de éxito buenos con los que podemos impulsar negocios y también conocer qué dificultades se le está presentando a los otros partners y poder apoyarnos para salir adelante. Zabbix siempre ha estado impulsando la herramienta, siempre ha estado teniendo presencia con los clientes en redes, pero estos últimos 2 años han estado mucho más fuertes en la región y eso ha hecho que más gente conozca la herramienta, que las empresas que ya la conocían, pero ahora ven como un respaldo de una empresa de casa matriz que está ahí siempre acompañándolos y acompañando a los partners. Entonces da mayor credibilidad el hecho de tener el roadmap publicado y que incluso Alexei esté mostrándolo. Hace que tengan credibilidad y que las empresas sepan que hay una empresa seria detrás y nos ayuda a los partners a hacer negocios también. Que disfruten el evento, es un gran evento y hay muchísimo contenido de valor que le pueden sacar provecho tanto del área comercial para temas de negocios como también casos técnicos súper valiosos que creo que están muy interesantes los que he tenido oportunidad de conversar por ahí lo que van a presentar. Que disfruten del evento. Meu nome é Elcio Leite, eu sou diretor de parcerias e negócios na iOS. A ferramenta Zabbix a gente já tem dentro do nosso negócio há muitos anos. Como todos sabem, a iOS é uma empresa que tem como seu carro-chefe a parte de sustentação de ambiente. O ano passado, a nossa participação nesse evento foi extremamente importante, ganhou uma visibilidade muito grande no mercado nacional. Eu digo isso tanto em caráter de mercado público quanto em caráter de mercado privado. E chegar ao mercado privado junto com a Zabbix, para nós, foi uma coisa muito importante e a gente conseguiu ter acesso a muitos gestores importantes desse segmento, principalmente no mercado enterprise, e que a plataforma acrescenta muito para isso. E todo mundo tem que aproveitar ao máximo. Nós estamos falando de um evento de excelentes conteúdos, excelente importância, né? Profissionais que vão estar aqui, que são referências de mercado, e eu tenho certeza que vai ser mais um evento de sucesso entre as partes. Meu nome é Wagner Silva, eu sou líder técnico na JLCP. Então a JLCP nasceu com o objetivo de ser uma consultoria especializada em monitoramento, voltada para o negócio. Então hoje digamos que 80% do nosso negócio é em cima de Zabbix, é em cima de monitoramento. Então a ferramenta é essencial para a gente nesse momento. A gente acredita que patrocinar o evento é uma oportunidade, primeiro de retribuir, por ser uma ferramenta open source, a gente tem um negócio em volta de uma ferramenta, e também a oportunidade de a gente chegar em mais pessoas, em mais clientes e dar mais visibilidade, além de apoiar todo o evento. E uma coisa que eu tenho notado nessa edição do evento é que não está vindo só a turma técnica. O pessoal que vem técnico de outros anos começou a trazer seus gerentes, seus diretores. Então, eu acho que essa frequência do evento, além de fazer o network entre todo mundo que já se fala ali pela internet e está espalhado pelo Brasil, também traz a oportunidade dos diretores conhecer um pouco desse meio técnico, mas também com uma visão um pouco mais de negócio. Todas as palestras que a gente dá e a participação do evento rende frutos por alguns anos. Então, muitos clientes chegam na gente, poxa, eu vi uma palestra que vocês deram falando de determinado assunto. E também, hoje, nas nossas reuniões comerciais, alguns pontos que a gente poderia estar trazendo ali numa reunião para não ficar chato, a gente manda o link da palestra, onde a gente trouxe com mais detalhes para o cliente também se sente confortável. Essa é a minha 4ª edição do evento, se não me engano. E eu estou presente em todas as edições que aconteceram desde a primeira vez que eu vim. E eu acho isso muito importante por causa, primeiro, do networking e principalmente da evolução. Então, cada vez que eu venho numa Zabbix Conference, eu vejo o quanto nós, como empresa, evoluímos, eu, como Robert, evoluí, e as pessoas que nos acompanham, todos os alunos evoluíram também. Então, sempre que tiver oportunidade, participem, façam networking, estejam presentes com a gente, que é uma oportunidade única de todo mundo estar junto. Eu sou o Vitor Formiga, eu sou diretor executivo da Lunio. O timing da Lunio está muito bem casado com o timing da Zabbix, né? A nossa empresa faz hoje 10 anos e eu acho que desde o início da empresa que a gente já tem alguma atuação com o Zabbix, quando o Zabbix ainda não tinha
muita penetração no mercado. Então, a gente meio que desbravou esse mercado num primeiro momento, e à medida que a gente vai para novos eventos e vê a adoção do mercado, que a gente fica sabendo no mercado que as pessoas estão utilizando, é um grande facilitador para vendas, na verdade, porque a expertise e a skill a gente já tem. E a gente quer manter, na verdade, esse alinhamento junto com as Zabbix para poder fazer uma boa sinergia, né, e conseguir ampliar nossa participação no mercado. Bom, a gente teve uma experiência muito boa ano passado, né? A gente desenvolveu alguns contatos novos e se a gente teve um bom resultado ano passado, esse ano, com mais tempo de maturação, de parceria junto com as Zabbix, a expectativa era de ter mais cases para apresentar e ter mais resultado, inclusive, para apresentar. E quem ainda tem alguma dúvida sobre o mundo Zabbix, ou quem ainda considera que o Zabbix é uma ferramenta, digamos assim, incapaz de atender as necessidades do mercado, provavelmente precisa conhecer um pouco mais, porque, assim, honestamente, eu acho que Zabbix se aplica à grande maioria dos casos de uso. Então, um cenário onde o Zabbix não seja aplicável, talvez seja um caso de exceção. Então, antes de considerar que o Zabbix não é a solução para os teus problemas, talvez pesquisar um pouco mais e conversar mais com pessoas que estão trabalhando nesse mercado há mais tempo. É a única mensagem que eu deixo. Me chamo Gabriel Pedroso, sou CEO da Unirede Inteligência em TI. O que motivou a Unirede a ser patrocinador da Zabbix Conference Latam mais uma vez, na verdade, é a história da Unirede. Então, assim, a tradição, o pioneirismo da Unirede, nós fomos o primeiro partner na América Latina, então desde 2008, então toda a nossa história nos remete a estar nesse evento. A visibilidade que a gente tem sempre com a Zabbix Conference é muito boa, então a gente aproveita muito essa visibilidade que o evento nos traz e também, claro, saindo deste evento vem negócios. Então é vital para nós essa parceria com a Zabbix e principalmente a gente se sente confiante utilizando o Zabbix porque ele nos dá uma capilaridade, um alcance e principalmente uma confiança muito grande nos próximos passos que a ferramenta nos tem planejado para o futuro. Então, para nós, Zabbix e a nossa parceria com a Zabbix é algo muito duradouro e com certeza a gente vê que vai ser bem perene. Convido todos para participarem do evento, explorarem todas as conexões do networking que vai fazer aqui, já garantirem o seu espaço no evento do ano que vem. Nós vamos estar aqui e também nos procurem no nosso stand, venham conversar sobre as novidades que os Zabbix tem pela frente, que tipo de monitoramento que a gente está fazendo, os nossos casos de sucesso, casos de uso. Então, estou esperando todos vocês para conversar. Bom dia! Bom dia! Meu Deus do céu! Bom dia! É isso aí, vocês vão acordar. Já tomaram café? Toma mais uns 2 litros, porque a gente vai ter muita coisa interessante. Mas para começarmos aqui, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores Platino e Magonet da Colômbia. Uma salva de palmas, por favor. iOS do Brasil, JLCP do Brasil, Lunio do Brasil, Unirede Inteligência em TI do Brasil, nosso patrocinador Gold, Custos Monitoring do Uruguai, e ADD Solution do Brasil, que é o nosso patrocinador Silver, e também o nosso apoiador Encontro Digital. Alguns avisos importantes, mais uma vez aqui para destacar, para que você consiga aproveitar ao máximo o nosso evento. A gente está disponibilizando a tradução simultânea, então você pode pegar logo na entrada à direita do salão principal um receptor para que você consiga usufruir da tradução simultânea, ok? Qualquer informação que você precise sobre horários, programação do workshop, tem muito workshop interessante. A galera que foi para os workshops ontem, o feedback que a gente recebeu foi muito positivo. Então, esteja atento aos assuntos. Todas essas programações, horários, tudo isso
você vai encontrar nesse QR Code, logo abaixo do seu crachá, que está escrito programação. Esse QR Code acima é para facilitar o seu registro. Quando você for lá no stand, eles vão registrar o seu contato para tentar manter um contato com você e crescer alguma oportunidade que possa surgir, ok? Mas esse aqui do cantinho inferior, é sobre a programação. E não somente a programação. Aqui também você tem a possibilidade de fazer as perguntas para os palestrantes. Ontem a gente teve um episódio onde um dos nossos palestrantes perguntou se alguém queria fazer uma pergunta, uma pessoa levantou a mão, a outra, e assim ia seguir. Ou seja, há questionamentos, isso enriquece esse nosso período, mas faça com esse processo para que nós consigamos estar o máximo organizado dentro do nosso evento, ok? A gente vai ter uma parada para almoço em todo esse período de palestras. Nesse intervalo, também teremos um outro intervalo aqui de coffee break no meio da tarde. Nesse período de intervalo, você tem a oportunidade de conhecer os nossos estandes, gerar aí um relacionamento, é uma oportunidade de network, entender os casos de uso, falar com um dos palestrantes, que de repente você não conseguiu fazer uma pergunta aqui no palco, mas ali pode ser uma grande oportunidade para isso, ok? Também tem um aviso, você que fez adquiriu o exame com um percentual de desconto de 50% aí, diretamente com o nosso escritório, você não precisa fazer esse exame aqui presencialmente, ok? Você tem uma validade, ele vence em fevereiro de 2024, mas você pode organizar a execução desse exame com a Karen, que faz parte da nossa equipe, é responsável de treinamento na América Latina, e assim você pode fazer não somente aqui no presencial. Qualquer dúvida que você tenha, alguma emergência que ocorrer, por favor, procure a nossa equipe que está identificada com essa camisa vermelha, siga essa orientação e a gente vai tentar te apoiar o máximo possível. Conversem, celebrem, curtam, é mais um dia, é o último dia aqui da nossa conferência e eu espero que nós consigamos aproveitar mais ainda, ok? Sem mais delongas, para começar aqui as nossas palestras, eu quero chamar para o assunto Introdução à Data Science com as novas funções. Ele que é Zabbix Trainer na Unirede, atualmente é instrutor Zabbix para capacitação e formação de profissionais em monitoramento e observabilidade. Ele que é um frequentador assíduo dos shoppings da Barra da Tijuca e do Rio de Janeiro. Eu quero chamar meu amigo Paulo Deolindo ao palco. Uma salva de palmas. Não está aqui. Bom dia a todos, sejam novamente aí muito bem-vindos. Enquanto o pointer não chega, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado a vocês por terem vindo, são vocês que fazem o evento. Revi amigos, revi alunos, conheci novos colegas, então, mais uma vez, grato por tudo isso. Tá? Tá bom, aqui tem o meu contato, caso vocês queiram se conectar, fazer ali um networking pela rede social. Esse é um perfil profissional, lá a gente fala de Zabbix, lá a gente fala de Data Science, monitoramento, observabilidade, segurança da informação, cibernética, inteligência artificial, tudo que é relacionado ao nosso mundo de tecnologia da informação e comunicação. Vai ser uma honra tê-los lá na rede. Tá? Bom, o nosso tópico hoje, então, é Introdução à Ciência de Dados, ou Data Science, utilizando o Zabbix. Né? Por que esse tema? Nós temos percebido aqui, esse ano, tem uma pegada um pouco diferente nas palestras relacionada a negócios. Né? Ou seja, o dado como subsídio para a informação, conhecimento, sabedoria, geração de insights na sua última instância para auxiliar as tomadas de decisão. Então, faz todo sentido que esse tema venha presente. Temos aqui mestres, participaram ontem conosco, doutores, inclusive em ciências de dados também,
analistas profissionais e, para nossa felicidade, 7 novos Zabbix Experts na versão 6.0, colegas com os quais eu tive a oportunidade de estudar e ajudar na formação na semana passada. Então, fica um convite também para todo mundo que tenha coragem, o mercado precisa, e não é à toa que esse tema está sendo muito buscado, infelizmente, no Brasil, tardiamente, mas isso não é um tópico novo. Então, percebam, faz todo sentido o que a gente vai trazer aqui agora, porque é um caminho natural para quem trabalha com monitoramento. Tá? Bom, como isso é um universo, e para quem já me conhece, eu faço sempre uma introdução um pouco mais didática e depois a gente vai subindo degraus juntos para compreender esse tópico que é bastante importante. Não vou definir ciências de dados, eu acho que é um conceito para nós aqui um pouco mais abstrato, implícito. Então, eu vou contar com essa camada de abstração dos colegas, mas a gente vai falar sobre alguns objetivos e processos dessa coisa chamada ciência de dados ou data science. Bom, inicialmente nós temos ali 4 objetivos. Um deles, análise descritiva, buscar saber o que está acontecendo no ambiente ou o que aconteceu no ambiente, a análise diagnóstica, por que aconteceu? É a parte investigativa que a gente tem que fazer. A análise preditiva, prever. Né? E isso talvez não seja, espero que não seja novidade, né? O Zabbix trabalha com análises preditivas desde a versão 3.0 em escala de LTS, né, por ordem de grandeza. Então, até aqui a gente caminhou muito bem. E a análise prescritiva, que é o caminho natural, a evolução esperada da análise preditiva, que vem sendo implementada e será ainda mais, está no roadmap que nos foi apresentado na manhã de ontem, embutindo inteligência artificial nos Zabbix, e em algum momento a gente vai ser capaz de fazer análise prescritiva com os Zabbix. Não é possível hoje? Claro que é. Você sabe prever? Se eu faço análise preditiva, planejamento de capacidade, aprendo com o passado, ploto o futuro, então eu sou capaz de prescrever. Talvez inicialmente de forma manual, com as nossas triggers bem pensadas, mas a gente é capaz de fazer. Então, percebam que todo o processo aqui proposto por essa literatura na qual me baseei para trazer para cá, já é possível de se fazer com os Zabbix. E nas caixinhas de elementos azuisinhos, nós temos ali algumas palavras-chave que nos ajudam a fazer a correlação da ferramenta que a gente gosta, né, que a gente usa, com a ciência de dados. Então, se alguma coisa for estranha aqui, por favor, deixem ali no QR Code a pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder na primeira oportunidade. Agora, falando de processo de data science, o que é? Como eu faço isso? Porque eu lido com os Zabbix todo dia. Eu monitoro. Qual é o nosso jargão? Qual é aquilo que a gente vende? O que o fabricante coloca na página inicial do seu website? O Zabbix monitora qualquer coisa. Ok, se ele monitora qualquer coisa, eu tenho inúmeras possibilidades de coletar inúmeros tipos de dados, de inúmeras fontes diferentes. E aí vai uma primeira pergunta, né, que não é retórica, quem quiser levantar a mão e responder vai ser muito bacana. Quantos data collectors, imitando a brincadeira na casa de Betsy ontem, né? Quantos data collectors os Zabbix têm nativamente? Só 5 segundos, porque eu também não tenho muito tempo. Vamos lá. Zabbix Agent, ODBC, SNMP, blá, 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 blá. Na versão 6.4.17. Tá? Eu também não decorei isso, eu estudei para trazer. Tá bom? Mas você pode ensinar os Zabbix a fazer coisas, então isso não para em 17 data collectors. O que está no roadmap? Os Zabbix, hoje, 6.4, está exportando eventos para ferramentas de terceiros, certo? O que está no 7.0, roadmap? Vai receber eventos de terceiros. Prestem bem atenção. Gosto do Python, gosto do R, gosto do RStudio, gosto de estudar. Porém, os Zabbix têm uma vantagem muito grande em relação à ciência de dados. Por quê? Ele é voltado principalmente para o nosso ambiente de tecnologia da informação e comunicação
E a nossa base de dados a ser estudada, que vai sofrer uma modelagem de dados, ela já está lá. Ela não precisa ser imputada em nenhuma outra ferramenta. É em tempo real. Então, vamos pensar sobre isso. 5 etapas de um processo de ciência de dados. Obtenção de dados, não preciso falar nada. Supressão de dados ou normalização de dados. Fazemos isso com pré-processamento principalmente. Coletamos o dado, trabalhamos, retiramos, esticamos, puxamos, multiplicamos, normalizamos o dado para trabalhar. Exploração de dados. Utilizamos funções estatísticas, matemáticas, funções agregadas. Isso aqui a gente está falando de algumas funções, inclusive, novas na versão 6.0, 6 em diante. Lembrando que funções estatísticas a partir da 3.0, destacadamente. Modelagem de dados, classificação, descoberta de padrões, aprendizado de máquina. O Zabbix já faz isso? Sim, só não está escrito lá na nossa documentação, porque estava escrito no roadmap, por algum motivo, não está, pelo menos eu não me recordo de ter visto novamente, mas a partir da versão 6.0 já existe uma instância de machine learning, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, para descoberta de padrões comportamentais, monitoramento de baseline, monitoramento de anomalia, né? Geração de taxa de anomalia, aprendendo com o comportamento do ambiente. Isso é data science. Só que a gente não está olhando sob essa ótica ainda. Estou generalizando, claro, alguns já estão vendo isso. Modelagem de dados, falei, interpretação de resultados, a gente tem diversas ferramentas, os dashboards, dentro dos dashboards, os gráficos, gerando insights. E aqui vem um gancho muito importante. Tá? Os insights podem ser gerados de diversas formas. A gente fala em Data Science num termo chamado análise exploratória de dados. Todo mundo já ouviu falar? Alguém? Não? Análise exploratória de dados. Mas quando a gente coleta os dados operacionais, porque naturalmente a gente tem sido obcecado por isso, a gente deixa escapar uma coisa muito importante. O que você está exibindo para o gestor, para os tomadores de decisão, para auxiliá-los nesse processo executivo, estratégico que eles têm? Estou exibindo tráfego de rede, às vezes. Estou exibindo CPU, memória, disco. Tudo isso é importante, mas não é suficiente. Então, a gente precisa evoluir um outro pensamento, que é a análise exploratória de dados, e ela precisa ser feita, só que vamos para a análise explanatória de dados. Nem tudo aquilo que a gente escova de bit é importante para um decisor. Então, que tipo de dado a gente está levando para ele? A gente precisa muito amadurecer isso. Parar de gerar aqueles dashboards, seja em quais ferramentas forem, inclusive no próprio Zabbix, que simplesmente mostram bits e bytes. Então, fica um convite. Como o assunto é muito extenso e o tempo é muito pouco, né, uma pós-graduação leva 1 ano e meio, 2 anos. Um mestrado, 2 anos. Um doutorado, não faço nem ideia. Aqui a gente tem 20 minutos. Então, a gente vai escolher um pouquinho o que eu posso falar de Data Science, como é que a gente vai introduzir esse tema. Então, eu escolhi um tema introdutório, claro, que seriam os 4 momentos de uma distribuição de dados. Um pouquinho fora da caixa isso para nós, talvez, mas é interessante, eu prometo que vai ser. Então, vamos lá. Distribuição de dados. Estou falando de um período de coleta e análise de dados. Essa é a minha distribuição de dados. E na minha distribuição de dados, em estatística básica, eu tenho 4 momentos. A estimativa de localização, onde a gente busca algumas métricas, como média e etc. A variabilidade, partindo do princípio que esses dados nem sempre serão iguais, o que chama a assimetria. Os dados não são simétricos, eles são assimétricos, mas eu ainda não sei o tipo de assimetria, não sei ainda do que se trata. Vou fazer o estudo. E a curtose, mas a assimetria e a curtose eu vou deixar para um pouco mais adiante. Muito bem. O primeiro momento, estimativa. Imagina que essa régua, contendo algumas barrinhas, né, possa estar representando uma coleta de dados durante um período de tempo, ou seja, a minha distribuição,
E eu vou dar um exemplo, você aplica no teu cenário, tá bom? Então, pensa comigo. Isso aqui pode ser o tempo de resposta de queries feitas a um banco de dados. Isso pode ser a quantidade de acessos ao meu e-commerce. Isso pode ser um tempo de resposta de uma aplicação web. Isso pode ser qualquer coisa. Porém, note que, deixa eu passar aqui, dentro dessa distribuição, eu tenho alguns dados que têm umas características incomuns. Não comuns, incomuns, discrepantes. E, tecnicamente, isso tem um nome. Vai lá, valendo uma bolsinha. Né? Outliers, ou seja, os picos, os valores que se diferem dos valores considerados normais ou padronizados, algo que não está na média. Então, os outliers a gente não pode confundir. Eles não são apenas números grandes, eles podem ser números muito pequenos também, que vão influenciar a nossa análise, de alguma forma. Então, vamos lá. Nessa questão da estimativa de localização, eu tenho alguns indicadores que nos interessam. Aqui é uma lista que não é exaustiva, certo? Existem outras, mas a gente vai começar por aqui. Uma que é muito conhecida nossa, que é a famosa média. A média é chamada de estimativa não robusta, simplesmente porque ela é influenciada pelos outliers. Então, se eu tenho um período de tempo para analisar e valores muito grandes ou muito pequenos, a minha média vai mascarar o comportamento que eu quero buscar da minha aplicação web nesse cenário hipotético. Certo? Mas não está errado. É uma linha de cálculo. É uma média. A gente aprendeu isso há muito tempo atrás. E os Zabbix, naturalmente, faz isso para nós, de bits nas costas. Né? Então, é muito fácil. Inclusive, a cada virada de hora, gerando trends de forma automática. Ok. E se a gente pensar diferente? Vamos organizar esses dados em ordem crescente, do menor para o maior. Então agora eu tenho outra forma de alcançar outros valores. Tem um conceito aqui chamado média aparada. Ou seja, considerando esses dados classificados, eu tiro os 10% dos primeiros valores, que são menores, e os 10% dos últimos valores, que são os outliers também. Teoricamente, aqui no meio eu tenho uma concentração de dados com uma simetria ou uma assimetria moderada, tá? E disso eu tiro uma média. Talvez isso possa representar melhor o comportamento da minha aplicação web hipotética. Poxa, Paulo, mas os outliers são importantes? Sim. Em outros momentos, a gente vai buscar os outliers. Agora, não. Um outro conceito que existe, aqui eu vou trabalhar ele dobrado, que é o percentil ou quantil, e a mediana. Tá? Na estatística básica, se você avançar da esquerda para a direita e buscar a 50ª posição, você chega, teoricamente, no ponto central de dados. Só que tem uma característica no nosso modus operandi que não permite que isso seja sempre uma verdade. Qual é a característica? Eu monitoro a cada minuto a minha aplicação web, então eu tenho, em 1 hora, 60 tempos de resposta diferentes. Ou seja, eu tenho um número par. Qual é a posição central? Não tem. Porque é um número par, eu tenho 30 valores para cá, e um bloco de 30 valores para lá, eu não tenho posição central. Tá? Então, tampouco eu consigo calcular a mediana, porque no número ímpar de dados, eu tenho a mediana. Mas no número par de dados, eu não consigo a mediana. Então, a mediana ela é calculada como? Eu pego o 50 percentil, quem ocupa a 50ª posição na minha análise de dados, e quem ocupa o início da próxima posição do bloco de dados, tiro uma média dos dois, eu chego no conceito da mediana, que é um valor que representa alguma estimativa de localização que vai ser utilizada em outras análises no futuro. Bom, e o 50% percentil, ele é válido? Sim, porque é uma estimativa. A gente está falando de estimativas, então existem várias técnicas e métricas que podem ser utilizadas. Perdão. Aqui eu deixei uma pista da fórmula, isso aqui é um item calculado que é gerado, tá bom? Então, não existe uma fórmula específica, uma função específica, mas você pode gerar com os itens calculados de forma muito fácil. Aqui é um exemplo
de requisições web em uma página, onde eu tenho um número menor de requisições de 26, em um determinado minuto eu tive 128, olha só que discrepância. A média 49,8, mas no percentil, desconsiderando outliers, eu tenho um outro tipo de média, vamos dizer assim, e a minha mediana, por um acaso, é igual. Nem sempre será igual, mas aqui ela está igual. Então, percebam que existe uma diferença. A minha média, que a gente está acostumado a fazer muitas vezes, mascara aquilo que, de fato, pode estar acontecendo, de fato, pode ser a minha distribuição. Deixa eu dar uma corrida aqui. O nosso segundo momento, chamado variabilidade, como o próprio nome sugere, estuda a variação dessa assimetria. E existem outros indicadores importantes para isso, como desvio, variância, desvio padrão, desvio absoluto médio da mediana, parece um palavrão, né? Mas não é, bem legal. Amplitude percentil ou quantil e amplitude interquartil ou interquartílica. Vamos lá. Amplitude, bem simples. Dado o menor valor de tempo de resposta da aplicação web, dado o maior valor, se eu subtrair esses valores, eu tenho uma amplitude. Então, o meu tempo de resposta, ele chega a esta variabilidade aqui, a esse grau de importância. Então, não me interessa exatamente o valor máximo, não o valor mínimo, mas até onde varia essa coisa, a diferença entre eles. Está aqui. A questão do quantil. Se eu avanço 25% para a 25ª posição de valores, eu crio um primeiro bloco, avanço mais um pouco 50 percentil, guardo essa informação, avanço mais um pouco 75% percentil. Ou seja, eu gerei 4 quantis, ou quartis, e se eu subtraio o 75º do 25º, eu tenho uma amplitude interquartil. Ou seja, eu estou desconsiderando outliers para buscar a variabilidade dos valores do tempo de resposta da minha aplicação web dentro daquilo que eu considero ser normal. Ele varia, ok, mas o quanto varia? Então, desconsidero os outliers e procuro a variabilidade dentro daquilo que é normal, me gerando um outro insight. Então, são tão próximos que a variabilidade chega nessa casinha aqui pequenininha. Tá? Então, é um outro tipo de cálculo também. Essa imagem aqui é bem conhecida, é a imagem do desvio padrão. A gente falou de outliers. Outliers são desvios, são erros, mas não chegam a ser desvios padrão. Então, apesar de existir a variância, que é um outro tipo de métrica em estatística, para nós ela não é muito legal, porque é uma função quadrática, então ela não está na mesma escala que o nosso tempo de resposta, ela não está na mesma escala da quantidade de acessos. O desvio padrão é algo mais próximo do nosso mundo. E é bem simples a compreensão, apesar de ser um pouco estranho. Eu vou procurar um indicador, que é o desvio padrão, e eu seria bom que ele fosse próximo de zero. Por que próximo de zero? Significa que as minhas médias estão próximas, né? Os valores estão próximos das médias. Só que aqui tem um problema, eu tenho a influência dos outliers, porque é baseado na média aritmética. Por isso entra a função do desvio absoluto mediano da mediana, que é a função média, implementada nos Zabbix desde a versão 6. Ou seja, é um indicador de desvio desconsiderando outliers. Então, muito útil se você quiser saber se há anomalias no ambiente baseado no padrão comportamental. Aqui, novamente, requisições de um servidor web e o desvio baseado numa população total de dados ou numa amostragem, e aqui o MED. Olha como é interessante, né? O valor é bem menor, porque ele está desconsiderando outliers. Aqui fica um pouco melhor para nós, né? É coloridinho, inclusive. O melhor tempo de resposta, o pior tempo de resposta, a média, considerando outliers, e a mediana. Ou seja, a minha média, só que
desconsiderando aquilo que foi anômalo. Então, ignorando o momento em que a aplicação deu uma escorregada, deu um soluço, qual é a média? Tá? Então, aqui a gente não está mascarando o resultado da média. Talvez um pouco mais justo. E considerando isso, o desvio padrão aqui, considerando outliers, e aqui desconsiderando outliers. A diferença é gritante. Então, como que a gente está lidando com essa informação no dia a dia? Finalmente, o terceiro e quarto momentos da distribuição de dados, a assimetria e a curtose. Se a gente busca aulas ou vídeos na internet, eu fiz muito isso para compreender o conceito também, recomendo que façam. Aqui tem um papo um pouco chato, que é a assimetria, a skillness, né? A simetria, ela pode ser positiva à direita ou negativa à esquerda. Para nós é um papo um pouco chato, mas, traduzindo nos nossos termos aqui, os meus dados da distribuição, eles têm mais valores menores ou ele tem mais valores maiores? Isso é importante para você entender. Dentro desse período de tempo, eu tive melhores tempos de resposta comparados aos piores ou o contrário? Entende? Então, a leitura nossa tem que ser diferente e não aquela leitura... Temos que saber interpretar. Tá? E o meu papel aqui é conduzi-los nisso. Juntando um pouquinho da função implementada de forma nativa, a partir da 6.0, de skillness ou assimetria, a gente tem um determinado indicador. Com a devida interpretação, que não tem muitos exemplos na documentação, ela nos aponta para o Wikipedia, então isso dificultou um pouco o estudo, chegamos num resultado. Cria-se mapa de valores e interpreta-se algo que não tem nativamente nos Zabbix, mas avançando nos estudos a gente consegue chegar, é um coeficiente de assimetria de Pearson. Ok, os meus dados são assimétricos, eu já entendi. Eles são diferentes, mas a diferença é grande ou a diferença não é tão grande? Isso é importante. Que é assimétrico, eu sei, mas é uma assimetria, não sei se dá para ler, é uma assimetria moderada ou é uma assimetria forte? Assimetria positiva ou à direita? Eu tenho mais dados menores, né? Tempos de resposta melhores. É sensacional. Eu tenho uma assimetria negativa. Eu tenho valores maiores no tempo de resposta da aplicação web. E isso foi ruim naquele momento que eu estou analisando. Agora eu vou atrás de respostas. O que aconteceu? É o diagnóstico. Tá? Vou procurar saber isso. E a curtose? A curtose é um conceito estranho, mas é muito simples. Dada essa simetria e essa distribuição de dados, os meus valores tendem a ter outliers ou não tendem a ter outliers? Bem simples, né? Está propenso a picos ou não? Bem interessante para você tomar decisões sobre preciso aumentar mais um servidor de front-end, preciso colocar mais um servidor de banco na camada de cluster, preciso fazer alguma outra coisa para que a minha aplicação seja perfeitamente atendida. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu busquei aqui algumas aplicações. Eu vou tomar a liberdade de avançar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu tenho, primeiro, quantidade de requisições por minuto na minha aplicação web. Eu tenho a observação de um dia, com a ajuda do working time do Zabbix. Eu sei que, visualmente, madrugada, noite e madrugada, fora do horário comercial, a minha aplicação está mais sossegada. E, claramente, após o horário, durante o horário comercial, eu tenho mais acessos. Considerando todo o dia da observação, isso aqui é um time shift absoluto aplicado, eu tenho aqui, não dá para ver, é uma linha de percentil, mas não é o percentil da hora que eu estava buscando, é do dia. O meu gráfico me dá o percentil do dia, tá? O percentil 50, tá? Que no caso dá 41 aqui, se não me engano, tempos de acessos por minuto. Na maioria das vezes, a quantidade de acessos por minuto foi 41. Bom, deixa eu pular um pouquinho aqui. Por tempo de resposta, eu vou explicar um pouco melhor isso. Mas tem insights importantes. Ó. A aplicação tem mais acessos durante o dia. Estamos desinteressantes?
dado a hora que eu estou... Por que eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui. Monitoramento de baseline. Eu estava aprendendo com a minha aplicação no passado e estava previsto que, em um determinado momento, eu teria esse tanto de acessos aqui da linha roxinha. Ao invés disso, o meu monitoramento de baseline, com as funções novas, baseline WMA e baseline dev, depois a gente consulta isso, me deu que não foi isso que aconteceu. Eu esperava, mas não aconteceu. Por quê? Insights. Por que eu esperava isso? Por que eu tive menos acessos? Então, isso é bem importante para nós. E aqui, baseado nisso, eu tenho o monitoramento dos desvios, é um gráfico evolutivo de desvios, e um gráfico evolutivo de desvio padrão, perdão, de anomalia. Né? Taxas de anomalia, que aqui não deu para ver, mas gira em torno de 10% de anomalia. Isso é muito importante. Você sabe quanto de anomalia tem na sua aplicação web hoje? No seu e-commerce, seja lá no que você monitora? Né? E a mesma coisa nós temos para os tempos de resposta. Então, meu tempo acabou, perdão, já estou saindo. Melhor tempo de resposta, pior tempo de resposta. Aqui eu tenho um percentil 25, percentil 75, e o IQR, que é a amplitude interquartil. Significa que, excluindo outliers, durante todo o meu tempo de observação, a variabilidade do meu tempo de resposta foi bem pequeno, o que significa que a minha aplicação, apesar de ter momentos bons e ruins de acesso, pelo menos ela está performando bem. Né? Então, quanto a isso, eu posso ficar tranquilo. Mas e o restante? Tá? Então, percebam que eu tenho a média e a mediana que me levam para os desvios, que estão bem próximos de zero, ou seja, as requisições estão loucas, mas o tempo de resposta está bem adequado. A minha função médio diz que está tudo ótimo, porque, excluindo os outliers, eu não tenho nenhum pontinho de desvio. O que significa que a minha assimetria é moderada, ela não é forte. A minha assimetria, os meus padrões estão sendo, né, adequados. Novamente, monitoramento de baseline, então isso reflete os meus padrões, os meus desvios, os meus cálculos. O meu gráfico evolutivo mostra que, na maioria dos casos, eu não tenho grandes desvios, e a minha anomalia está bem próximo de zero. Bom, pessoal, performance ok, tempo de respostas adequados, baixa variação dos tempos, os desvios não representam alterações significativas. Essa é a minha conclusão nesse cenário hipotético que eu criei para a apresentação. A pergunta é, como você responde ou como você afirma isso para os decisores? Está tudo bem, né? Ou não está tudo bem? Contra fatos, não há argumentos. Gente, perdão, há muito ainda para se explorar, e o pouquinho que eu trouxe já extrapolou o meu tempo. Eu quero agradecer, e as perguntas eu respondo lá no stand da Unirede. Passem lá, a gente bate um papo, e vai ser um prazer. Essa foi uma pequena introdução. Aproveitem o evento, pessoal. Obrigado. Algumas perguntas que foram feitas, inclusive, já foram respondidas na palestra, e se houver mais, lá no workshop. Obrigado mais uma vez, Paulo. Para dar sequência aqui ao nosso período de palestras, uma palestra muito especial, diretamente da Letônia, integrante da nossa equipe, da Zabbix Matriz, para falar sobre Understand Zabbix Data Flows. Eu quero chamar ele, que é Senior Dev da Zabbix na Letônia, engenheiro de software. Ele atua há mais de 12 anos na Zabbix como parte do desenvolvimento de servidores da ferramenta. Quero chamar ele Vladimir Levijev. Por favor, uma salva de palmas. Mais conhecido como Dimir. Let me show you one. Bom dia, buenos dias, good morning. Hope you're doing good. I'll be talking about how is data flowing inside Zabbix between different components. Let's start with a bit, who am I? That's famous command in Linux. And
Yeah, my name is Vladimir, also known as Dimir. I was born in Estonia, then I moved to Latvia and I lived there for 18 years, and 12 years of those I worked for Zabbix. And just so that you know how small those countries are, they are somewhere near Finland. So let's see what I will be talking about. I will talk about how Zabbix components communicate, its server, proxy, agent, front end, how the configuration is delivered to those components. Then I'll talk about a little bit upgrading proxies, a recent feature of 6.4, which Alexei mentioned. I'll be talking about how to export monitoring data to files or to some external systems also. Alexei mentioned those. I'll be talking about how front-end commands work and how tasks work with example on front-end task. So communication protocol, how Zabbix components communicate with each other. This is the protocol that is developed by Zabbix. It's TCP-based. Each new command is sent in new connection, so there are not persistent connections between components. The data is represented in JSON format, except for passive agent checks. These are clear text. And optionally, messages between components are compressed, and we use zlib library with default settings, so whatever is there on your system or on system where we build our binaries, that those will be used. Optional means that Zabbix server, proxy, and agent 2, they support compression, and Zabbix agent 1 does not support it. And components work so that when they receive message, they check, is message compressed? If it's compressed, then the reply is also compressed. If the request is not compressed, the reply will be not compressed, so that client understands the message. And optionally, these messages can be encrypted if user decides so. So every message is represented in two parts, header and the data, which is the message itself. Header tells about the data, what kind of data is there. And that's three things. If the data or the message is large or standard, what is the size of the message, of the whole message, and if the message is compressed or not. And the data part is usually a JSON string, or it might be clear text in case of passive checks. So the bit in details how header looks like. It's 4 fields. First is ZBXD. It's like historically been there, 4 bytes. As you can see, header 13 or 21 bytes. It's a bit strange. Usually header is static number of bytes, but we don't do that. We identify it's either 13 or 21 bytes after reading flags. So we actually read header in 2 parts. First, we read protocol and flags, and then flags tell us, is it a big message or not? And if it's a big message, why is the size changes? It's because the message is so big that the number representing the size of the message will not fit into 4 bytes. So we must use 8 bytes to fit the size. That's why then we have 2 fields for the size of the message. And if it's compressed, we also want to know what is the size of uncompressed message, so that when we decompress message, we are sure that we decompressed it correctly. So here's the flag for large packet, and then depending if it's large, we read 8 bytes for data length and resort field, and also the compression. If compression flag is set, we read the size of the uncompressed message. There are some limits in this protocol. For usually it's 1 gigabyte, the limit of the message, and if for proxy configuration, 1 gigabyte is not enough sometimes, and that's exactly why
we need the large packet, and that is used if the proxy size is over 4 GB. We automatically enable large packets, and then we can transfer more than 4 GB. How does Zabbix agent communicate? Let's start with passive agent. So in this case, the thing is really simple. There's no JSON. So server just sends, again, message the header and the data is just a string, the metric key, and that's it. Then the agent processes the metric and sends back value also as a string. There is no JSON here, just 2 strings. One is sent, one is back. For example, if we send agent ping, the length of the message will be 10 bytes and the length of the reply will be 1 byte. So here's what you will see in front end if passive agent is working correctly in 6.4. Yeah, I was talking about Zabbix 6.4. With active agent, it's more complicated. We can't just request data from something that is active. That means that it must activate the connection. So we need to identify active agent. And why? Because active agent is represented by host in Zabbix. Host has name, host name. And in Zabbix active agent, that's why the host name parameter is a must, because it tells what is the host name in Zabbix. So when active agent sends a request to server or proxy, it says its name. And then Zabbix server looks to its configuration. Do I have such host? And if it has host Debian, it sends its active metrics to the active agent. And then active agent starts monitoring them and sending the collected values. That's, in this case, of course, JSON format is used both ways. If for active checks, important configuration file parameters are server active, where you specify where to send requests and how often to do that. Also, the collected metrics are sent with the command agent data. And the important configuration file parameters here are buffer send and buffer size. Buffer send, if it's 5 seconds, then active agent will send what it has collected every 5 seconds, not more. And if buffer size is 100, that also means that it will send as soon as it has 100 values. So that in this case, the data will be sent every 5 seconds or less if buffer size is full. And also the feature of 6.2, active agent, if it doesn't have anything to send, it will still send the heartbeat messages to server, so that server knows that the agent is alive. Let's see how the JSON request might look like in case of active checks. Here, the command name, request, and the host name of active agent is sent. And if, for example, server checks the configuration, it does not see host Debian, it will reply host not found, and that error message is also appeared in the log file. If everything is good, the response is like this, simple. It's just a list of checks for active agent. And the new thing here is config revision, the new message tag. This tells what is the version of configuration that this is. And if you go a little back, here you can see that in request, active agent says, hey, give me requests, and my current configuration that I have is version config revision 1. And then server understands that there is new one available, and it will send the list, and it will send, here's the new version, and active agent will again save that, so that there is no duplicate data sending. If the config revision is not changing, nothing is sent. And when agent is ready to send data, the JSON looks like this. Basically, for each value, there's host, key value, and clock. Also, a nice feature of the new versions is also the ID tag appeared, and this is to ensure that the metric is delivered to server. And if everything is fine, then you will see
the following green icon in the front end. If you have both passive and active checks, that will be also depicted. And if you would like to troubleshoot this to see how messages are transferred, increase the log level of agent active checks process. This command will, if your default value is debug level 3, this will set it to 4. And when you're ready, make sure to put it back to not overflow your log file. Let's talk about proxy. First of all, I'd like to make sure we all understand when I say Zabbix configuration, what does it mean? It does not mean Zabbix server config file or proxy config file. It means everything that we see in the front end. Everything that is configured for monitoring related. And sometimes it's referred to as monitoring configuration. And proxy configuration means part of a Zabbix configuration that is related to specific proxy, right? So when proxy receives configuration, it can start monitoring by itself right away, everything except active checks. Those he cannot monitor, of course. The task of proxy is just to deliver those to agent. So how does it work visually? So first, the server is picking up the configuration, the whole configuration from the database into its cache, and then when it's time to send proxy configuration to proxy, it's sending that from cache, and proxy saves it to the database, and then proxy can start doing its job. Note that server, when sending a configuration to proxy, it's always picking it from cache. If it's not yet updated from database, it will not see it. So how to control this process for proxy? If it's passive proxy, as we noticed, that means proxy is not requesting anything. The server is sending configuration to the passive proxy. And you can control this, how often it's done, with server configuration file parameter proxy config frequency. You can set it to 10 seconds, it's fine. And when this request is sent, actually within one request, 4 commands are exchanged. It used to be 2, but now it's 4. Why? Because now server cares about proxy version and its configuration revision. So it needs to know those 2 things. So when server is sending a request, it says, hey, I want to send you proxy configuration. And proxy first must say, okay, my version is this, my configuration revision is this. And then proxy decides, can I talk to this proxy? Is it too old or too new, or it's okay? And if it's everything fine, it sends it the update, and then the, if needed, configuration revision update. And then proxy just sends success. These 4 commands happen within one TCP connection. And note that the second and third messages are never logged, even with debug level 4. If you want to troubleshoot this process, I recommend increasing server's process proxy polar log level and also proxy's trapper process log level. And don't forget to decrease when you're done. With active proxy, how to control the configuration exchange. In this case, since proxy is active, it's requesting for update by itself, and you control it in proxy configuration file with new parameter in 6.4, pay attention, proxy config frequency. And the config frequency, which is previous name, is still supported, but it's deprecated. And I recommend to change this one to proxy config frequency in 6.4. If you will have both in the config file, the proxy will not start. And with this TCP connection, 2 commands are sent. Why? Because when proxy sends, hey, I want to configuration, it can right away send its version and its config revision. And then proxy just sends back the data if proxy version is good. But in this case, these commands are never logged even with debug level 4. Except for, yeah, the server trapper process always logs everything that, that comes to trapper process. So I want to note here that
if you have such situation, active proxy, active agent, and you go to front end and you add new active check, and you wait for some time until the data appears in latest data. So what happens? Why are you waiting for so long? I just list what happens behind this process. So after you added new metric, the server needs to pick it up from the database, load it into the cache. Then active proxy need to request it from server and save to the database. Then active agent need to request it from proxy and start monitoring. Then when it's ready to send monitoring data, it sends it to proxy. Proxy saves that to specific table, proxy history. And then when it's time to send collected values to server, it does so. Server saves them to the database. And only at this point, this data is available in the latest data. Or if you visualize this, it's like you add the metrics to the database, front end works with the database. So the change is in the database, but not yet in the server. So at some point, server is synchronizing its cache. Then active proxy is requesting the configuration. Then active agent is requesting its configuration. Then it starts monitoring, sends data back, and that's to the proxy. And this data is sent by proxy to server. It saves to the database. Only then it's visible in front end. So there's a lot of processes behind this. That's why it can take like minutes. But with newer versions of Zabbix 6.4, these delays between requests can be lowered because there are a lot of optimizations. So 10 seconds for these updates is fine. Or if you want to manually tell the server or proxy, hey, like get the updates, then for server to pick up the latest from the database, you use this command. For active proxy, to force it to request the updates from server, that command. And if the proxy is passive, you can force server to send the update to proxy with that command, the last one. And pay attention that if you want to force Zabbix server to send configuration update to proxy, you probably know the proxy name that you want to update, so you can specify so that server will not bother all the proxies. Maybe you have 10,000 proxies. So let's talk about server. Yes, as I mentioned, the process of synchronizing configuration for server, as Alexei also said, increased significantly, improved significantly. So this process it takes no resources if there is nothing to update. That's why default value for cache update frequency was even lowered from 60 to 10 seconds. So using 10 seconds is completely fine. Now I'll talk about upgrading, the procedure of upgrading Zabbix when you have proxies. As Alexei said, it's improved a lot. And I'll be talking about this in more detail. So now in 6.4, if you go to administration proxies, you see the proxy version. That's what proxy replied on the request from server, or when proxy sent the active proxy sent request. So proxy server, when it receives something from proxy, it receives the version. It's available also in front end, so you can see your proxy version here. Like I mentioned, a version from proxy is sent in every request now. And when server receives proxy version, it has 3 modes on how to operate with this proxy. If proxy version is current for server, that means that proxy major version is the same as server major version. Then the version means current, and server will work with proxy normally. If the version is proxy major version is less than server version, but it's within previous server LTS version, then it's outdated proxy version.
That means, I'll tell later what that means. And I'll give the examples later. Basically, yeah, outdated means that proxy version is old but not too old. Not supported means that either proxy version is too old, less than server previous LTS version, or it's too new. The major version of proxy is bigger than server major version. So let's see examples. It's much easier. So if server version is 6.4.2, so anything within 6.4 is current. Server will work with proxy normally. If proxy major version is less than 6.4, but it's within previous LTS version of server, and previous LTS version of server in this case is 6.0, then it's outdated version of proxy. And if it's less or more, not supported. And what does it mean? Here's the table. So like I said, current means works normally. Outdated means that it will accept the monitoring data, it will accept metrics, but it will not send configuration update. So if you change, if you add something within that proxy, it's never seen by proxy. And remote commands work partially. Remote commands work, but testing pre-processing steps will not work. Execute now will work. And if proxy is not supported, then server will not talk to it at all. Simple as that. But I think here you have a lot of space for upgrade, right? In front end, this is also visible. If you go to administration proxies and your version is outdated, then there will be a yellow icon. And if you click that, you will see that message. If it's not supported, there will be a red icon and appropriate message. So now I'll talk about a feature, how to like data flow of exporting monitoring data to files. That thing has been there in Zabbix for many years, but just to make sure everybody knows about it, enabling this export of monitoring data to files is really simple. You put 2 additional options to zabbixserver.conf. You specify the directory and what to write, and create that directory, and make sure Zabbix can access that directory. That's it. Restart server, and it will start writing ND-JSON, which means new line delimited JSON. It means for each value, it will write 1 line representing in JSON format, and that line looks like this. So this is 1 value. Basically, it's clock, item ID, and value. Of course, item ID, you have to translate to key if you need by yourself. And this job is done by history syncer processes. And for each history syncer process writes to its own file, identified by the number. That's because to avoid some conflicts of different processes writing to the same file. If you don't like this to be put to files, but you want that to put to some external systems, like Alexei mentioned, Kafka and others, then yeah, you can use connector, and the same content, absolutely the same content of new line delimited JSON values will be sent to that HTTP endpoint. Actually, I will be talking about exporting data on the workshop at 3:15, if you want to join. One thing, if you use connector, you must enable this parameter in zabbixserver.conf, because by default, Zabbix server has start connectors equals 0. So even if you add connector in front end, server will not do anything. I think with debug level 4, it writes that please set start connectors to the right thing. But yeah, number of connectors depends. Front end. There are
front-end commands. It's when front-end needs to display something and it asks server, hey, give me this data, and server returns the data right away, and proxy displays that data. That's called front-end command, and for that, front-end only needs to know the IP and port number of the Zabbix server. It's specified in Zabbix conf PHP. But if you have Zabbix server empty, then front-end actually in 6.4 picks this information from the database. So be careful here if you want to modify a port or IP, right? Let's see an example of command, queue, famous command. So when you go to the queue, what happens? Where front-end gets the data from? Front-end is not going to the database and getting queue from there. It's sending command to Zabbix server. Give me the queue. And Zabbix server replies, here is the queue. And front-end displays it in the table, HTML table. So if your server is not running, this information is never displayed. And the request looks like this, really simple. 3 lines, queue and queue type. And here's the response from server. If you have one item type with queue, so for example, item type 7 is maybe active checks or something like that, and it will send the information for each cell of the row, like puts 0 here, 4 here, and front-end just displays this. The list of commands of front-end. So queue, I already explained. Command, it's for running a script on host. For example, you have scripts, administration scripts, and you do, for example, ping of some host from front-end. Then this is sent to server with a request called command. Item test is for testing the get value and test item. Pre-processing test is for testing pre-processing steps from front-end. Alert send is when you test the media type from front-end. Report.test, it's when you test PDF report. Status.get is used when front-end displays proxies. And expressions.evaluate is used when you test the trigger expression from front-end. If you want to troubleshoot, if you want to see those messages, enable trapper, increase server trapper process debug level with this command, and put it back when you're done. Another thing that is there in Zabbix, it's tasks. It's when command is not possible because server cannot reply with itself, then we use tasks. It's more complicated request. Here's the example of tasks. When you hit execute now, for example, server can not always reply instantly. If you're closing a problem, same thing. Or if you're executing a remote command on proxy, or if when you acknowledge, there's also not command used, but task is used. It's more complicated process. And for tasks in the database, we have special tables. So everybody knows execute now probably. Yeah, new feature, really useful. It works for all types of items except active checks, but yet it's coming in soon. Yeah, so soon you will be able to check now for active check also, but not now. It happens like this, and what actually happens in Zabbix, this is a really complicated process, but let's go through it. So first, when you click execute now, first thing that happens, front-end is creating 2 records in the database. That's the first thing. Then proxy has a process called task manager, and it wakes up and it notices, oh, there is a new record in task table. But proxy host ID is not set to this item, and I know it's monitored by proxy.
and Task Manager sets the host ID because it knows the proxy that takes care of this item. Why frontend is not setting proxy host ID right away? It's because proxy doesn't have Zabbix configuration in its cache like server does, and it doesn't care about is this item monitored by proxy or not. It knows host item ID, and that's it. It says, hey, there is a task for this item ID. So Task Manager, it's his task to check what is it monitored by proxy or not. And if it is, it sets proxy host ID in the same record. Then, when proxy is requesting for configuration, server process, if it's active proxy, then it's a trapper process, looks into the same table and it notices, oh, there is a new task for this proxy. And it sends this task to proxy along with configuration. Proxy saves it to its own database, this task. So then at some point, again, Task Manager wakes up and it says, okay, there is a record of task with status in progress. And it sets the status to done. And that's it. At this point, from server's point of view, task is done. Now, proxy also have Task Manager, and it wakes up and it looks, oh, there is a task for me, and there is only item ID for check now. That's enough. So all that Task Manager does, it sets the next check of this item ID so that the polar process that will take care about the item will check it as soon as possible. That's it. And when the metric is checked, the delivery to server, to the database, we already discussed. So that's it from my side. Thanks a lot. Perguntas? We don't have a question for now, it's okay. Se você quiser fazer uma pergunta, não fez, gente, mais uma vez, ó, só olhar aqui no quadrinho, no QR Code da programação, e aqui você pode gerar as suas perguntas, tá bom? Para que você consiga aí interagir, e eu tenho certeza que isso vai enriquecer mais ainda esse nosso período, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência para esse momento aqui, Zabbix e muito mais. Eu quero chamar ele que é diretor e fundador da Custos Monitoring no Uruguai, possui mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia da informação, é um membro ativo da comunidade mundial Zabbix, ele que é ex-karateca e agora jiu-jiteiro, pelo menos está dizendo que é jiu-jiteiro, né? Quero chamar aqui meu amigo Guido, uma salva de palmas. Gostou? Gostei. Bueno, ¿qué tal? Soy Gustavo Guido, como me dijeron, y no fue una amenaza nada de eso de lo de karate y jiu-jitsu, eso fue un agregado de Rafael. Bien, nosotros estamos en Uruguay, un paisito chiquito, pero de los mejores del mundo, y vamos a hablar cómo Zabbix está, o cómo nosotros utilizamos Zabbix en distintas verticales, y no vamos a usar... le solicité a los compañeros que tuvieron las presentaciones anteriores que no dejaran la vara muy alta, pero no me dieron bolilla y la dejaron altísima. Nosotros vamos a intentar hablar algo de bastante más sencillo, bastante más mundano, para que todo el mundo pueda entender, no porque se necesite ser muy inteligente, pero vamos a intentar que sea comprensible para todos los aspectos. Creemos en el trabajo en equipo, por eso participamos de la comunidad. Animo a que todos se metan en la comunidad, no sientan vergüenza de hacer preguntas o inclusive de contestar esas preguntas. Muchas veces se aprende más intentando resolver un problema que, y puede tener un encare distinto una persona que recién empieza mostrando una cara del problema que no le hemos de bolilla. Entonces nosotros creemos en el trabajo de equipo, esto es parte de nuestro equipo.
Y aquí está, esa es Custos, aquí estoy yo, básicamente lo que dijo Rafael, y ofrecemos estos servicios, ¿no? Estamos ofreciendo capacitaciones, nos parece que es sumamente importante. Zabbix es una herramienta muy potente, pero la potencia de cualquier cosa está supeditada al manejo que yo tenga de esa herramienta. Nosotros nos enfocamos en las capacitaciones, estamos respondiendo preguntas constantemente en los distintos grupos de Telegram en Zabbix. Tenemos un servicio de monitoreo, instalamos Zabbix en las distintas empresas y después de instalárselo, si he visto, no me acuerdo, pero preferimos mantener una relación con esos clientes y tener un trato más largo para poder meternos en los problemas, entender de qué trata el problema, entender de qué trata el negocio y sugerirles algunas mejoras, ¿no? Zabbix ahora está haciendo grandes cambios en las distintas versiones. Antes los cambios que había entre versión y versión había mejoras, había corrección de errores y demás. Pero ahora, como vieron en las dos presentaciones anteriores, para hablar solamente de esas dos, existen unos cambios tremendos, ¿no? Desde funciones estadísticas, que ya no es algo trivial, hasta el manejo de las configuraciones para que tenga una respuesta más rápida, ¿no? O sea, ya se hace cada vez más necesario aprender realmente de qué se trata esto. Nosotros elegimos primero Zabbix y después nos pusimos a trabajar, no fue al revés. ¿Por qué elegimos Zabbix? Porque Zabbix se mete en toda la parte que es fundamental para las empresas, ¿no? Cualquier empresa de mediano porte para arriba va a tener una infraestructura de computadora, como le dicen comúnmente, y Zabbix puede monitorear todo eso. Pero, tal cual se ha dicho en las presentaciones anteriores, Zabbix sigue avanzando y, por ejemplo, hay otra área que está haciendo boom, que es el área del IoT. En el área del IoT a mí me parece que empieza a ser fundamental el tema que habló Deolindo. Necesitamos empezar a ver tendencias, cómo va a funcionar esto, las precipitaciones. También se hizo una presentación aquí que hablaba de los deslaves, ¿no? de las derrumbes que hay en las rutas, todas esas cosas. No puedo predecir eso, pero puedo calcular una probabilidad de que eso pueda ocurrir y yo me puedo preparar a esa cosa, ¿no? O el tiempo medio de fallo de distintos dispositivos y me puedo preparar a todo eso. Y nosotros, utilizando esa herramienta, intentando poner lo mejor de nosotros, damos servicios en varias verticales y vamos a hablar muy sucintamente sobre algunos ejemplitos que tenemos. En el área gubernamental, las características que a nosotros nos parecieron relevantes o que en ese momento de inspiración las entendíamos, tenemos esas características, ¿no? La organización gubernamental está tratando con muchos tipos de personas, digamos, de entidades, ¿no? Vamos a tener distintos tipos de clientes, van a estar hablando de distinta manera, van a tener distintos intereses. Y además, en el tema gubernamental hay una burocracia bastante frondosa, vamos a decir, ¿no? Entonces, esa burocracia muchas veces tiene el objetivo de evitar, digamos, algunas prácticas no correctas, pero tal vez pasa a ser una práctica no correcta el tema de la burocracia. Y también son muy celosos de la información porque existen un montón de leyes que impiden que algunos datos estén almacenados en el exterior. ¿Cómo se llama? Protección de la información, ¿no? En Europa hay muchas leyes y acá estamos empezando a ver todo eso. ¿Y cómo Zabbix encaja en todas esas características generales que estuvimos hablando, que obviamente son bastante más complejas? Zabbix, al no tener límites en las cosas, yo instalo Zabbix y después no tengo que estar actualizando esa licencia porque ahora voy a estar monitoreando tal equipo de red o tal marca o tal. No tengo ninguna cosa de esas impedimentos, entonces se me evita bastante la burocracia, no tengo que estar actualizando contratos. Entonces ahí vamos a evitar gastos precisamente burocráticos. Pero además estamos evitando gastos debido a el open source, ¿no? Evitando gastos en licencias, ¿no? Esa es otra cosa que hay que dejar bien claro, ¿no? Open source o free en el open source es de libertad. Yo puedo hacer lo que quiera con ese software, pero ese software no es gratis desde que nace hasta que llega a las manos del otro. Entonces, en el caso de que yo necesite algún conocimiento, algún apoyo, sería conveniente
echar mano a toda la red de partners de Zabbix, así como a la red de partners de cualquier otra herramienta que sea open source. La otra cosa es que los gobiernos, por cuestiones legales y demás, necesitan ser dueños de la información. No puede, la información en dónde está, en la nube, no sé en qué país, quién puede leerla y demás. Y debido a que hay un montón de proveedores del Estado que manejan distintas formas, protocolos, etc., y Zabbix es extremadamente fácil integrarla, es algo que vuelve a ser un macheo ahí, ¿no? Y Zabbix pasa a ser como una especie de ODBC, pero para el monitoreo, ¿no? Todo lo que nosotros podemos monitorear lo podemos llevar a Zabbix. Acá Carlos de Senace dijo, hasta ahora no he encontrado nada que no se pueda monitorear con Zabbix. Y nosotros decimos exactamente lo mismo. Hasta ahora nosotros no hemos encontrado un caso en el que no podamos hacer un seguimiento de ese valor. Antiguamente, en las versiones anteriores, a lo mejor llevaba un poquito más de trabajo, pero ahora es extremadamente sencillo. El problema que vamos a ver acá, nosotros hacemos un trabajo que básicamente es para trabajar menos. Nosotros trabajamos y hacemos cosas para después poder trabajar menos y poder enfocarse en las cosas que son importantes, no en las cosas que son urgentes, no en las cosas que nos están molestando. Y el problema que agarramos en el gobierno es, al gobierno le llegan miles de facturas y esas facturas necesitan ser chequeadas. O sea, no pagan así por cualquier cosa. Parte de eso, o por lo menos nos dijeron, es el tema del delay, ¿no? De la demora en el pago, ¿no? Te pagan a 60 días, a 90 días, porque tiene que pasar por una serie de controles. Entonces, hay un personal que le llegan todas esas facturas y debería de estar mirando una por una, y eso, obviamente, es bastante estresante. Ahí entra Zabbix y nosotros lo que hacemos es, nos van a dejar un archivo en algún directorio. Y esto es algo que es de una versión antigua de Zabbix. Hay un programa que está mirando ese directorio. Ahora tenemos una key que nos puede decir cuándo hay un nuevo archivo ahí. Pero esos archivos son PDF. Entonces nosotros vamos a tener que interpretarlos igual. Lo que estábamos hablando recién es para disparar ese programa. Entonces hay un programa que interpreta ese archivo y va a cargar una serie de ítems en la instalación de Zabbix que tengamos, ¿no? Y va a haber un trigger en donde va a estar viendo si la cantidad de impresiones que me están cobrando son las mismas que la impresora me dice que tuvo. Entonces, cuando haya una desviación en esos números, esa es la factura que tengo que revisar. Hay un montón de otras facturas que van a pasar y no van a necesitar ser revisadas. Como consecuencia de eso, la avalancha de facturas se convierte en una avalanchita de facturas, mucho menos facturas que tengo que estar controlando. Y además estoy evitando una serie de errores que por ser gente vamos a cometer. Después en el área del retail, nosotros estamos trabajando con algunas compañías de retail y asombrosamente también nos dimos cuenta que las distintas verticales comparten muchas características. Acá el celoso de la información es para que básicamente la competencia no sepa lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y además tenemos que están distribuidas en todo el país, tenemos distintas sucursales lejanas, ¿tá? Y vuelven a tener muchos proveedores. Además, en los retails puedo tener dispositivos que no son informáticos, como heladeras, termómetros, nivel de humedad, etc. Y ahí IoT se vuelve fundamental. Y como dijimos hoy, Zabbix ya nos trae el IoT de fábrica, vamos a decir, en donde ya tiene implementado una serie de protocolos que son estándar para la comunicación en IoT. Después tenemos una recolección de datos, la configuración de la recolección de datos es centralizada. Voy a estar cosechando datos de una zona muy extendida geográficamente, pero toda la configuración se hace en un solo lugar. Y eso evita que se apliquen distintos criterios, inclusive para la cosecha, como para el análisis de esos datos, ¿no? Además, podemos estar encriptando datos, no es necesario que viaje el dato puro, y esas características nos van a permitir tener un monitoreo seguro desde el punto de vista del cliente con una distribución geográfica amplia, ¿no?
Bien, el problemita que nosotros vamos a agarrar tiene que ver con un problema que era fundamental para su negocio, en donde tenían una base central, donde tenían todas sus configuraciones, los precios de las cosas, las promociones y demás, y cada sucursal tenía su propia base de datos y no había algún criterio donde tuvieran que ser de la misma marca o cosas de esas, ¿no? Entonces, eso, cuando había algún problema, les traía dos tipos de inconveniente. Un inconveniente era llevar la mercadería a los distintos lugares, que no era instantánea, como puede ser una conexión en Internet. Y otra cosa que sí era instantánea, que son el tema de precios, ¿no? Tener todo correctamente configurado en las distintas sucursales. Entonces, vamos a agarrar el tema de las promociones, ¿no? El tema de llevar la mercadería tiene que ver también con que hay que preparar un mercado, un envío, digamos, y ese envío va a necesitar determinada cantidad de horas para llegar a la sucursal. Es necesario que a determinada hora esté pronto. Todas esas cosas se pueden controlar. Nosotros vamos a hablar de simplemente la configuración a nivel de la base de datos, en donde tenemos que hacer prácticamente la misma cosa con pequeñas variaciones en más de 100 sucursales. Y todo eso lo hace Zabbix, busca esa información en cada una de las sucursales, la trae, la centraliza y compara si las configuraciones que están a nivel de la base de datos central son iguales a las configuraciones que tengamos en configuraciones, una desviación que estoy usando, ¿no? Pero básicamente es eso, una configuración de precios y demás en las distintas sucursales. Entonces, con todo eso, se solucionaron algunos problemas de insistir en el desarrollo del paquete a llevar, ¿eh? Entonces, ese impacto fue un impacto a nivel del negocio, no a nivel del monitoreo. No era que nos dábamos cuenta de los problemas, entonces se podían solucionar. Era cosas que iban a estar impactando directamente en la calidad del negocio que se estaba llevando adelante. Entonces, después de que dijeron, opa, esto nos está solucionando un montón de cosas, ahí se abrazaron de Zabbix y ahora Zabbix está en básicamente cualquier lado, ¿no? Se corre una silla y está Zabbix ahí mirando si esa silla fue corrida correctamente. Y después tenemos algunos ejemplos de dashboards. Todo eso que estábamos hablando tiene consecuencias que están atrás, ¿no? Que no se ven muchas veces, el desarrollo, todo lo que hablaba hoy Dimir, de todo el desarrollo que hay por detrás, no se ve. Al final se terminan viendo las presentaciones de los datos. Y se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a tener distintos procesos, distintos dashboards. Todas estas cosas, obviamente, están hechas a medida según lo que nos pida el cliente para darse cuenta rápidamente de alguna situación. Después, en las telecomunicaciones tenemos una cantidad de equipos de vendedores tremenda que nos van a traer nuevamente distintas formas de comunicarnos. Hay algunos equipos que son totalmente cerrados, no se les puede preguntar, a no ser que se pague una licencia y se configure ese equipo para preguntarle determinadas cosas. Entonces hay que estar siempre buscando la vuelta para bajar costos, pero además tiene que ser, el bajar costos es algo deseable, pero muchas veces, como se dijo acá también, las empresas prefieren pagar en caso de que el monitoreo sea correcto, o sea, los datos que estoy teniendo sean correctos. Nosotros lo que intentamos hacer es buscarle la vuelta para hacer todo el monitoreo a través de Zabbix y, por lo tanto, bajando todos esos costos. Bueno, los múltiples, todos los días sale una nueva tecnología, ¿no? 4G, 5G, y ya estamos hablando de 6, etc. Todas esas cuestiones nosotros necesitamos estar sobre ellas. Cada vez vienen más equipos. Hay un deploy de tecnología y están poniendo cientos de equipos en la nada, así rápidamente. Todo eso necesita ser monitoreado instantáneamente. Todas esas cosas Zabbix las puede resolver. Inclusive damos de alta algunos dispositivos a partir de archivos de texto que son reportes de esas otras aplicaciones que son propietarias. Sacamos un reporte de ahí y podemos, a través de la API de Zabbix, crear los hosts, ítems, triggers y demás. La otra cosa es la transformación de los datos para que sean comparables, ¿no? Hoy estaba hablando Deolindo sobre el preproceso. El preproceso, como también dijo Deolindo, es convertir dos datos en algo comparable, ¿no? El ejemplo más
sencillo podría ser si hay un termómetro que me da la temperatura en Celsius y otro en Kelvin, esos dos valores no son comparables, necesito pasarlos a una unidad común, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener esa particularidad en Zabbix y además hay muchos equipos que son, que yo no necesito monitorear el equipo así al dedillo, sino que necesito una visión más global, ¿no? Hacer cálculos agregados. Y Zabbix también nos da esa posibilidad de tener esos cálculos agregados. Como decía hoy, creo que lo dije, Zabbix nosotros lo vemos como uno DBC, pero para el monitoreo, ¿no? Pero no es el único. Existen algunos gestores que lo que hacen es gestionar una serie de otros equipos. Esos gestores se enteran de lo que está ocurriendo con aquel equipo y centralizan todas esas alertas. Lo que nosotros estamos haciendo es después centralizar a los centralizadores, ¿no? Y ahí vamos a tener distintas formas de que se comunican. Y vamos a hablar de una que son SNMP traps, pero existen otras formas de comunicarse con los agregadores esos. Algunas son nativas y otras no son nativas en Zabbix aún. El problema que están teniendo es que todos esos equipos están mandando una cantidad insana de traps a cada uno de sus gestores y todos esos gestores terminan enviando esa trap a el Zabbix. Eso quería decir que empezaban a caer cientos y cientos de traps y todo era un problema, ¿no? Toda trap que llegaba era un problema y lo que empezamos, la otra cosa que ocurre, estaba escrita pero no la mencioné, en estas compañías hay mucho conocimiento que es específico. Es para este equipo necesito saber esto. Y yo sé de esto, pero de esto que de acá no sé nada. Y así va ocurriendo. Entonces hay mucho conocimiento que está escondido y tampoco se comparte mucho, ¿no? Es como si el bote se hunde de tu lado, del mío no, yo estoy bien. Nosotros intentamos que eso no sea así, pero no siempre tenemos éxito. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer de tripas corazón y analizar las traps, buscar los patrones, estudiar MIPS y demás, empezar a hacer pruebas e intentar sacar al final lo fundamental, ¿no? Entonces, acá hay dos ejemplos de traps, vamos a sacar tags de aquí, vamos a marcar los distintos eventos para poder correlacionarlos. Y no pusimos la anterior porque era solo problem. Entonces acá vamos a empezar a tener algunos problemas, otros que son descartados, no le vamos a dar bolillas, en realidad no le damos bolillas porque no sabemos qué podemos hacer. Entonces si no tenemos solución, no le vamos a dar andamiento a ese problema. Y acá están solamente los problemas a los cuales se le puede dar alguna solución. Hay otros problemas que van a atender otras personas. Y a través de la correlación de problemas, con las tags, vamos a estar cerrando los distintos problemas, ¿no? Entonces, al final queda que toda la catarata de traps que estaban cayendo y que estaban teniendo a la gente corriendo con un bomberito apagando incendios de aquí para allá, termina siendo bastante menos porque hay un montón que son descartadas, ¿no? Entonces, la cuadrilla, digamos, de personas que se tienen que enfocar en solucionar los problemas, se concentra en los problemas que puede solucionar, ¿no? Como lo que dice, dame fuerzas para distinguir lo que puedo solucionar de lo que no, y lo que no puedo solucionar, aceptarlo. Bueno, intentamos hacer una cosa de esa. El segundo caso son el monitoreo de OLTs. Todo esto del monitoreo de OLT también es del área de TI, es para la entrega de servicio web a las distintas casas, ¿no? Y acá está hablando lo que decíamos, ¿no? Acá hay una pequeña diagrama que lo hizo la compañera que diseñó toda la solución, pero nosotros vamos a hablarlo bastante más sencillo. Existen las OLT, son unos componentes ahí para llevar ese servicio, y tenemos que las OLT necesitamos monitorearlas, pero no cada una en particular. Si bien necesitamos saber que hay algún problema, lo que más interesa para tomar decisiones a nivel del negocio es agregaciones de todo eso. Entonces, en versiones anteriores, en marcas anteriores de monitoreo era muy difícil de hacer esas agregaciones. Cada vez que se ponía un nuevo equipo, traía como consecuencia cambiar la agregación, la fórmula, ¿no? Entonces en Zabbix, utilizando los aggregate, pusimos tags, pusimos grupos y ahora cada vez que se genera un nuevo, que se ingresa un nuevo OLT, se le va a dar un tag, se va a poner un grupo y va a ser considerada en el nuevo cálculo de esos aggregate. ¿Bien? Entonces vamos a tener
un host virtual que lo que hace es generar un host prototype. Esto no se usa, no es algo que se esté ejecutando continuamente, sino, por ejemplo, si yo quiero hacer una agregación nueva o puse mi servicio en una nueva ciudad, necesito generar un host que haga esos aggregates en esa ciudad. Entonces es ahí donde se genera esto, se va a crear un nuevo host, se le va a asignar un template en donde ese template va a tener una low-level discovery que va a hacer algunas combinaciones entre los host group y las tags y sumar todo eso y presentarlo al final. Con estas cosas lo que se obtuvo fue que, nuevamente, ¿no? El personal no está en la chiquita, digamos, ¿no? No está mirando algunos errores donde hay cosas donde uno puede estar cometiendo errores porque es algo bien minucioso lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, todo esto se hace automáticamente y a partir de los cálculos dinámicos la gente puede empezar a tomar decisiones de manera global. Y de vuelta existe una cantidad de gráficos, de dashboards, donde se presentan gráficos que nos ayudan a tomar decisiones con respecto a el negocio, ¿no? Distribución, en dónde necesito poner más equipos, en dónde necesito quitar equipos. Pero también vamos, bueno, el tema de la región, tenemos picos y demás, todas esas cosas se pueden aplicar el tema que hablaba Deolindo hoy. Los tráficos y demás, pero se puede llegar inclusive a nivel del receptor final, ¿no? El receptor final del servicio. ¿Ah? Todo esto se hace solito y vamos a obtener estos datos. ¿Para qué queremos el receptor final? Si el receptor final está siempre pegado al máximo del ancho de banda de uso, eso puede querer decir que está revendiendo el acceso a Internet. Entonces sería como una especie de prevención de fraude. Para esto hay que hacer todo un estudio en donde hay que aplicar las funciones que estuvo hablando Deolindo, en donde ver si eso es una constante o si es algo atípico, ¿no? El pegar contra el máximo, ¿no? Pero podemos seguir mirando una serie de gráficas que obviamente son lindas de ver, pero si no estoy metido en el tema no voy a entender qué se está hablando, ¿no? Pero todo es representable según lo que nos soliciten para hacer hincapié en determinados valores, ¿no? La vertical de entretenimiento, nosotros agarramos el caso de una compañía de televisión por cable, en donde tienen el inconveniente de que la misma característica, ¿no? Muchos vendedores, distintas formas de monitorear, distintas herramientas de monitoreo, y todo eso lo quieren concentrar en una sola. Lo que nosotros hicimos fue, con Zabbix, adaptarnos a cada una de esas cosas, ¿no? Si estamos transformando la información, el mismo dato se da en distintas unidades. Hay que transformarla en una misma unidad para que sean comparables. El tema del crecimiento también es algo geográfico y demás, y debe de hacerse automáticamente para evitar esos errores que humanamente vamos a estar siempre cometiendo, ¿no? El problema del entretenimiento es que cuando yo me siento a mirar televisión, quiero ver televisión, no me interesa si el problema que vos tengas no me interesa. Yo pagué, quiero ver televisión, entonces eso quiere decir que vamos a tener una gran cantidad de personal en un NOC dándose cuenta de que tenemos un problema, ¿no? El usuario, cada uno de los usuarios es un NOC que va a agarrar el teléfono y nos va a estar reclamando de que la señal no funciona. Bueno, esa señal, así en general, viene especificada en lo que se llama un manifiesto. Cuando cambian alguna de las propiedades de esa señal, pueden ocurrir este tipo de inconvenientes, ¿no? No estoy viendo el contenido. Entonces, en Zabbix estamos agarrando todos esos archivos, que son archivos de texto, los estamos analizando y cuando encontramos un cambio en cualquiera de ellos, podemos avisar rápidamente hay veces que necesariamente tiene que ser un humano el que toma la acción, hay otras que puede ser automático, pero rápidamente se establece esa alerta y por lo menos se dice al usuario que llama quejándose de que está funcionando mal, se le dice ya estamos sobre ese problema, el problema es tal, ya está siendo tratado. Como impacto vamos a tener, la televisión por cable viene en franca caída, ahora hay nuevos servicios que pueden dar, por lo menos en Uruguay, las televisoras, que es acceso a Internet. Entonces, el tener un servicio siempre arriba, obviamente va a traer
como consecuencia que los clientes van a preferirnos a nosotros frente a la competencia, ¿no? Y nuevamente existen cosas que son específicas de la vertical y cosas que son genéricas, ¿no? El FortiGate, obviamente, va a ser algo muy común. Las gráficas se pueden plantear, los dashboards van a ser específicos para cada uno de los clientes, cumpliendo sus necesidades. Acá tenemos un listado de lo que está ocurriendo con las distintas características de la señal. Los canales, si están arriba, si tienen un problema, rápidamente salta. Nosotros cuando fuimos la primera vez, había una persona en el NOC que tenía delante un celular, una tablet y un televisor. Entonces, él era el que estaba mirando, pero podía mirar 3 canales a lo más, no podía mirarse más. De esta manera se está juntando todo en una sola forma, ¿no? Quitando lo esencial para qué es lo que tenemos que estar mirando. ¿Bien? Una serie de valores que nos van a ayudar a configurar o a tomar la decisión de que es necesario cambiar este equipo porque ya no está dando abasto para la cantidad de gente que tenemos ahí conectada. Bueno, esto es un poco de autobombo. Toda la gente con la que hemos estado trabajando, afortunadamente nos han dicho que somos buenos, ¿no? Eso nos llena de orgullo y queríamos compartir algunos de estos comentarios, ¿no? Tenemos inclusive en algunas verticales que no hablamos, algunas opiniones son anónimas. Y bien, pronto. Gracias, amigo. Las preguntas que tuvimos ya fueron contestadas. Exacto. Soy bueno en esto. Es muy bueno. Gracias. Queridos, agora uma palestra muito interessante. Às vezes a gente não sabe como a nossa ferramenta institucionalmente funciona, como que nós nos mantemos, como que é o dia a dia da nossa companhia. Para falar sobre isso com toda a autoridade, né? O tema dessa nossa palestra é Zabbix Company. Eu quero chamar o nosso fundador, diretamente da Letônia, mais uma vez ao palco, nosso CEO global, Alexei Vladishev. Por favor, uma salva de palmas. Thank you. Hello? Oh yeah, okay, everything is good. Okay, thank you very much. Bom dia, buenos dias. I'm super happy to be here today on the second day. The first day, yesterday, I've been talking mostly about the technology, about the newer feature of Zabbix, but today I'd like to pay your attention to Zabbix company, and I would like to reveal some information of how we work and what we actually do. So, first of all, I will talk about the customers. The customers are really important for us. Customers is something that really, well, basically makes us alive as a company, yeah, because customers are those companies who use Zabbix and who pay us and who purchase a different commercial support. So, for example, I think Zabbix is very well known in many different industries. Yesterday, I mentioned many industries, right, like aerospace, agriculture, well, car production, whatever. But I think Zabbix, historically, for some reason, maybe it's because my first work when I started work on Zabbix, I've been working in a bank, in a financial institution. Maybe because of this, Zabbix is very well known in the financial industry. So Zabbix has been used by many banks, by many financial institutions all around the world, in Europe, in the United States, in Japan, here in Latin America, and there are many examples of those companies. Telcos, also, many companies around the world, the biggest telcos, they use Zabbix mostly
of course, there are different use cases, but mostly is to monitor the IT infrastructure, to monitor, in many cases, the quality of services they deliver to their customers. So there is a very good. That's what I'm saying. Zabbix is about helping businesses deliver a good level of services. And of course, it's not only about finance, it's not only about the telcos, communications. There are many companies who, from retail, for example. So the biggest retail network, they use Zabbix. I think the biggest installation of Zabbix in regards of number of proxies is from retail. So it's 30,000 of proxies. 30,000 of proxies. It's basically a network of 30,000 of shops with one proxy per each shop, and it comes from retail, and it's all monitored actually by one Zabbix server. But not only retail. You can see here, Dell or ICANN, Petrobras, Globo, Airbus, Defense and Space, Renair, retail, and NAP. This is a well-known broadcasting company from Europe. They also use Zabbix to monitor. I've been to the data center at the NAP. It's really impressive. It's all kind of optical communication, streaming huge amounts of video information, 3D information, doing rendering in the real time of the studios, these green boxes, and the whole environment is all monitored by Zabbix. So I think at the beginning of this year, I just asked the sales team, please, can you tell me how many of the biggest world's companies use Zabbix? Yeah, and we discovered that this is Fortune 500. This is the largest 500 companies in the world, worldwide. And at this moment, we know at least 104 companies who use Zabbix, who takes advantage of Zabbix, which is I think really good achievement for us as a company and for us as a product. Let's talk about vision. So why we are doing this, and kind of what are the goal, what's the vision? So what direction we are moving? And obviously the vision is really to help businesses provide flawless services basically for better life. Yeah, whatever industry we take, I don't know, financial industry. Well, of course, we want our payments to be processed quickly. POS terminals works, ATM networks works. E-commerce, exactly the same. We want to buy something in the internet. We want this to be working properly. Or healthcare, for example, is really important. And Zabbix is used more and more in the healthcare industry. Exactly the same. This is exactly the reason why we develop Zabbix, is to help businesses to deliver the best possible service. And our mission here is develop universal, affordable monitoring solution to transform data oceans, the information we collect, into meaningful insights. Yeah, so into meaningful, we give some meaning, basically meaning to the data. When Zabbix collects some metrics, it does some analysis. It basically gives us insight, gives us information of what's happening in our companies. And of course, the strategy is concentrate on monitoring. So monitoring is still kind of a number one, is bread of butter of our product and our company. We accept universal features. So in Zabbix, we don't do customer-specific development. Yeah, if someone asks us, please develop this feature, we want this feature to be useful for everyone. So we don't do customer-specific development. We extend functionality. We extend the feature, makes it useful for everyone. Create a minimum dependencies. You know, Zabbix doesn't have much dependencies. Okay, we depend on the database, on some libraries, maybe like things like PHP,
some zleep, for example, for data compression, but we try to keep the number of dependencies on the very minimum level. It's just because we really care about quality, and we really want to be about security, and we want to have a feeling like 100% responsible for the work we deliver to our users. If we had so many dependencies on other software, we couldn't be responsible for our product at the end. Yeah, and quality, security over speed, that's what I mentioned. Decisions, especially when it comes to design decisions, we're always thinking long-term, very, very long-term. Of course, sometimes we are doing mistakes, yeah, as everyone, yeah? But in most cases, we are really focused, and we spend so much time discussing designs for the new features, and I'm so much involved in this process at Zabbix. Business model. So it's basically very simple. Well, we want to create the best monitoring solution. We want many users to use this solution. That's our users. Obviously, we have many users all around the world. And for those who is interested in our services, like support services or training services, you are very welcome to come to us and to our partners and deliver the service, and we will deliver these services to you. So this is basically the strategy. This is how we work. We want to really create a very useful product for all of you, for all of us, and then you decide: will you do all on your own, or you'll take advantage of the help of us as vendor of our partners? So we do provide those subscription services, support services. And it's all designed for small businesses, medium businesses, and enterprise and global. So I think, for example, in Latvia, as our headquarters, the primary service which is purchased by the customers is enterprise. Yeah, so this is enterprise. It comes with a limited number of Zabbix proxies, Zabbix servers, a very good SLA in regards of response time, and so on and so forth. So enterprise, I would say, it's our leading product, at least for Zabbix SIA. Yeah, well, in Europe. And of course, this it really has a great value, especially for big companies. Yeah, and it's really hard to overestimate, because our engineers, they have a great knowledge. They participate in a turnkey solution. They're supporting customers well on a daily basis, and we provide a very quick response time to any questions you have. And we do provide a professional training. And professional training is a great way how to get most of Zabbix. Because even myself, sometimes I forget about some features of Zabbix. We develop some feature, and I don't really remember, well, can we do it this way or maybe that way? But being constantly, well, trained and if you're always getting this kind of information, the very up-to-date information from Zabbix team or from our training partners, it really gets into a situation when you save your time and money. And if you ask me, what is the kind of best investment you can make? I think the best investment is really to go through Zabbix professional training. It will save you so much time when you'll be implementing Zabbix in your company. Yeah? So I think it's really important. And of course, turnkey solutions, which is especially a very good product for maybe for larger companies. When the larger companies approach our partner or us and asking for turnkey solutions. So basically to replace, maybe in many cases it's just replacement of existing system to Zabbix. Yeah. And in other cases, it's just implementation of the monitoring
for IT infrastructure or for monitoring of KPIs or for something else. And in most cases, this is a very straightforward process. We work with some RFI, RFP documents, request for proposal, request for information document. We fill those questionnaires. Then we basically introduce an implementation plan. We deliver it to a customer. We agree on the budget. We agree on terms and conditions. And then we deliver turnkey solution, which is documented. And then we perform a knowledge transfer. So basically documentation plus a proper training to the customer. So basically at the end, customer receive everything he needed in regards of monitoring and in regards of implementation of Zabbix. Sometimes it's not only Zabbix which we implement, but sometimes it's Zabbix plus some complementary products, yeah, just to solve a customer needs. And of course, the template building and integration services. You know that we have many templates, integrations ready for you. But if you need something special, or if you're working in some specific industry, you have some niche requirements which are not covered here. Okay, again, you're very welcome to approach us, our partners, and we will develop templates or special integrations for you. Yeah, so that's actually part of our business. That's what we do on a daily basis. What else? Software development, just maybe a little bit of more detailed information how we build software in Zabbix. And of course, the roadmap, yeah, I mentioned yesterday, the roadmap is publicly available. It's constantly updated. Maybe I personally update it maybe once per, maybe 2 months or something, as soon as we have some major changes in the roadmap. And the roadmap obviously is based on the vision and a customer request and a community feedback. Yeah, so you can vote for those Zabbix next issues in our feature request tracker. And we look at this, and we build a roadmap. Roadmap consists of strategic features. It consists of features which are top voted. For example, the load balancing we discussed yesterday for proxies, load balancing availability for proxies, one of the top voted features by Zabbix community. Or support for custom inventory fields, another top voted feature from a community. And actually that's the reason we see it's really needed, it's something needed, that's why we include it into a roadmap. So at this moment we have over 2 years of planning horizon. I'd love to extend it even more, yeah, but of course it just takes some, I don't know, maybe some kind of discipline and some better understanding of how Zabbix may evolve in the future. But at this moment, the planning horizon is about 2 years. So basically, next major release and another major release. So yeah, at this moment, we have well-defined release policy. So actually, it's every 6 months. We're doing all our best to have a new major release. Every third major release, it's LTS. So if everything goes well, then every 1.5 years, we are receiving a new LTS release. So LTS is long-term supported version of Zabbix. And long-term supported version of Zabbix means we have 3 years of general bug fixing plus 2 years of security-related fixes. So basically, we are having 5 years of support for LTS releases. Yeah, and non-LTS releases like 6.2, 6.4, they're non-LTS releases. We are supporting them till next release plus 1 month. Okay, so 6.2 will be supported until Zabbix 6.4 is released plus 1 month. So it's approximately 6, 7, 8 months on average.
Yeah, and the software development process, so this is actually how, this is basically the workflow. Yeah, there are many things not so well visible, but the idea here, we always start, this development process is very well defined. And it's optimized for a few things, for quality, for security, and obviously for efficiency. Yeah, I'm always thinking how to make this process kind of delivery pipeline. Actually, this is a value delivery pipeline. It starts with some idea. Okay, we want to implement, for example, load balancing for proxies. Okay, then we start working on a design. Sometimes this process takes years, really, literally years. We have some idea, but it takes long of thinking and evaluating a different, different choices, different possible ways of how it can be implemented this way or that way. We need to take care about backward compatibility. We need to take care that the feature we develop will work well in long term, in the newer releases. It's compatible with the existing functionality in Zabbix. It just plays well with what we have in Zabbix. That's why it takes so long time. Yeah, but we always start with a design document, with kind of high-level design document. Then this high-level design document goes to development. Development team works on a technical specification document. Then it gets accepted. We have mock-ups for Zabbix UI, if there are some UI changes associated. Then it goes to development. Then it goes to QA. Then it goes to usability review. Then there could be some different iteration. Then it goes to acceptance, to documentation. And after everything is documented, tested, coded, we consider that this feature is ready. And it's merged to master of our Git repository. So it's a very long process. It's well defined, but this process is here to ensure the quality and the security of Zabbix product. And yeah, so many things. And of course, we follow our coding guidelines. And there are so many automation happening in between. Yeah, so speaking about the quality assurance, at this moment we have 7 guys in our QA team. So they're completely kind of independent of the dev team. So they have the new feature, they have a specification, then the test if everything is working fine. There are so many automation. They do some tests, automation for the tests. They also do functional load usability tests. They do some manual testing. There are many regression testing, and also we use some, again, automation tools for static code, for static dynamic code analysis. It's all automated. It's all to ensure that we deliver the highest quality of the software. And yeah, so I'd like to remind you that we have 2 projects in the zabbixsupport.com. One is support.zabbix.com. One is Zabbix. It's for bug reports. So if you discovered some bug in Zabbix, okay, feel free to report this bug at Zabbix project. Or if you have some feature you want to see in Zabbix, yes, please fill this feature under Zabbix next project. Well, what's next? And documentation. Again, so at this moment we have 4 dedicated documentation writers who are working full-time, making sure that we have very up-to-date and high-quality documentation of Zabbix. And we deliver this documentation in English, and it's available in Git repository. And then, thanks to the effort of our partners and our community members, documentation and also Zabbix UI, it gets translated to many languages. Yeah, so I think, for example, UI for 6.4 available in 10 languages, in progress 13 languages, and documentation, it's much bigger effort because documentation, well, yesterday there was a question about how big is documentation. It's more than 1,000 of pages in a PDF, yeah? Obviously, it's a huge effort to translate it. So now it's available in 4 languages, in progress for more than 6 languages.
So again, if you're interested in helping of translation of documentation, please go to translatezabbix.com. It's really super easy to take part in the translation of Zabbix. Really, it's very straightforward process. And we use, for example, the Google API for automatic translation. So your work is just to validate that automatically translated string they make sense. Yeah, if not, you just make some changes, press apply, and that's it. So it's very, very straightforward process. Well, security. We're having a dedicated security team at Zabbix. Those are very well-skilled professionals with different certificates. Mentioned yesterday also that we have this public list of security responsibilities available. If we have also very strict, very well-defined security policy publicly available on our website, which describes how you report security-related issues to Zabbix, how we fix them, what is our policy in regards of security. So yeah, Zabbix companies are ISO 2701 certified, starting from the last of end of the last year, which is really good achievement for us, because it shows that the processes we use within the company, not necessarily related to product development, but the way how we deal with private information, how we deal with the support tickets, all the workflows regarding communication with the users and customers and partners, they follow the best practices which are defined in ISO 2701. At this moment, Zabbix, we deliver Zabbix, which is again for on-prem use, for use in cloud. For on-prem use, there are many packages for many types of packages for many types of Linux operating systems like Red Hat, Debian, Raspberry Pi, for example, for Raspbian. And also we do provide the Docker images for proxy, for Zabbix server, for Zabbix UI. At this moment, the total number of downloads per month of everything, all packages plus Docker images, plus mostly it comes from Docker images. Yeah, so more than 5 million of downloads per month. Yeah, so this is a huge number. Of course, we don't know how many real installations of Zabbix we have in the world. We don't collect any telemetry information. Of course, sometimes it's nice to learn more about our customers, and maybe we will include some optional features to Zabbix to learn more how Zabbix is being used. But at this moment, we don't collect any data from user setup. So it's really hard to predict how many real Zabbix installations we have around the world. But I would say it's about hundreds of thousands all around the world, for sure. And the company, so at this moment we have almost 140 professionals in Zabbix company. It's not only about Zabbix SIA, but it's also Zabbix Latam and Zabbix Brazil, Zabbix Mexico. It's all together, and we are constantly looking for new talents. We are hiring all the time. For example, go to our website, you can always find probably like 10 open positions. So we are hiring it all the time. And our hiring process is actually quite slow, because we really want to find people who would stay with us for a long time. Yeah. And if you see the distribution of Zabbix employees by the length of service, I think nearly, if we combine some numbers, maybe nearly 60–70% stayed in Zabbix for more than 5 years. And we have I don't know, 20, how many percent? Yeah, so we have many, and of course we're constantly hiring. That's why you have also some guys with 1–2 years of experience at Zabbix and one under 1 year. So
Last year, we have received an award from a Latvian Employers Association as being the best IT employer in Latvia in the last year. Yeah, so this is a great achievement for us because sometimes we are doing some improvements within the company, but we don't really know how other people look at you. Yeah, and when you're receiving some good, I don't know, the signal from someone else, it's always a pleasure to have awards like this. And speaking about the financial maturity and sustainability, it's really important, especially for larger companies, when they decide, shall we work with Zabbix? Because maybe Zabbix is really kind of a small company, maybe it's not so stable. But actually in Latvia, for example, all financial information of all companies are publicly available. Yeah, so you may get it actually for free. And this is some numbers. Starting from the first year of Zabbix, we've been constantly growing. And constantly growing number of in revenue and financial data, and also in number of people. Yeah, always it's about approximately 20%, 20, 25, 30%, 15% growth over all these years. So on the financial results, we are no longer kind of a small company in Latvia. In Latvia, we are a mid-sized company, and we also have some requirements. So our financial results needs to be audited by independent auditors. So that all information you see is audited by auditor companies. And we don't have any venture capital, so it's fully, actually it's owned by me, so I'm the only owner of the company. We don't have any venture capitalists on board. That's why we don't have such a pressure maybe on making kind of, I don't know, let's make more revenue, hire many people from the market. No, I really like this kind of steady development, kind of evolutionary development of the company, of the product. Yeah, so sometimes we may seem slow, but in reality, I'm always telling our people that let's make things faster. Okay, let's deliver new features faster. Yeah, so and having more people in a team is always helps because we really can deliver more value to our users. Thank you. Thank you very much. I don't know if you have some time for questions. Thank you. Rafael, any questions or no? No, it's okay. All right. Awesome. Okay, thank you. Thank you. That's for you. It's okay. Queridos, a gente está se aproximando agora ao nosso intervalo de almoço. Mais alguns avisos para vocês. Primeiro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores Platino. Então, uma salva de palmas para Imagonet da Colômbia, iOS do Brasil, JLCP do Brasil, Lunio do Brasil, Unirede Inteligência em TI do Brasil, nosso patrocinador Gold, Custom Monitoring do Uruguai, e o nosso patrocinador Silver, ADD Solution do Brasil, e o nosso apoiador Encontro Digital. Queridos, alguns avisos aqui interessantes, tá? A gente vai ter o nosso intervalo de almoço. É uma oportunidade incrível para que a gente consiga aí visitar os estandes, ter mais conhecimento desses casos de uso aqui distribuídos através das palestras. É também uma oportunidade para você encontrar um dos nossos palestrantes, conversar um pouco, falar do seu ambiente. Aproveite essa oportunidade que é única, ok? Deixa eu falar aqui para vocês sobre os workshops, só para dar um aviso, porque ontem foi um sucesso, várias salas com os workshops, o feedback foi muito interessante. Para que você saiba, tudo isso está aqui na nossa programação. Basta você fazer a leitura do QR Code, que está aqui logo abaixo do nosso crachá, e você vai ter essa programação. Só que, só para reforçar, a gente vai ter o exame dos ECS,
na Sala Colibri, 1h30, ok? Logo no retorno do almoço. Teremos aí na Sala Macuco Understand Zabbix Data Flows, ou seja, vai estender um pouco o que foi a palestra aqui. Esse workshop vai ser em inglês às 14 horas, ok? Zabbix, um amigo do compliance de segurança, na Sala Colibri também, com o time da Globo, que vai ser às 16 horas. Python mais Zabbix para monitoramentos personalizados, na Sala Macuco, ok? Às 16h30, com o time da iOS. Então, vamos para o nosso período de intervalo. Agora, o mais importante, quero que todos prestem atenção aqui no que eu vou dizer agora. Todos nós seremos conduzidos lá para cima, não é isso, gente? Vamos lá na recepção do hotel, porque nós vamos ter a nossa foto oficial. Quem não for agora, não poderá participar do evento no ano que vem. É brincadeira, ok? Mas, pelo amor de Deus, vamos todos agora. Vou no hotel, vou no quarto, não vai em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Vamos todos nós lá para a gente tirar nossa foto oficial, ok? Daqui a pouco, 1h30, a gente regressa e agora todos nós indo lá tirar a foto oficial. Obrigado.
Mi nombre es Ricardo Pinto, soy director comercial en Imagunet. Para Imagunet es importante continuar estando presente en los eventos de Zabbix. También hacemos nosotros también eventos y hay una sinergia muy buena con Zabbix. Colaboramos juntos y como Premium Partner pues, teníamos que estar aquí, ¿no? Entonces, la verdad es muy provechoso porque conocemos gente que tiene mismas necesidades o problemas que nosotros y traemos casos de éxito buenos con los que podemos impulsar negocios y también conocer qué dificultades se le está presentando a los otros partners y poder apoyarnos para salir adelante. Zabbix siempre ha estado impulsando la herramienta, siempre ha estado teniendo presencia con los clientes en redes, pero estos últimos 2 años han estado mucho más fuertes en la región y eso ha hecho que más gente conozca la herramienta, que las empresas que ya la conocían, pero ahora ven como un respaldo de una empresa de casa matriz que está ahí siempre acompañándolos y acompañando a los partners. Entonces da mayor credibilidad el hecho de tener el roadmap publicado y que incluso Alexei esté mostrándolo. Hace que tengan credibilidad y que las empresas sepan que hay una empresa seria detrás y nos ayuda a los partners a hacer negocios también. Que disfruten el evento, es un gran evento y hay muchísimo contenido de valor que le pueden sacar provecho tanto del área comercial para temas de negocios como también casos técnicos súper valiosos que creo que están muy interesantes los que he tenido oportunidad de conversar por ahí lo que van a presentar. Que disfruten del evento. Meu nome é Elcio Leite, eu sou diretor de parcerias e negócios na iOS. A ferramenta Zabbix a gente já tem dentro do nosso negócio há muitos anos. Como todos sabem, a iOS é uma empresa que tem como seu carro-chefe a parte de sustentação de ambiente. O ano passado, a nossa participação nesse evento foi extremamente importante, ganhou uma visibilidade muito grande no mercado nacional. Eu digo isso tanto em caráter de mercado público quanto em caráter de mercado privado. E chegar ao mercado privado junto com a Zabbix, para nós foi uma coisa muito importante e a gente conseguiu ter acesso a muitos gestores importantes desse segmento, principalmente no mercado enterprise, e que a plataforma acrescenta muito para isso. Que todo mundo tem que aproveitar ao máximo. Nós estamos falando de um evento de excelentes conteúdos, excelente importância, né? Profissionais que vão estar aqui, que são referências de mercado, e eu tenho certeza que vai ser mais um evento de sucesso entre as partes. Meu nome é Wagner Silva, eu sou líder técnico na JLCP. Então, a JLCP nasceu com o objetivo de ser uma consultoria especializada em monitoramento, voltada para o negócio. Então, hoje, digamos que 80% do nosso negócio é em cima de Zabbix, é em cima de monitoramento. Então, a ferramenta é essencial para a gente nesse momento. A gente acredita que patrocinar o evento é uma oportunidade, primeiro, de retribuir, por ser uma ferramenta open source, a gente tem um negócio em volta de uma ferramenta, e também a oportunidade de a gente chegar em mais pessoas, em mais clientes e dar mais visibilidade, além de apoiar todo o evento. E uma coisa que eu tenho notado nessa edição do evento é que não está vindo só a turma técnica. O pessoal que vem técnico de outros anos começou a trazer seus gerentes, seus diretores. Então, eu acho que essa frequência do evento, além de fazer o network entre todo mundo que já se fala ali pela internet e está espalhado pelo Brasil, também traz a oportunidade dos diretores conhecer um pouco desse meio técnico, mas também com uma visão um pouco mais de negócio. Todas as palestras que a gente dá e a participação do evento rende frutos por alguns anos. Então, muitos clientes chegam na gente, poxa, eu vi uma palestra que vocês deram falando de determinado assunto. E também, hoje, nas nossas reuniões comerciais, alguns pontos que a gente poderia estar trazendo ali numa reunião para não ficar chato, a gente manda o link da palestra, onde a gente trouxe com mais detalhes para o cliente também se sente confortável. Essa é a minha 4ª edição do evento, se não me engano. E eu estou presente em todas as edições que aconteceram desde a primeira vez que eu vim. E eu acho isso muito importante por causa, primeiro, do networking e principalmente da evolução. Então, cada vez que eu venho numa Zabbix Conference, eu vejo o quanto nós, como empresa, evoluímos, eu, como Robert, evoluí, e as pessoas que nos acompanham, todos os alunos evoluíram também. Então, sempre que tiver oportunidade, participem, façam networking, estejam presentes com a gente, que é uma oportunidade única de todo mundo estar junto. Eu sou o Vitor Formiga, eu sou diretor executivo da Lunio. O timing da Lunio está muito bem casado com o timing da Zabbix, né? A nossa empresa faz hoje 10 anos e eu acho que desde o início da empresa que a gente já tem alguma atuação com o Zabbix, quando o Zabbix ainda não tinha
muita penetração no mercado. Então, a gente meio que desbravou esse mercado num primeiro momento e à medida que a gente vai para novos eventos e vê a adoção do mercado, que a gente fica sabendo no mercado que as pessoas estão utilizando, é um grande facilitador para vendas, na verdade, porque a expertise e a skill a gente já tem. E a gente quer manter, na verdade, esse alinhamento junto com as Zabbix para poder fazer uma boa sinergia, né, e conseguir ampliar nossa participação no mercado. Bom, a gente teve uma experiência muito boa ano passado, né? A gente desenvolveu alguns contatos novos e se a gente teve um bom resultado ano passado, esse ano, com mais tempo de maturação, de parceria junto com as Zabbix, a expectativa era de ter mais cases para apresentar e ter mais resultado, inclusive, para apresentar. E quem ainda tem alguma dúvida sobre o mundo Zabbix ou quem ainda considera que o Zabbix é uma ferramenta, digamos assim, incapaz de atender as necessidades do mercado, provavelmente precisa conhecer um pouco mais, porque, assim, honestamente, eu acho que Zabbix se aplica à grande maioria dos casos de uso. Então, um cenário onde o Zabbix não seja aplicável, talvez seja um caso de exceção. Então, antes de considerar que o Zabbix não é a solução para os teus problemas, talvez pesquisar um pouco mais e conversar mais com pessoas que estão trabalhando nesse mercado há mais tempo. É a única mensagem que eu deixo. Me chamo Gabriel Pedroso, sou CEO da Unirede Inteligência em TI. O que motivou a Unirede a ser patrocinador da Zabbix Conference Latam mais uma vez, na verdade, é a história da Unirede. Então, assim, a tradição, o pioneirismo da Unirede, nós fomos o primeiro partner na América Latina, então desde 2008, então toda a nossa história nos remete a estar nesse evento. A visibilidade que a gente tem sempre com a Zabbix Conference é muito boa, então a gente aproveita muito essa visibilidade que o evento nos traz e também, claro, saindo deste evento vem negócios. Então, é vital para nós essa parceria com a Zabbix e principalmente a gente se sente confiante utilizando o Zabbix porque ele nos dá uma capilaridade, um alcance e principalmente uma confiança muito grande nos próximos passos que a ferramenta nos tem planejado para o futuro. Então, para nós, Zabbix e a nossa parceria com a Zabbix é algo muito duradouro e com certeza a gente vê que vai ser bem perene. Convido todos para participarem do evento, explorarem todas as conexões do networking que vai fazer aqui, já garantirem o seu espaço no evento do ano que vem. Nós vamos estar aqui e também nos procurem no nosso stand, venham conversar sobre as novidades que os Zabbix tem pela frente, que tipo de monitoramento que a gente está fazendo, os nossos casos de sucesso, casos de uso. Então, estou esperando todos vocês para conversar. Posso? Boa tarde, todos almoçados, com seu cafezinho aí para dar o wake up, ok? Vamos voltar aqui às nossas palestras, porém, quero destacar aqui, trazendo notoriedade uma vez mais dos nossos patrocinadores. Então, com uma salva de palmas, nossos patrocinadores Platinum, Imagonet da Colômbia, iOS do Brasil, JLCP do Brasil, Lunio do Brasil, Unirede Inteligência em TI do Brasil, nosso patrocinador Gold, Custos Monitoring do Uruguai, e o nosso patrocinador Silver, ADD Solution do Brasil, e nosso apoiador Encontro Digital. Uma salva de palmas. Peço a todos que estão aí no foyer, vamos entrar, vamos começar aqui o nosso momento de palestras. A dinâmica da tarde agora se define com as apresentações que vão ter um outro intervalo no coffee break, então fique atento. Toda a programação, mais uma vez informo, você consegue aqui, nesse QR Code, logo abaixo aqui do seu crachá, ok? Dito isso, vamos seguir para a nossa programação. Para falar sobre controle de validações médicas com Zabbix BSM, eu quero chamar ele, que é Business Dev Manager na CTL, na Argentina. Possui mais de 10 anos de experiência com Zabbix para monitoramento e controle de performance. Ele que é torcedor fervoroso do Boca Juniors e gosta muito do meu time, porque a gente deu uma lição no arquirrival dele de River Plate. Para quem não sabe, meu time é Flamengo. Eu quero chamar aqui meu amigo Gus. Por favor, suba ao palco, uma salva de palmas. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Un placer. Bueno, buenas tardes a todos. Mi
Mi nombre es Gustavo Boimorto, soy desarrollador de negocios en CTL. Como él bien dijo, primero soy muy hincha de Boca Juniors y después desarrollador de negocios en CTL. Hoy les vamos a hablar de lo que es el control de validaciones médicas. Primero les quiero contar un poco de lo que se trata esto. Esto es una problemática que nos planteó un cliente que tenemos nosotros en Argentina y pudimos darle respuesta gracias a BCM, que es un feature que salió con Zabbix 6.0. Entonces ahí pudimos conjugar ciertas cosas para poder dar respuesta a esta problemática que nos plantearon, que ahora vamos a hablar. Primeramente, contarles un poco acerca de nuestra empresa, CTL. CTL es una empresa de Argentina que da servicios de soporte y gestión IT en el ámbito de la salud hace más de 15 años y hace 5 años aproximadamente, en decisión de poder expandirnos y explorar nuevos negocios, es que nos acercamos a Zabbix y pudimos aplicar a ser partner certificados, certificar a todo nuestro equipo de especialistas y poder brindar los servicios de valor agregados con Zabbix. Eso nos permitió crecer en clientes, que algunos son los que ven acá en la presentación. Antes de adentrarnos a qué hace nuestro cliente, les quiero explicar brevemente cómo es el sistema de salud en Argentina. El sistema de salud en Argentina se divide básicamente en sistema público y sistema privado. El sistema público es administrado por el Estado, básicamente, y el sistema privado es administrado y suministrado por entidades de financiamiento médico, también conocidos como prepagas. Básicamente, yo elijo una prepaga, me asocio, pago una mensualidad para que cuando me voy a atender a un centro médico o voy a comprar un medicamento, la entidad de financiamiento médico es la que me los brinda por el solo hecho de estar asociado a esa prepaga. Entonces, ese es el ámbito privado y es del que vamos a hablar ahora. ¿Nuestro cliente qué hace? Nuestro cliente interconecta los sistemas de los centros médicos y de las farmacias con los sistemas de las entidades de financiamiento médico. ¿Para qué? Para que cuando uno se va a atender, en el momento se pueda chequear, obviamente, que haya pagado la mensualidad, que sea un asociado de esa prepaga, y el médico o la farmacia pueda asegurarse de que eso, la entidad de financiamiento se lo va a pagar a algún tiempo determinado, pero lo va a cobrar. Entonces, en el momento, eso se puede validar y queda todo. Y también un detalle importante, para la prepaga es importante poder llevar el gasto médico en el momento. ¿Para qué? Para que una persona no pueda hacerse un montón de estudios o comprar un montón de medicamentos y la entidad de financiamiento, por eso son entidades de financiamiento, esté perdiendo plata. Eso es una herramienta importante. Entonces, nuestro cliente lo que hace es, está en el medio e interconecta a través de distintos canales, canales web, publicación de APIs o canal telefónico, los sistemas de las financiadoras con los sistemas de los centros médicos o las farmacias para la validación. Como dato de color, nuestro cliente tiene como clientes 30 entidades de financiamiento médico y conectados más de 60.000 instituciones médicas, que serían los centros médicos, los laboratorios y demás, y más de 150.000 farmacias a nivel nacional. Un poco de las definiciones de negocio de este cliente, para tenerlo en cuenta, que es un modelo transaccional. Al estar en el medio, cobra por mensaje transmitido de punta a punta. Es un servicio obviamente 24/7, porque los servicios de salud son 24/7. Y actualmente cuenta con una infraestructura propia en un data center propio. No tiene todavía infraestructura en nube. ¿Cuál fue la problemática planteada? Esto, quiero hacer una salvedad. Esto tiene que ver también con una cosa que decía ayer Alexei, de extender un poco lo que es el alcance de Zabbix, no a una herramienta de monitoreo pura y exclusivamente de IT, sino más de un monitoreo de negocio. Entonces, esta necesidad planteada es de la parte de negocio, la parte de la gente comercial, la gente de gerencia de este cliente, que nos planteó que ante una caída de performance o algún problema en la infraestructura IT, ellos no podían sacar el indicador de cuál era la incidencia de ese problema en la cantidad de transacciones y por ende en la facturación mensual. Como cobra por mensaje, si no se transmiten mensajes, si hay una disminución en el mensaje, se factura menos. Entonces la idea era poder tener alguna idea y alertas, por supuesto, de cuando hay un problema total o parcial, cuál es estimar en realidad la incidencia de eso
en los números de la empresa. Para esto, lo primero que hicimos, en realidad el primer paso ya estaba hecho porque le dábamos el servicio de monitoreo IT a la gente técnica, fue desplegar y configurar todos los controles que tienen que ver con asegurar la disponibilidad del sistema de validación. Servidores, performance de enlaces, monitoreo de colas de mensajes y demás. Luego, ante esta necesidad, lo que hicimos fue aplicar BCM, configurar el árbol de dependencias y, por supuesto, como consecuencia, poder automatizar los reportes de SLA que da Zabbix. Y por último, lo que hicimos fue, pedimos que nos disponibilicen una API donde se va consultando lo que es la cantidad de transacciones en el momento, en vivo. Entonces, con eso pudimos armar la relación de la disponibilidad de la infraestructura IT con la cantidad de transacciones, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente. Cuento un poco, para verlo a grandes rasgos, van a ver que es muy simple, de hecho es muy simple de ver dónde están los puntos flojos en algunos casos de este árbol de decisión, como por ejemplo, como pueden ver a su derecha, el flujo de transacciones de telefonía que no tiene ningún tipo de redundancia, es simplemente un canal con una PBX y un servidor detrás. Si hay algún problema ahí, se cae el canal de validación, o el router de borde que no tiene una alta disponibilidad automática. Acá vemos el dashboard implementado. Lo voy a mostrar en 3 vistas, porque así se podía visualizar mejor, si no quedaba muy chiquito. Arriba tenemos los reportes de SLA por día y abajo lo que vamos viendo son las cantidades de transacciones cada 5 minutos. La flechita para abajo o para arriba tiene que ver con la relación de si aumentó o disminuyó respecto a los 5 minutos anteriores. Acá vamos a ver también lo mismo, las transacciones cada 5 minutos y abajo el acumulado diario, que es lo mismo que podemos ver graficado en el gráfico de abajo. Ustedes ven distintos números porque hay distintos tipos de transacciones. Las transacciones de alta frecuencia tienen que ver con las validaciones médicas en sí, de los centros médicos grandes. Las validaciones mobile son las que se hacen por aplicación, son los que comúnmente son los que van a domicilio a atender a los pacientes. Transacciones de farmacia, venta de medicamentos, transacciones telefónicas, lo llamamos también IBR, que tiene que ver con un canal de validación. Es el canal más antiguo en realidad, por eso ya es muy poco porque tiende a disminuir. Y en Argentina las transacciones que tienen que ver con odontología llevan una validación especial, por eso es otro tipo de transacción y está también catalogado de distinta manera. Y por otro lado, en el mismo dashboard, para relacionarlo, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de los servicios de IT. Arriba vemos lo que tiene que ver con las colas de mensajería, los servidores de validación y abajo lo que tiene que ver con los enlaces. Acuérdense que esto es muy acotado para una visión más de negocio y no una visión técnica. Los técnicos tienen sus propios dashboards y sus propias alertas. De hecho, lo importante de este dashboard después son las alertas implementadas por detrás. Las alertas tienen que ver con, por ejemplo, si acá vemos algo rojo, hay un problema con algún servicio de la infraestructura, las alertas al equipo técnico, sea la hora que sea, se van a disparar como están seteadas. Pero a lo que tiene que ver con el negocio, las alertas están relacionadas con la cantidad de transacciones. ¿Cómo podemos implementar esto? Fuimos analizando a lo largo de un mes, hora por hora, cuál era la media de transacciones y seteamos umbrales. Entonces, si hay una afectación parcial en algún servidor o alguna degradación de un enlace, a las 4 de la mañana, si no afecta el umbral de la cantidad de transacciones, no va a alertar a la parte de negocio, sí, por supuesto, va a alertar a la parte técnica, que es la responsable de la disponibilidad de los servicios. En cambio, si hay una afectación parcial de un servidor a las 16 horas, probablemente también afecte el umbral de cantidad de transacciones y alerte a la parte de negocio. Por supuesto, además, después está la reportería que relaciona lo que tiene que ver con el SLA de los servicios con la cantidad de transacciones para poder sacar un estimado de cuando se hace la facturación, por qué disminuyó la facturación en el mes. Básicamente y cortito es eso. Como conclusión, aplicando el árbol de decisiones de BCM,
y relacionándolo con la cantidad de transacciones, pudimos sacar la estimación que se está utilizando de cómo una afectación en la infraestructura de IT puede afectar el negocio de este cliente que es meramente transaccional y, en última instancia, en la facturación mensual. El dashboard original tiene algunos valores de facturación que esta vez quisimos sacarlo para no exponer los números de nuestro cliente. Sencillito. Muchas gracias. Tiene una pregunta, pero ahora, sí, perdón, pero pensé que como no... va a hacer la pregunta para ellos solamente, porque ahora tenemos... Directamente, como no veníamos haciendo preguntas, por eso. Uma coisa... Muchas gracias. Mais informal. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Agora a gente vai ter uma atividade muito interessante. Né? É o Zabbix Q&A. A comunidade tem um acervo de perguntas que foi feito para o nosso CEO e a gente vai ter a oportunidade de ouvi-lo através do mediador Victor Credidio, que vai subir aqui ao palco, e chamo mais uma vez o nosso fundador e o nosso CEO global, Alexei. Por favor, venha ao palco. Uma salva de palmas. Alô. Valeu, Rafa. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Essa sessão é uma sessão especial. Durante os primeiros dias aqui do evento, o pessoal estava chegando, eu passei com o celular mostrando um QR Code para alguns de vocês. E algumas perguntas foram selecionadas, algumas perguntas que eu vou estar fazendo ao Alexei, a gente vai estar fazendo em inglês. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, sinta-se à vontade para pegar o tradutor lá fora. Tá? So, Alexei, I will start to make some questions to you. These are some questions that were made by our visitors, the users. Okay, just some technical problem here. I don't know what to. Just a second. Okay, technology has beat me. Okay, here it is. So, to those who were at the fans workshop yesterday, we were able to have a small glimpse of the origins of Zabbix, the first steps of Zabbix. And I find that history really interesting. In short, we all know that you used to work in a bank, that you were a developer, and you were creating solutions for that bank. And at some point, you were just tired of doing repetitive jobs. So always having to access the servers to check the health of the servers and all. And what I'm really curious to know is about, it's not really about the Zabbix as a software or as a tool. What I really would like to know is what was the turning point? At what moment of your life you were like, okay, I will stop doing my actual job right now at the bank and I'll just focus on my energy and efforts on Zabbix. It was like a community tool, something that was just rising still. And what is that moment, that turning point? Yes, you're right. In the bank, I was working as a system administrator, so I was responsible for big Unix boxes like HPX, AX, also worked as a DBA, managing Oracle, Informix, DB2 databases. And on a daily basis, I was trying to check that everything is fine. Yeah, I did it manually. At that point of time, I realized that, okay, I need some automation. Well, I think every system administrator or lazy, including me, so I was trying to automate my work with some cron jobs and some Perl scripts and a Bash script. That's how Zabbix started. But actually, after this job, I've got another job. So which is not related to the bank industry. I've got another job, and but work on Zabbix on a monitoring tool. It continued. It really was my like a hobby project. I was so interested in the monitoring. Yeah. So and it evolved as a hobby project. Zabbix 1.0 was released. It received a very warm welcome from users. Users were telling me
sending my email, oh, thank you very much for your work, and it's really what motivated me very, very much to keep going, to continue working on Zabbix, yeah? But at some point I realized that some requests which I received were related to people were asking some commercial services, like, oh, can you provide a training for my team? Or could you please implement some feature in Zabbix? Our company will pay you. And at that point of time, I was thinking, oh, maybe it's a good moment to turn my hobby project into my kind of full-time job. Yeah? So it wouldn't be great if I would do my hobby all the time, yeah? And gets paid for this. And that's, of course, it was a very risky decision because it's open source, making money with open source. It's very, I don't know, it was really something new at that point of time. But, well, yeah, I think that's probably the best decision I ever made, I guess. Okay, so did you have any big worries like, okay, I'm going to start diving into this, and did you have some backup plan, some plan B that you were ready, like, okay, if this fails, I have this, or was it like a straight jump, a head jump in the pool? No, well, I didn't have any plan B. Of course, plan B is, well, just get back to find some other work as a developer or as a system administrator, but actually I was really so focused on my work. Like, it wasn't like 8 hours work, it was, well, many others, and over weekends, late nights, and so on. So I was really focused, and yeah, it's like, a real life project. You know what? When you like doing something, yeah, you do it with all your heart, yeah. So yeah, time doesn't matter. Yeah, it's just like there in the computer, and oh, it's about time to sleep now. yeah, exactly. Okay, we have some slides here about some historical events. Let's see if I can get on the screen. Okay, we have some pictures. They will appear here eventually, I believe. Okay. Here it is, some of the really ancient pictures. We have a young Alexei right here. And where did we get it from? Where did I get that from? Well, we have here the first conference in 2016, and you can see here Luciano, you and Luciano had more dark hair. It's quite a time right now. Me too, I guess. Yeah. Okay, so now Zabbix was created. You were focused on it and all. How was it like when you just got your first customer? Like you just said, okay, people start to come to me, and you were like, okay, I enable to start working with the thing that I created, with my hobby, and make money with it. Was it something really natural that just happened and you were, okay, I got this? Or was it like, what do I do? What is an invoice? Who do I need to contact to get this information? And how much should I charge this guy for what he's asked? Stuff like that. Yeah, well, it was really difficult because I'm an engineer, yeah, so I have kind of a brain of an engineer. I'm not so much interested in finance or accountancy or marketing or sales. So I'm really interested in Zabbix company, and I was only one in this company. Of course, it kind of scared me because I didn't know what to do, because they were asking for invoices, they were asking for kind of support agreements, and I actually had no idea how to deal with this paperwork. Yeah, so I had to spend lots of time researching this stuff and asking my friends how to I don't know, issue invoice. Yeah, it wasn't easy. Yeah, but regarding the first customer, I think I was really lucky because one of the local company in Latvia, actually this is the largest energetic company in Latvia, they wanted to run Zabbix under Oracle, and at that point of time, Zabbix supported maybe only MySQL and Postgres, and that company actually paid for development of the support of Oracle, and it really allowed Zabbix to leave the money we've got, allowed me to leave 1 year, and then I hired one engineer and then another one engineer, yeah, and then of course we've been getting more and more customers. So that was the start
that was the start of the Zabbix. rising of Zabbix. Oh, yes, yes. Okay, and for Zabbix as a company, what would you consider the most notable achievements or milestones that Zabbix has accomplished since its creation? Like a big event, some goal that you were for, I don't know, some maybe commercial goals like market cap, or I don't know, your range in the world. Yeah. Yeah, so I think looking back at the history of Zabbix, I don't do it often. I'm kind of looking forward, but sometimes, yeah, I'm kind of forced to look back and think what maybe should we do better, maybe some mistakes we've made in the past. I really think that the turning point, of course, was the decision to publish actually Zabbix as a free and open source software. I think that was kind of a key decision. I mean, kind of the major decision in the life of the Zabbix. And another, obviously, is establish a company. So actually, Zabbix got some good backing, kind of, and I started work on Zabbix 100% of time. I had no way back. Yeah, so because, yeah, I made this choice, okay, I will be working on Zabbix 100% of time, I will build a company on top to support Zabbix. I think these two decisions were really important. But later on, of course, there were many other decisions. Like, for example, a decision to work with the partner, to build a network of partners. This was a huge decision, also something new for me. The decision to establish local branches, like open a branch in Tokyo, and then in the United States, in Porto Alegre, also was really important decision. But I think, of course, I think it's end up about well, people maybe meeting some great people. So you can, we share your values, they share your vision, and then work together. I think that's kind of the basement of all those milestones, I believe, yeah. Oh, that's great. And we just talk about the first time in Brazil. We have some pictures, extra pictures. Look at that. Yes, that's Luciano, guys. And I believe that was the first training that you had. Yes. Right? When we came here for the first time. Yeah, I remember, and it was here in São Paulo, actually, as far as I remember. Yeah, and you see how official I was. It's because I am coming from banking industry, and in banking industry, we had a dress code. You need to look like this. Yeah, so that's why when I was doing trainings or any work, I've been doing it like this, like for 5 years, but then I gave up. Yeah, so. Really yeah, cool, well, really good, cool. good Okay, pictures. and you talk about community a little bit. Well, I believe that I'm correct to say this, that Zabbix is based on the community, right? Yeah. Everything started online with you sharing your code with the world, and now Zabbix community is spread around the whole world. Could you tell us a brief story of how that community started, and how did it feel to see something that you created reaching all the edges of the world? Like, what was your main feeling when you just started, okay, I'm just going to create this forum and post stuff online, and how were you surprised when it started to get thousands and thousands of visitors all the time? Yeah, I think community and this feedback from users or users' communities, this is basically the same thing to me, is really what kept me moving forward. Actually, at the very start of Zabbix, when I just released the first version of Zabbix, 1.0 Alpha 1, it was in 2001, yeah? And what really kept me going is this feedback I received from early, we may call them early adopters of Zabbix technology, yeah? So they wrote me some thank you letters. Okay, oh, thank you, I'm using your product. Well, it's great, it helps me. And it really is that what motivated me for a very long time. Those small emails, the small messages and signals coming from a community. Yeah, but then, of course,
when Zabbix 1.0 was released, it became kind of a more kind of stable product. Then the company was established. We saw that, well, in many countries, there were kind of the huge growth of the community members, including, well, Brazil and Latin American countries, or Japan, or Russia, or some countries in Europe. And yeah, I was really, I don't know, it's like you do something and people appreciate your work. It's a really warm feeling that something you are doing is appreciated and it's used by other people. So that still motivates me so much. Yeah, that's great. And I started using Zabbix at 2015, 2016. It was version 2.3, 2.4, or 3.0, something around that. Yeah. And yes, the community in Brazil was already active. And not only in Brazil, but in Latin America overall. We had a lot of blogs and personal blogs. People used to share stuff on their own blogs and YouTube. And at what moment did you, Alexei, as a person, and Zabbix SIA started to look at Latin America as a potential market? I believe it was at the same time, right? Yeah, I think it's not that I'm thinking in a kind of market terms, that Latin America is a good market, or maybe, I don't know, Japan is a good market. It evolves differently. So at the beginning, we just see and feel that we have many users in some areas of the world. For example, here in Brazil and other Latin American countries. And actually, of course, the good signal about Latin America was the invitation, the previous slides, the invitation from the Unirede company, from Luciana, to come to Brazil and make the first training here for Brazilian users. And then I've been also invited to FIBRASIL conference and participated many times. I don't remember, maybe 3 or 4 times, maybe more, something like this. And it really, and I was really getting kind of more and more kind of this feeling that Zabbix is important for Brasilia, for other Latin American countries. That's how it's actually evolves. It starts with community and users. It's always community. It was never like something, oh, I need to make money. No, it was no, absolutely not. It's actually, it's really comes like a secondary thing. Yeah, if you do something good, okay, well, probably money will follow you. I don't know. That's how it worked for Zabbix at least. That's great. That's great. I like that line of thinking. Okay, and let's see. Is there a remarkable moment of the community, your favorite community moment in all history that you're like, okay, I'll save this in my heart forever until I die? Like I don't know, the first conference, the first time that you meet with the guys in Japan, when you went there for the first time, anything like that? Well, yeah, I think these are those moments when I have these in-person communications with the people, with Zabbix users. Of course, conferences, first Zabbix Summit, our participation in different events. But I think what really, what really touches me, and when someone comes to me and tells, "Oh, thank you very much for your product. Because of your product, I managed to build." A company, I managed to, grow my family or something like this. So I really see that when someone is telling me that Zabbix made a difference in kind of a personal life, so to say, it's really what makes me feel very good. Very good. Oh, that's great. That's actually related to the next question, because I don't know if you see you like that, like the father of Zabbix, like Zabbix was a small child that you created from the first and saw it growing. And how do you feel about the popularity of Zabbix? And of course, your own popularity, because you are a popular guy. You are the main star of the show here. How do you feel like that? Are you a shy guy? You're okay with this? Well, I don't know. I think I'm trying to avoid these things. Okay. But again, it's really
it's really good to see that the things we are doing maybe far away in Europe, in Latvia, in Riga, we are developing software, designing software. It's really good to see that it's being used all over the world. Yeah. And the good things we are doing, I don't know, we are implementing some features. We are doing some, I don't know, business service monitoring, the previous talk, or be some visualization and something. And then I really love the feedback what we receive afterwards. Could be positive feedback. Sometimes it's not so positive feedback, but still it's like a very, I don't know, kind of vibrant feeling, yeah. So I really feel that we are so much connected. Yeah, we're all so much connected in a Zabbix community. Yeah. Mm-hmm. That's great. So going forward to the next topic here, partnership. Talking about partners, yeah. And there's a really recent picture. Here we have some from the last summits, and we have one that happened, I believe, in the last year for the Brazilian partners meeting. Yes. So, okay, talking about partnership, it also came from the community, of course, and right now we have over 250 partners in the world. How did the idea of the program appears? Like, when was the first thing, okay, this sounds interesting, I'm going to do it like this to reach the, what was your goal, where the idea came from? Where did the idea came from? Yeah, I think probably we realized very quickly that being a small company, and at that point I think we were like a company of 10 people, maybe even less. It's really hard to be, it's just impossible to be close to all our users all over the world. Yeah? And that's why this idea of a partnership came up. Okay, instead of doing everything by our own, let's our partners to be involved, because there are many, I don't know, many cultures, many countries, many people speaking a different language that we do, and obviously I think it's a really kind of obvious step. So let's have someone else to help you. Let's give our partners a chance to do actually exactly the same as we do as Zabbix. Provide a good services to customers, but all over the world. Yeah, so that was really important, yeah. Okay, so for everybody that's watching right now, not only here in the room, but also online, what could you say for them if they want to become, I don't want to turn this into a marketing or commercial stuff, but if people are interested in becoming partners of Zabbix, how they can start, how they can contact our team? Well, it's very easy. So you just go to zabbix.com, to the partnership section. It's all information is there. So I think the main point here is, are you interested in Zabbix? Yeah? Are you interested in monitoring, or are you interested in a kind of long-term relationship with the Zabbix company, with Zabbix community? And if the question to this answer is yes, then yeah, you're very welcome to become our partner. Well, absolutely, we'd love to see you. Yeah. Yeah, that's great. So I think we skipped one. Okay, no problem. Next topic is about the product itself. We have some questions, not only the product, the software of Zabbix, but also the services that we provide as a company. And there's one specific topic on this, the trainings, courses, and this time we have, and all the questions were like anonymous, but we have this question coming from Patricia, and she made a really interesting question here. Due to the relevant growth of Zabbix and the notorious needs to amplify the certifications path, what is the future of the official certifications? Is it possible that in the future we have separate streams of training for specific areas, like, for example, a professional certification focused on advanced deployment, security, advanced problem detection, something that people could just, okay, I want to follow this trail and become this kind of expert with Zabbix?
Yeah, actually, it's a very good question. Yeah, because as a product gets more complex, as we introduce more and more functionality in Zabbix, it's really hard to fit everything in one training session. So, for example, a long time ago, I think that photo from São Paulo, it was like 2009. It was only one training program available at that time. But then we have introduced another one, then another one. Now we have also these extra trainings for specific topics. And I really can imagine that in the future we'll have really like a special kind of directions for different, maybe based on use cases or based on, as it was put in question, for example, kind of security paths or maybe, I don't know, visualization or integration path in the training. It's absolutely possible. Yeah, I think that it may happen in a 2 years' time, in a few years' time in the future. Yeah. Okay, that's awesome. Okay, now. Okay, I think I jumped something here. Just many people are curious about the the business model of Zabbix. We are always talking about this. Zabbix is free, it's open source, you can use for whatever you want. And many people don't know this, but many people ask this. How does Zabbix make money? So could you talk a little about this, the main services that we provide? Or Yeah, so again, Zabbix is really unique, I think. Not so many companies that delivers on free and open source software and have a sustainable business built on the free and open source software. Yeah, and Zabbix is. We choose a path of providing services, additional value. So we give our product away for free. But what we do, we provide all sorts of services on top of Zabbix, of our product. Yeah, there are some support services, subscription support services. We do provide turnkey solutions. We do provide trainings. We do provide also template building. So many different consultancy services also. When we consult our customers how to build their monitoring, how to build using the best practices. So maybe if you would talk to kind of venture capitalists, they will tell you, oh, this is not scalable because you cannot get the growth like this if you would sell, I don't know, licenses, or if there will be price per device you monitor. But anyway, at this moment, Zabbix is a very sustainable business. We have enough money to grow Zabbix. We have enough financial resources to hire more people, to hire more engineers. So I'm fully satisfied. So actually, I think we found a very good balance between giving as much as possible to our users and our community on one hand. On other hand, we have enough resources to keep growing our company and our product. Yeah, and I really hope that Zabbix will continue to do so in the future. Yeah, that we'll do all our best. Okay, so now I have a really straight question. What is Zabbix's approach to continuous product development and improvement based on both customer and community feedback? How is shaping the project's direction, and how does Zabbix development team prioritize and decide on new features and enhancements for the future releases? It's difficult, yeah. In Zabbix, I'm responsible for the roadmap, so I'm making decisions what is going to the roadmap and what's not going to the roadmap. Of course, I'm talking to people in Zabbix. We have most of conversations. It's really easy to convince me if someone has good arguments, yeah. But still, I have kind of end word on any decision when it comes to the roadmap. You give the final call then. Yeah, exactly. Someone needs to make it, yeah. But so when it comes to roadmap, again, there are some kind of strategic directions
which we are moving to go, like for example the visualization, like for example HA load balancing and I know redundancy, the availability of Zabbix for cloud monitoring. So there are some kind of strategic vectors of development. So we do some strategic features. Then we look what Zabbix community are looking for. So just evaluating those feature requests. Also, we take some part from our feature request tracker and implement the most important features, but not only most important, most voted. Not only most voted, but sometimes we take some smaller features which we feel are blockers. You know, if you don't have this feature, you cannot use Zabbix for a specific use case. We also take these features. Of course, we have something from a backlog, but it's really, and we communicate constantly with our enterprise customer, asking them, so what do you want in Zabbix to be implemented? How do you use Zabbix? Or what is missing in Zabbix so you can extend the scope of monitoring in your company, yeah? And actually, really, the whole roadmap is kind of a balance of interests of many stakeholders, yeah? Community, strategic features, our vision, basically, our customers, and of course some things which comes from backlog, yeah, some backlog from a development team. So it's really, I don't know, having millions of developers. If I had millions of developers, we could implement everything, yeah, like tomorrow. But since we have limited resources, we need to choose. We need to pick up what will be implemented in the next major release. So well, it's not easy. It's not easy. Okay, so you see, guys, it's not that easy as you like when you vote for something like, oh, I wanted this on Zabbix. Not that easy, guys. Yeah. Okay. Sometimes it's not like kind of pragmatic decisions. Sometimes those are decisions which are based on kind of intuition. You know, it's like a feeling that you are doing something right or you're doing something wrong. Yeah. So there is no kind of strict algorithms or step by step when you can see if this will be implemented or not. No, it's more than that. Yeah. Okay. So next questions are about the future of Zabbix. Yesterday we talked about the plans for the next 7.0 LTS version and the amazing features that are coming, some huge changes. But we have some questions also related to the future of the company. What are the next major steps of the company? Are we going to have new offices around the world? Do we have something planning already? Anything that you could give us a spoiler about? Yeah, obviously we are always considering maybe different locations for offices, but it's not about kind of our decision to open office. It's more about finding good local partners, good local people in those locations. Yeah, this is one thing. But again, speaking about the company, I'd love to deliver the value and the better product faster, in a more faster way, in a more agile way at this moment. And it really requires, I think, a bigger team of developers and bigger team of analysts. And I want to have more resources in Zabbix company for R&D job, for research and development. Yeah, so I think the future of Zabbix company is to have more kind of distributed team, yeah, distributed across our branches and our offices we have, which would work as kind of as one team, yeah. So the distribution and the local growth of branches and the communities is really important. Yeah, that's what I've been thinking about. Because at this moment, for example, the product is being developed now. But in the future, I'd love to see it more distributed across the world.
Yeah. That's great. That's great. So you'd say next 3 to 5 years we might have something like Maybe that. even earlier. Yeah. Okay. And what about the plans to continue the innovation of monitoring? We had some questions related to AI from the fans of ChatGPT yesterday on the fans section. And is the dev team dreaming or planning to have something like that to help the monitoring or the triggers to better analyze the behavior of the environments? Yeah, obviously, that's exactly, I mentioned the R&D teams and Zabbix, and that's what I would like to see. I'd like to spend more researches on, more time on research of emerging technologies. And I'm also, I mean, when I saw ChatGPT for the first time, it was like a magic moment, yeah, for me. Really, it's kind of mind-blowing what is available now. And of course, I'm not kind of expert in artificial intelligence, so I'm not the best person to ask this type of questions, but I see that there could be a very nice a synergy, especially in the way how we as humans may communicate to, say, kind of a monitoring tool or observability tool. So maybe instead of this kind of web front end we are communicating to and looking at the graphs, there will be a kind of absolutely different way, more like a voice or I don't know. There are kind of many ideas in my head. I mean, but I think that of course these models which are used by the ChatGPT, the language models and so on, I think they may be applied to monitoring relatively easily. But the main question, of course, is the outcome, and can we trust? Yeah. So this is kind of the matter of trust. The insights and the results which are generated by AI, can they be 100% trusted and verified? I think this is kind of the big question. But still, I believe it's something that we need to be, I don't know, to spend more time, we as Zabbix, to learn more about these technologies. Absolutely, yeah. Okay. So you see, guys, maybe AI in Zabbix, maybe? Zabbix GPT. Zabbix GPT. Okay, another trending topics that we have around there. A lot of things are leaving the ground and going to the cloud. And a lot of people always ask, like, does Zabbix has anything like SaaS support, or does Zabbix even plan on having something like that? Like Zabbix becoming a service as a software as a service, or do we always need to have Zabbix on premise? Do we have plans around that topic, something like that? Well, what can I say? It's coming. Coming. Okay, let's keep this. Let's keep this to us. Last question, and this time is still talking about the future, but this is more like a philosophical question, thinking question. If you were able to send a message to the young Alexei way back in time, he's just starting to study programming, so you have the opportunity to give him a message. So what kind of message would you give to yourself, your past self? Yeah, I think it's a very difficult question. I don't know really. I think maybe a message not to myself, but the younger guys. I believe it's really important to find your talent, yeah, and to follow your talent, yeah. That's what I would suggest to everyone. So if you are interested in I don't know, in painting, or you're interested in designing some things, or you're interested in something else, I really believe that it's very it's really, that's what all humans need to do. Just follow your talent. Follow your talent. So that would be your message to the next generation of developers? I think so. I believe it's really important. It's really important. That's exactly, maybe to some extent, what I did, because I
I wanted to build this software, Zabbix, which would monitor. I spend all my energy, my effort. I'm still very, very interested in this area, and that's what kept me going, regardless of different difficulties. So it wasn't always easy, as you can imagine. There were some difficulties, some disappointments, maybe some conflicts in some cases. But anyway, there must be some kind of a bigger idea you follow. Yeah, so that's probably the message. I don't know. Okay, I would send myself some lottery tickets or something like that. But that's all, guys. Thank you, Alexei. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks. We have some questions here. Okay. And we have a time for Okay. What do you think? What do you think? Want to Okay, answer no more? problem. Sure. Is here. Okay. We've got some more questions, I think. Yeah. Let me see. Some questions now live. Okay. Okay. It's in Portuguese. I have to translate. Just a second. Question related to tags. We will have a management place of tags inside Zabbix itself to manage the tags, because some guys have really huge environments with a lot of tags, and they keep a lot of spreadsheets with this. And does Zabbix has any plans to get that inside Zabbix itself? Yeah. Actually, I'd love to have this implemented. I call this feature like a tag policy. So you would define a policy for the tag usage in Zabbix. For example, what tags are allowed on a host level, what tags are allowed on an item level, what values of a specific tags are allowed. And I think this should work in a combination with this, how it's called, auto-completion of tags. Because at this moment, there is no auto-completion. It's really easy to make mistakes. I don't know, caps, non-caps, letters. But the combination of auto-completion with the tag policy, which would be defined on a global level, at least on a global level, I think it will make tag usage much more easier, especially for bigger environments. Yeah, it's coming. Okay, the next question. What are the incentives to Zabbix for the users? So they can tell their company that Zabbix is a valuable tool in their companies, because a lot of guys are like, I love Zabbix and all. What would you think would be the best argument to sell Zabbix to those companies, the bosses and stuff like that? I don't know. I think this is a trick question, maybe. No, it's not a trick question. I'll try to explain. For example, that's what we see, how Zabbix is adopted normally. Some engineer installs Zabbix. He's not asking a boss. He just installs Zabbix for his work. Okay, to monitor something, to do some work for him, to do some automation and monitoring. And then, okay, this engineer understands, this is a good tool for me, for team members, so it gets introduced to team members. Team members also understand, this is a good tool, yeah? And then it ends up that the company is using Zabbix for some very kind of a critical monitoring. And then I think this is the right time to go to your boss. When you already have a Zabbix doing some work in your company, some valuable work, so you go to the boss and tell, hey, you see, okay, our SLA now is much better than it was before. Why? Because we are using Zabbix for monitoring. Yeah, or now we have a good visibility of what's happening in our company. Why? Because now we have Zabbix reporting us about the different problems. So I think this is the best strategy. Instead of going to boss and telling, hey, let's install Zabbix. It may not work, but maybe show the value of Zabbix, kind of a business value of Zabbix. Because boss is not interested in most cases in technology. They're interested in, I don't know, say risk management or what? Budget, yeah, for example, yeah, how much money should be spent.
and so on. Just try to talk to a manager using his language, is the language of the manager, because managers, they don't understand things like open source, non-open source, I don't know, Linux or VI, Emacs, whatever. No, it's yeah, manager speaks different language. Yeah. Okay, this is an interesting one here. Is Zabbix always going to use the one-size-fits-all module for the product, or as Zabbix moves forward and moves to monitoring the business operation, do you see the need to fork into different products like Zabbix that's specific to do this and another one that's specific to business? Yeah, yeah. Actually, this is a very good question. Yeah, at this moment, I'm not sure how I think. Maybe in 2 years' time or 3 years' time. At this moment, I'd like Zabbix to keep going as a single product. But if you want to use Zabbix for different needs, I don't know, say for IoT monitoring visualization or for alerting or for data processing, since we will support this kind of in data ingestion, data streaming, so it could be used for data processing, whatever. It's all can be done through configuration, yeah? And that's the strategy of Zabbix development. We'd like to make Zabbix as flexible and as adaptable to different use cases as possible. So single product, but you can, by configuring it, yeah, by adjusting configuration, by giving different rights to different parts of UI, you can really tailor Zabbix to fit your needs. I think that's, at least at this moment, I think it will work this way. Yeah. Because even here we see that Zabbix is being used for absolutely different use cases. So it's the same product, but it's used differently. Some customers using, partners using for business service monitoring, some are using to monitor, I don't know, IoT, some are using to monitor something else. And this is the same product. I don't really see now how it can be split into different products, yeah? Yeah, that's the answer probably. Okay. One question about APM. The feature is on the Zabbix roadmap. Do you think this new implementation can insert Zabbix into new markets to replace enterprise softwares and keep being a free tool? Yeah, obviously it will be a great additional value to Zabbix users. Yeah. At this moment, of course, it's all in the early stage, so I cannot tell you how it's going to be implemented because because at this moment the data model, I think it's the main question here is about data model in Zabbix. Yeah. Now it's very focused on the metrics, which is very structured data, but as we move to open telemetry support, collection of events, we will start working more with unstructured data, and it will introduce additional challenges, especially for the team of architects. We need to understand how to implement it. But anyway, I think we'll find a solution. But at this moment, it's a little bit early to tell how it will be implemented, at what benefits it will deliver to users of Zabbix. Okay, so I think that's all for today. We have some time still, but one of the questions that you might be waiting for this. Why the name Zabbix? No. Yeah. Yeah, well. Yeah, I've been asked this question so many times. Yeah, basically, if I ever write a book about Zabbix, yeah, so I will explain maybe. Yeah, but okay, let's keep it secret for now. But anyway, so Zabbix is the history of the name of Zabbix is that I was trying to invent a unique name for my monitoring tool when I was about to release it. So I spent I had a product, I had my the software, which was at that point of time when it was not released was called, I think, Sysmon,
or something, system monitoring, something like that. Yeah, but then when I wanted to release it publicly, I discovered that, oh, sysmon is already taken by someone. Then I tried to invent some other names, like a supermon, like a netmon, like netview, whatever. And all those names were already taken. I did some Google or AltaVista search, and yeah, I realized very quickly that I am not the first person to use these words. And then I started inventing some unique names in a combination of different letters, and that's how name Zabbix came to my mind, and I think it is really a good name. Yeah, and what you say, it's the right pronunciation. You defend like it's Zabbix, Zabbix, Zabbix. I call it Zabbix. So it's Zabbix, guys. Thank you again. Officially. Officially. Thank you again. Thank you, guys. We know. Finally. Muito bom, gente. Que legal, que momento interessante, né? Para dar prosseguimento aqui às nossas palestras, no tema Gestão de Recursos de Cloud com Zabbix na Globo, eu quero chamar aqui ao nosso palco ele que é um ZCP e um ZCS também, analista de soluções na Globo, possui atuação direta com o Zabbix na empresa e atua no desenvolvimento de soluções em monitoração. Quero chamar ao palco Caetano Giraldi, e ele também que é engenheiro da computação e também atua como analista de soluções de infraestrutura na Globo, na equipe de back-office. Pedro Martins, uma salva de palmas. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Caetano, estou aqui junto com o Pedro, representando o time de back-office monitoração da Globo. A gente gostaria também de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente na Zabbix Conference Latam. É uma oportunidade da gente compartilhar um pouco das nossas experiências dentro da Globo com o Zabbix. Na Globo, a gente tem um hack de cultura voltado à inclusão, sobre a autodescrição. Então, eu vou rapidamente passar, depois o Pedro faz a dele. Eu sou um homem branco, cabelo preto, curto, estou vestindo uma polo azul marinho e uma calça bege. Eu sou o Pedro, também homem branco, cabelos curtos, estou usando uma camisa azul escura e estou usando uma calça jeans. Bem, então a gente trouxe o assunto sobre gestão de recursos na cloud com o Zabbix na Globo. A gente gostaria, antes mesmo de começar o conteúdo... paradinha tá aí. Antes de começar o conteúdo, contextualizar um pouco a galera sobre o ambiente Zabbix na Globo. Hoje, a gente conta com aproximadamente 23 localidades. Nessas localidades, a gente tem distribuído cerca de 100 e pouquinho proxies, um pouco mais disso. São proxies que são responsáveis aí pela coleta de monitoramento. E aproveitando isso, a gente gostaria também de trazer um pouco da nossa apresentação do ano passado. A gente abordou o início da migração para GCP. Então, a gente saiu do on-premise e partiu para GCP, sendo o nosso provedor principal, mas não o único. Nesse processo, a gente iniciou, o Zabbix estava com cerca de 15 mil NVPS, é um número expressamente elevado, e ao desenrolar aí da migração para GCP e para demais clouds, a gente notou que esse número ele veio diminuindo. Atualmente, a gente está com 11 mil, cerca de 11 mil NVPS. Ainda continua sendo um nível muito alto, mas essa diferença aí de aproximadamente 30%, ela se deu justamente pela migração dos nossos workloads para a cloud. Muitas aplicações elas sofreram uma certa sanitização, né, que era normal. Outras aplicações elas viraram plataforma as a service, então isso acabou refletindo que o nosso NVPS ele diminuiu um pouco. A gente trouxe um pouco desse assunto mais para contextualizar a galera, talvez aí da complexidade do ambiente Globo. A solução que a gente trouxe primeiro aí é a Status Cloud. Com esse movimento, então, que a gente iniciou no passado,
de mover os nossos on-premises para a cloud, a gente percebeu a real importância, além de monitorar, de metrificar a saúde dos recursos da cloud, a gente entendeu que é de suma importância também trazer isso de uma forma visível. Então, a gente tem diferentes painéis que os times eles acompanham nessas métricas, e quando vem acontecer algum problema em uma determinada aplicação, fica fácil de fazer esse correlacionamento de eventos. Então, alguns dos assuntos que foram citados aí durante ontem e hoje é a questão de causa e sintoma. Então, a gente pode se dizer que um serviço, estando indisponível na cloud, ele afeta diretamente o nosso produto. Então, por isso, a grande importância em acompanhar esse tipo de métrica. O nosso primeiro caso de uso foi consumindo a API da OCI. Aí muitos podem se perguntar, né? Talvez seria até uma pergunta isso. A gente enfatizou tanto esse Move to Cloud com o provedor GCP, e nosso primeiro caso de uso foi com a OCI. Justamente pelo ambiente da OCI, ele está recebendo pouca porcentagem das nossas aplicações. Basicamente, são serviços de banco de dados Oracle. Então, ele torna-se um ambiente muito mais controlado e ao mesmo tempo, um ideal para a gente fazer a homologação de um tipo de solução como essa. E, certamente, o maior desafio dessa demanda foi a gente mapear os serviços de cada região. No próximo slide tem um painel, talvez fique mais claro. Segura um pouco. Dá para voltar? Opa. Aí. Então, a gente entendeu que a relação desse serviço do provedor de determinada região, a gente precisava relacionar ele com as nossas aplicações. Então, por exemplo, se a gente tem lá na OCI serviços de Oracle rodando, certamente, se a gente vier a ter algum tipo de problema com esse ambiente, dependendo de um serviço que for afetado, vai ocasionar uma instabilidade na nossa aplicação. E, claramente, o nosso próximo passo é expandir esse conceito para as demais clouds. Agora sim. Esse painel é um painel dentre vários que o pessoal de operação, é um telão que eles acompanham. A gente aqui trouxe a performance da Cloud OCI como um todo. Do lado a gente tem o painel de alertas, né? Então, caso esse monitoramento identifique algum tipo de alerta, é ali que vai printar o alerta para a operação acompanhar. A gente dividiu em 3 regiões nesse caso, é só um recorte do nosso painel, isso daí, senão ia ficar massiva de dados. A gente trouxe São Paulo, Vinhedo e Ashburn. Então, não sei, acho que não deve estar tão claro. Mas a gente tem diferentes quantidades de componentes por regiões, justamente porque cada região ela te provê serviços diferentes. E a gente trouxe o monitoramento desses componentes de forma individualizada também. Aqui um exemplo muito claro, seguindo também com o banco de dados Oracle, que a gente costuma usar, é justamente um problema num serviço como esse que afete uma aplicação nossa que esteja rodando em cima do Oracle. Então, esse é um painel que a galera lá, o pessoal ama, porque é fácil de correlacionar, de identificar, e de ajudar, talvez, numa possível solução aí, talvez o time responsável pela aplicação, a que for fazer o debug, eles já batendo o olho aqui conseguem um melhor direcionamento. Antes de passar para o próximo assunto, vocês podem estar se perguntando por que a gente está usando um telão do Grafana. A gente comentou na apresentação passada, na Zabbix Latam 2022, que o core da nossa ferramenta de programação é o Zabbix, para o agregamento de métricas e de alarmes, e a gente utiliza muito Grafana como solução de exibição, mas por uma questão de regra de negócio. Hoje nós temos mais de 400 data sources no Grafana, então ainda é interessante a gente ter essa ferramenta para poder agregar tudo. A gente também utiliza o Zabbix como opção de exibição, principalmente utilizando a funcionalidade dele de mapas. A gente tem um exemplo disso mais na frente, só que antes disso eu queria levar um novo caso de uso, saindo um pouco do universo da OCI e indo para a GCP, que é sobre cotas e limites. Uma das propagandas que você tem quando você está se movendo para a cloud é que os recursos da cloud são infinitos. E quando você tem bolso para poder pagar,
você consegue fazer o provisionamento dessa infraestrutura. Só que, à medida que o tempo vai passando e o seu ambiente vai crescendo, você vai vendo que não é exatamente assim infinito. A gente teve um caso de uso que levou ao desenvolvimento dessa solução, que foi com o time de banco de dados. Durante justamente a migração para a cloud, a gente tinha uma ferramenta que era utilizada pelo time de banco de dados, que basicamente fazia o clone de um banco de dados que estava on-premise e jogava ele para a GCP. E nisso que ele jogava para a GCP, eram copiados todas as regras de firewall e as forward rules para as regras na GCP. O tempo foi passando, essa aplicação foi sendo utilizada e um dia ela parou de funcionar. Fomos fazer o debug e o que a gente descobriu, ela bateu uma cota de firewall. É muito importante a gente ter o controle sobre quantos recursos estão sendo utilizados na GCP, porque você pode cair numa situação dessa. Você tem uma aplicação que está funcionando há meses, não tem nenhum log de erro, e você tem um erro silencioso como esse, que é um erro de cota. Mas o que é exatamente uma cota? A GCP, especificamente, divide a cota em duas categorias, cotas e limites. Qual a diferença dessas duas? Eu gosto de dizer que quando você está prestes a estourar uma cota, é porque o seu ambiente cresceu demais. Quando você está prestes a estourar um limite, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Cotas, no geral, elas podem ser ampliadas mediante uma solicitação com o provedor. Limite, não. O limite ele é definido por design e foi feito assim para poder fazer com que o seu projeto na GCP obedeça às melhores práticas de provisionamento e também questões de segurança. Um exemplo clássico de limite, se eu tenho uma service account e eu estou criando chaves para você acessar essa service account, quantas chaves você pode criar? 10. Eu criei 10 chaves, quero criar uma 11ª. Liguei para o meu provedor, ele vai dizer não. Quanto mais chaves você tiver para uma service account, isso pode gerar um problema de segurança. Então, por isso que esses limites na GCP são chamados de hard limits. Você não pode ampliar eles. Aqui nós temos uma solução que é a recomendada pela Google. No caso de cota, existe uma API para você buscar as informações de cota. Resumindo como que funciona essa solução, você tem uma Cloud Function que tem permissões a nível de organização. Essa Cloud Function coleta informações de cota de todos os projetos debaixo daquela organização, manda para um BigQuery que vai fazer o processamento desses dados, e então vai ser exibido pelo Data Studio e vai ter a parte de alarmes vindo pelo Cloud Monitoring. A gente, por questões de compliance, por questões de filosofia de design, por questões também de custo, a gente fez uma simplificação geral dessa estrutura, ficando mais ou menos assim. A gente ainda tem um começo bem semelhante, é um Cloud Function puxando informação de API, só que ao invés de você ter uma Cloud Function só a nível de organização, a gente faz esse deploy por projeto. Por causa de quê? A gente tem a filosofia de monitoring as a service. Nem todo projeto faz sentido você monitorar a cota, porque nem todo projeto usa uma quantidade massiva de recursos. Então, quando você tem um projeto como esse de banco de dados, que tem uma quantidade significativa de recursos, é mais interessante você utilizar essa função. E o Zabbix está basicamente substituindo o BigQuery e a parte de envio de notificações. A gente recebe um payload JSON que é tratado dentro da Cloud Function. O Zabbix tem a regra de descoberta e vai gerar os itens prototypes, que são as informações de cota daquele projeto. Vai ter a parte de exibição do Grafana e vai ter a parte de envio de notificação, abertura de incidente via ServiceNow, notificação via Slack, e-mail e outras formas de mídia. E, desse lado daqui, temos basicamente a mesma infraestrutura, só que para limite. Qual a diferença de cota para limite nisso daqui? Limite, você não tem uma API para poder puxar esses dados. Como que eu puxo esses dados se não tem uma API? Isso daí foi bem difícil, precisou de uma solução bem criativa, porque limite, geralmente, é um valor hard-coded e que você acha na documentação. O que a gente fez, então? Existe um recurso na Google chamado Asset Inventory. Ele guarda basicamente tudo que você tem do seu projeto e organiza isso numa tabela. Nós exportamos essa tabela para o Cloud Storage e a nossa Cloud Function busca alguns padrões dentro dessa tabela e correlaciona isso a algum limite. E com isso, a gente pega o valor que é hard-coded e faz a comparação para poder ver o quão próximo que nós estamos. Depois disso, segue o mesmo fluxo. Passamos um JSON para os Zabbix, que faz o tratamento desses dados, exibe e manda os canais de notificação.
Aqui nós temos um exemplo desse dashboard. Está um pouco granulado para poder ver aqui, só que justamente a parte de regra de firewall e de forward rule é justamente o que está mais, que tem um maior consumo. Só que agora a gente tem um insumo para poder pegar esses dados e antes que a aplicação tenha algum problema em produção, a gente consegue solicitar o aumento dessa cota. Boa. Acho que é super importante, então, a gente tenta evidenciar ao máximo o quanto que o Zabbix ele vem ajudando a gente num negócio como um todo, apoiando a gente em tomada de decisões. Essa é uma outra solução muito interessante também. A gente, digamos, aí, usando o termo de que aproveitou a vontade de comer com a fome, a gente tendo essa arquitetura do monitoramento muito bem distribuída geograficamente, a gente usou disso para monitorar um determinado serviço, tendo diversas origens. Então, a gente consegue metrificar a partir de qual origem aquele serviço pode estar sofrendo uma certa degradação ou uma indisponibilidade. Pode passar? Aí a gente tem o caso de uso do Backstage. O Backstage nada mais é do que o nosso serviço de login. É uma camada de abstração. Então, por exemplo, hoje você tem um login via LDAP e Single Sign-On. Então, o Backstage, ele é um produto desenvolvido lá pela Globo, ele é uma camada de abstração justamente de login. Então, acho que nem preciso dizer tanto a importância de um serviço como esse, um serviço de login. E, novamente, a gente tem um recorte de um dos outros painéis. O do meio está nomeado como Backstage, mas pode se entender como GCP. Dentro da Globo, esse conceito do Backstage ele é um conceito bem sólido, então o pessoal entende aí de que Backstage significa GCP, justamente pelo serviço master estar rodando na GCP. Eu falei que a gente tinha aí 23 localidades, a gente exemplificou só com 2, justamente para não ficar também novamente uma massiva de dados aqui, mas a gente pode acompanhar que a performance de um serviço ela pode variar partindo de mais localidades. Aqui não sei se está muito bom para ver, mas é partindo de RJ e SP. Então, a gente monitora esse mesmo serviço do Backstage de localidades diferentes e sendo GCP, Azure e OCI. Isso ajuda muito na hora que o pessoal precisa fazer algum tipo de virada de serviço. Então, como a gente tem uma grande quantidade de pessoas utilizando esse serviço, a gente tem que ter um downtime muito pequeno em relação a isso, até mesmo porque se a gente vier a ter problemas, o rapaz lá, o carinha que vai debugar, ele precisa, certamente, a primeira coisa a fazer é logar no ambiente. Então, ele é um serviço de extrema importância para a gente. Para fechar aqui a apresentação, a gente está saindo um pouquinho do universo da cloud e vindo no universo de telecom. Quando você contrata um plano de internet para a sua casa, você assina um contrato com a operadora e nesse contrato está exposto um SLA. Os SLAs para planos para nós, pessoas físicas, geralmente é regulado pela Anatel. Só que o valor de SLA é muito baixo para ser uma solução corporativa. Por conta disso, as empresas oferecem pacotes corporativos com SLA, que aí sim chega na casa dos 99%, para poder garantir uma maior disponibilidade de serviço. Tendo um SLA assim de 99%, já faz sentido você ter uma monitoração para poder identificar o cumprimento desse contrato. É muito difícil você metrificar isso por via de reclamação. O operador que está lá na ponta falou que a internet caiu. Só que com os Zabbix, a gente consegue juntar esses dados e ter um insumo para poder confrontar as operadoras sobre a diferença entre o SLA contratado e o SLA que veio do mês. Aqui nós temos novamente um mapa do Zabbix. Essa daqui é a rede MPLS da Globo. Como vocês sabem, a Globo atua no Brasil inteiro. Ela tem, então, rede em todas as localidades do Brasil. E, para a gente garantir o máximo de SLA possível, a gente trabalha com a questão de redes redundantes. O que é exatamente redundância? Por exemplo, todo mundo que veio aqui e que está no hotel, provavelmente tem este cartãozinho daqui. Esse cartãozinho magnético serve para 2 coisas: você acessar o seu quarto e usar o elevador. No primeiro dia que eu vim aqui, esse cartãozinho parou de funcionar. Eu tive que ir na portaria e requisitei para esse cartãozinho
ser remagnetizados. O pessoal remagnetizou meu cartão e me deu um segundo cartão. Agora eu tenho um cartãozinho redundante. Isso daqui que é a redundância. Só que uma coisa curiosa que aconteceu comigo e que a gente também observou nesse relatório foi que hoje, na hora do almoço, voltando para o meu quarto antes da apresentação, os meus 2 cartões pararam de funcionar, eu tive que remagnetizar os 2 de novo. Aí, chegamos nesse próximo ponto daqui. A gente começou a perceber um detalhe nos relatórios de mês a mês. Em algumas localidades, sei lá, Rio, São Paulo, Minas, a gente percebeu que o link principal e o link redundante estavam caindo nos mesmos dias e nos mesmos horários. E com esse relatório de SLA, a gente passou a conseguir ter um insumo não só para poder identificar que o contrato estava sendo cumprido, porque muitas vezes a internet caía e o link redundante não funcionava, só que ainda estava dentro do SLA, só que também para poder ter um insumo, para poder descobrir qual é a melhor combinação de operadoras para poder dar o maior número de SLA efetivo no final do mês. E então é mais uma forma que a gente está utilizando os Zabbix para tomada de decisão, não só para poder confrontar os contratos já existentes, mas para poder decidir qual é a melhor empresa a ser contratada. E o que eu tinha para poder falar era isso daí, gente. Agradeço novamente pela presença daqui. É a nossa segunda conference, só que a primeira na condição de palestrante. Muito obrigado. A gente tem tempo para algumas perguntas. A primeira é: como é realizado o controle do crescimento dos dados da Zabbix? Ele até fez uma sugestão aqui da informação. Imagino que existem diversos projetos com microserviços hospedados em Kubernetes, Nomad, etc. Como fazem para monitorar os serviços de forma dinâmica e automática? Quer que eu repita ou tudo bem? Não, tranquilo. Então, a nossa infraestrutura dos Zabbix, quando a gente mudou para a GCP, ela também sofreu um upgrade. A gente agora está utilizando a estrutura em Kubernetes, a gente está utilizando o Argo para poder cuidar dessa infraestrutura e, basicamente, o jeito que a gente faz para poder tratar a quantidade massiva que a gente tem de Zabbix, a gente tem algumas coisas. A primeira delas é a divisão da base de dados. A gente tem uma base de escrita e uma base de leitura. Isso daí serve para poder evitar que o constante assédio que a gente tem na nossa plataforma afete o desempenho dos Zabbix. Então, a gente tem, se não me engano, 5 bancos de leitura e um banco de escrita. E o Grafana também ajuda bastante nisso, por causa que a gente move um pouco desse fluxo de leitura para dentro do Grafana, e além de outras soluções que são, por exemplo, a nossa solução do próprio Argo, que faz o auto-scale da parte de hardware da nossa infraestrutura. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Acho que é bem esses pontos mesmo. A gente também oferece, o Pedro comentou, que a gente tem a filosofia aí de entregar a monitoração como serviço. Então, a gente tem a abstração da API do Zabbix, a gente chama de Gbix, e é através dessa API que a galera faz requisição para, acho que, uma boa porcentagem de ações dentro do Zabbix. Então, vai desde criar uma monitoração TCP, criar uma monitoração de Oracle, criar regra de manutenção. Então, muitas das ações que a gente, como administrador do Zabbix, faz através do front, a gente tem esse controle através da Gbix, que é uma abstração da API default do Zabbix. Outros 2 pontos que eu lembrei agora é que a gente tem algumas rotinas de sanitização. Uma delas a gente identifica quando um host está desabilitado faz muito tempo e joga ele numa rotina de deleção. Se não me engano, um host desabilitado por mais de 7 dias entra na rotina de deleção, depois fica mais 14 dias nessa rotina até ser eliminado. Isso daí impede que a gente fique processando dados que são inúteis dentro dos Zabbix. E também a gente tem alguns projetos futuros para poder monitorar da própria plataforma. Tem um que ainda está para ser priorizado, só que é um Zabbix para poder monitorar o próprio Zabbix. Enfim... eu acho que se a gente for ficar falando aqui, vão surgir vários assuntos. São muita coisa. Eu tenho mais uma dúvida que eu acho que pode ser interessante. A Globo ela tem uma relação com os Zabbix de mais de 10 anos. Mas aí, falando sobre cloud,
óbvio que houve, no mínimo, um pensamento sobre uma outra proposta de ferramenta, uma outra proposta de prosseguir através de com cloud. Por que permanecer com os Zabbix? Então, essa é uma questão um pouco complexa, né? Os recursos da cloud e do Zabbix, a diferença é que, por exemplo, o Zabbix ele tem a capacidade de monitorar múltiplas clouds dentro da mesma plataforma. Antigamente, antes da gente adotar o Zabbix, a gente tinha um problema que nós tínhamos dezenas de ferramentas para poder monitorar coisas diferentes. O Zabbix ele serviu para poder unificar todos esses tipos de monitoração e colocar num ambiente só. E também tem a questão dele ser open source e da manutenção de custos. Todas as ferramentas de monitoração que existem na cloud possuem um custo intrínseco. A gente mostrou aqui a nossa solução de monitoramento de cotas, por exemplo, a gente substituiu o BigQuery pelo Zabbix também por questão de custo. E também, é claro, os Zabbix, além de monitorar todos os recursos, a gente monitora a própria cloud. Então, a gente tem um fail-safe, digamos assim, de quando a monitoração da cloud falha. Qual é essa diferença de custo? Estou brincando, só falar isso. Muito obrigado, uma salva de palmas, gente. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Bom, agora, seguindo as nossas palestras, um caso de uso. Para falar sobre monitoramento de redes neutras na FIBRASIL, quero chamar ele, que atua com o Zabbix há 11 anos. É líder da equipe operacional Zabbix na Lunio, empresa parceira Certify Partner nosso. Participante ativo da comunidade Zabbix Brasil e um dos idealizadores da comunidade Zabbix no Pernambuco. Ele que tem muitas histórias, meu amigo Danilo. Por favor, sobe ao palco. Uma salva de palmas. Obrigado, pessoal. Tá aqui. Mas aí, como é que explica? Como é que eu esquema? Só... Passa. Volta. E apontar. Isso. Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui nesse palco novamente, né? Contemplando aí, compartilhando experiência com os amigos. Né? É muito interessante as palestras, né? Tem algumas que eu vou citar, né? Que eu gostei bastante e que podem nos ajudar aqui no nosso caso de uso, tá? Hoje a gente vai falar um pouco da parte de redes neutras. Eu não sei se todo mundo... Quem aqui é de telecom? São poucos. Esse ano não está tão ativo nessa parte de telecom, mas redes neutras, né? Redes neutras é algo que veio para revolucionar o mercado. Né? Então, a gente vai falar mais um pouco. O Rafael já me apresentou, né? Então, sou um dos fundadores da Lunio, 2013, junto com o Paulo, a gente fundou a Lunio, né? E hoje a Lunio conta com 4 sócios, né? Eu, o Paulo, o Vitor e o Ivanildo, que estão aqui presentes no nosso stand, tá? Atuo com os Zabbix há mais de 11 anos, ZCS, ZCP, ZCE, algumas certificações, tá? E sou um dos criadores da Zabbix Pernambuco, junto com o nosso amigo Victor e nossa amiga Lívia, né, que não estão mais com a gente aí nesse cenário, mas ainda continua ativa, tá? Bem, falar um pouco da Lunio. A Lunio, esse ano, completa 10 anos de existência, né? É muito motivador, porque a gente conseguiu escalar um pouco os nossos serviços, sair um pouco da nossa região, que é o Nordeste, e vir para o Sul, né? Uma novidade que a gente está, esse ano ainda, abrindo uma filial aqui em São Paulo, né? Então, para atender esses projetos voltados para as empresas do Sul e ficar mais próximo ao nosso cliente, tá? Bem, e a gente vai compartilhar um pouco da nossa agenda, né? Falar um pouco de rede neutra, onde a FIBRASIL está inserida nesse contexto, tá? A arquitetura da solução, elementos de redes que foram monitorados nesse cenário, microserviços, a gente teve uma palestra agora muito interessante, muito legal, né? Instrumentando as aplicações, né? Integração e desenvolvimento, automações e estatísticas, né? Tudo isso aí, esse misto voltado dentro desse case, está interessado a rede neutra, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? O que seria a rede neutra?
pessoal aqui no Brasil gosta muito de inventar alguns nomes que já existem, né? Serviços que já existem. Então, antigamente, antes não, a gente já tinha a parte de swap, troca swap, transporte, etc. O que é rede neutra no Brasil? Ou em todo o mundo? É o compartilhamento de infraestrutura. Ou seja, a gente tem um problema sério no Brasil, que é a questão de infraestrutura no dia a dia nas grandes cidades, principalmente, né? Cabeamento. Quem nunca passou por um poste aqui na frente que está cheio de cabo, etc. Então, isso é ruim para a imagem da cidade. Isso é ruim até para quem opera com telecom, porque você tem todo um custo. E, para quem não sabe, em algumas cidades você só pode passar até 5 cabos nesses postes. E o que acontece é que a gente vê por aí. Então, a chegada da rede neutra vai permitir compartilhar essa infraestrutura, né, e vai fazer com que outras empresas consigam utilizar essa infraestrutura sem a necessidade de fazer um grande investimento naquela região, naquele local. Então, você só precisa entrar em contato com a FIBRASIL, né, e seguir esse processo aí interno com eles, que é a parte comercial que eu não consigo passar para vocês. Tá? Bem, como é que funciona a rede neutra? Eu tenho um backbone, FIBRASIL, né, exemplo. Operadora 1, operadora 2, operadora 3 contratam os serviços da FIBRASIL e lá na porta PON eu entrego para diversos clientes, tudo de forma segmentada. Então, tem clientes ali em um determinado OLT, que numa porta PON tem cliente A, cliente B, cliente C, e que passa pela mesma infraestrutura, democratizando esse acesso. Tá? E aí, a gente levando em consideração, a FIBRASIL é uma empresa nova, né? Foi criada aí recentemente pelo Grupo Telefônica, teve umas aquisições, teve uma parte da venda de alguns ativos, né? De porcentagem de participação, mas ainda assim a Telefônica ela está inserida nesse contexto, né? Então, ela foi constituída em 2020 e o cenário de serviço da FIBRASIL se integra realmente a essa parte da estrutura de cabeamento, né? Se a gente verificar a imagem específica, você tem ali a parte da central PON, GPON, toda a estrutura de rede compartilhada pelos postes, etc., até chegar na OHGU ou ONT do cliente final. E isso tem diversos pacotes lá comerciais que vocês podem verificar junto com a FIBRASIL como é que funciona esse cenário. Tá? E aí, quando o cliente entrou em contato com a gente, existia um desafio gigante, que era, eu tenho dificuldades nesses cenários e eu queria saber se os Zabbix conseguem me atender. A gente analisou, né? A gente já tem uma expertise em relação à questão de telecom, a gente consegue te atender tranquilamente em relação a isso, mas eu preciso saber qual a sua perspectiva, onde vocês querem chegar com isso, né? E aí, ele elencou alguns pontos, né, relacionados à questão das necessidades, né? Eu vou falar aqui os macros, né, que seriam a monitoração de KPIs, performance, elementos da rede, né, AGGs, OLTs e sistemas. A ausência de métricas, na ferramenta atual que eles possuíam, não tinham algumas métricas específicas, e eles estavam precisando dessas métricas, até previsto em contrato. Topologia ativa da rede, então mapas, topologias e discoveries das interfaces, né? E, lógico, customização de dashboards, que a ferramenta atual que eles possuíam não tinha essa flexibilidade. Perfeito. Vamos em frente. E aí a gente foi entender o cenário da FIBRASIL. Cara, como é teu cenário? Como é teu ambiente? Tá, eu tenho 1.500 elementos de rede espalhados. Perfeito, até aí tudo bem. Eu atendo mais de 20 estados. Perfeito. Mas eu tenho um cenário muito legal aqui, que é o último ponto. Até 2024, eu tenho aí mais de 5 milhões de home passes disponíveis para contratação. Ou seja, a gente está falando de um projeto que pode chegar a 5 milhões até 2024 de portas ativas. Então, isso é muita coisa. Imagina você com 5 milhões de clientes na rede, né? Então, você tem que gerar toda a estrutura de reportes, você tem que passar toda a estrutura para o seu tenant final, para ele poder consumir, entender como é que está o status de serviço que está sendo compartilhado pela FIBRASIL. Então, isso é muito interessante, né? E aí a gente tem que pensar na arquitetura. Cara, como é que eu vou pensar numa arquitetura para sustentar mais de 5 milhões de possíveis
clientes. Perfeito. Cloud, escalabilidade. Eu posso crescer a qualquer momento, né? Eu posso crescer de acordo com o crescimento da FIBRASIL. Então, a gente optou por um cenário de GitOps, né, junto com o Kubernetes, implantado em cima. Aqui a gente está com a topologia mostrando o Azure, mas toda a topologia foi implantada em cima da AWS, no EKS, né? Então, a gente tem toda uma estrutura de entrega como código. Então, a gente parte aqui, deixa eu ver se eu consigo... Opa! Não vai. Tem um... Cadê o Rafael? Como é que... O laser. Não está indo. Tá, mas vamos lá. A gente tem a parte do deploy, né, onde os DevOps do nosso time trabalham em cima da infraestrutura como código. Então, eu tenho ali a entrega para o meu repositório passa por uma pipeline que tem os containers buildados no nosso registry, tá? E a gente faz a entrega lá no nosso cluster, né, com os pods específicos, Zabbix, o Zabbix Server, o Zabbix Front-End. Tá, vou pegar isso aqui. Também não dá para mostrar, mas tudo bem. E aí eu tenho todo o cluster, toda a parte do cluster AKS, onde eu tenho o Zabbix Web, o Zabbix Server e o Grafana, né? Eu tenho, a parte de banco de dados foi algo mais específico, porque a gente pulou do serviço, da parte de plataforma com serviço da Azure e passou para uma instância onde a gente pudesse utilizar o timescale, porque aí sim a gente consegue trabalhar com particionamento automático, compactação na parte de dados, até estrutura de replicação para alguns cenários que a gente vai apresentar aqui mais na frente. Tá? E aí a gente parte para o primeiro momento, que é o monitoramento de telecom. O projeto foi dividido em 3 fases: monitoramento de telecom, sistemas e infraestrutura. E aí a gente vai seguir aqui um pouco da parte de telecom. Quais os elementos contemplados dentro do projeto? Monitoramento de AGGs, BNGs, OLTs e POPs. Toda a estrutura de facilities também, né? Dentro das métricas, links, tráfego, tudo do dia a dia de telecom, OSPF, BGP, PPPoE, ONTs, tenants, né, separados por tenants, que eu tinha que dar uma visão para os tenants específicos. Então, eu tenho um cliente A que tem, sei lá, um exemplo, 1000 clientes comigo, eu tenho que dar a visão só daqueles clientes, não posso dar a visão de um outro tenant dentro do projeto, né? E aí, dentro desse cenário, a gente utilizou 4 tipos de métricas, né, 4 tipos de coletas de dados: SNMP, Get Trap, Zap Sender, External Script e Simple Check. Mas a gente teve um desafio. Qual o tipo da OLT? Nokia. Quem trabalha com Nokia aqui? OLT Nokia? Alguém? Não. Vocês não sabem qual é a dificuldade de trabalhar com Nokia, tá? Muito complexo. Muito complexo. As árvores da MIBs, elas são distribuídas de forma desorganizada. Então, você não consegue fazer com que consiga dar match em alguns cenários de index, e você precisa ter algumas soluções que precisam ser desenvolvidas. Foi o que a gente fez. A gente criou um app chamado App Lunio, internamente, que trabalha com Zap Sender, mas ele fica responsável para ir na OLT, coletar toda a estrutura, fazer os correlacionamentos. De acordo com o index, ele vai identificar a GPON, vai criar o nome da GPON, vai subir para o proxy, e do proxy ele envia já pré-processado para os Zabbix. Quando eles enviam para os Zabbix, a gente tem uma particularidade, porque o proxy, como é que trabalha o proxy? Ele não vai no banco de dados dos Zabbix, ele vai no history. Ele vai no history, né? Então, ele vai na tabela no cache history e já insere aqueles dados no banco. Então, isso foi uma otimização por parte nossa. Nesse tempo, a gente não tinha a nova feature da 6.4, né? Que é a parte de SNMP, que mudou totalmente. Isso vai nos ajudar bastante. Então, provavelmente, esse projeto morra na próxima versão, que a gente já está fazendo os testes, né, envolvidos, e, consequentemente, ele vai sair do cenário. Mas esse cara, eu consigo trabalhar com itens, com master itens e itens dependentes. Então, eu pego aquela solução de uma única coleta da OLT, para não sobrecarregar a caixa, faço uma única coleta, correlaciono todas elas, crio dentro do meu Zabbix Proxy toda a estrutura, envio para o meu Zabbix Proxy para o master item, e com base nisso eu crio os itens dependentes de toda a estrutura, tanto da porta POM quanto da porta das ONTs, né? E aí eu tenho aqui um próximo ponto, que seria uma demonstração das ONTs, onde a gente pega
contagem de fragmentos de erros, polarização, distância, RX, TX, temperatura e também a outros itens específicos. Tá? Mas dentro desse cenário, mesmo sendo um cenário com 1.500 hosts, a gente sabe que o cenário ele tende a crescer bastante em uma velocidade gigante. Né? A gente precisou fazer com que o nosso time N1 participasse do projeto. E como eu vou fazer um time N1 participar do projeto se ele não tem tanto conhecimento em alguns itens dos Zabbix? Mesmo a gente treinando, eu vou criar situações onde ele possa popular a base de dados, possa orquestrar as Zabbix sem ter que acessar o sistema Zabbix do cliente. Né? Então, a gente criou algumas automações, principalmente no cadastro de host. Ele já está como um módulo novo na feature dos Zabbix, tá? Mas a gente criou um aplicativo em desktop que automatiza todo o processo de cadastro do host. Então, deixa eu só habilitar aqui para a gente ver. E a gente criou essa aplicação, onde a gente faz a autenticação via token, conecta lá na base do cliente, né? Já entrega esse produto com a autenticação para o nosso analista N1, para que ele siga a planilha de importação do cenário. Então, o cliente ele pode me mandar um arquivo CSV, um Excel, a gente trabalha, manda para o N1, o N1 sobe toda a estrutura com base nos requisitos aqui. Então, ele seleciona os grupos que estão cadastrados lá dentro da planilha que a gente recebe do cliente, seleciona o template, seleciona o proxy e faz o submit lá para fazer o cadastro de forma automática. Né? Então, esse aplicativo a gente disponibiliza para todos os da empresa, porque quando a gente precisar de uma importação em massa, a gente já tem uma forma de fazer isso sem ter que trabalhar a nível de código em cima da API. Então, o aplicativo ele já consegue cadastrar tag, cadastrar macros, né? Macros em lotes. Então, a gente já faz toda essa estrutura aí de forma automatizada e garante que o pessoal não acesse diretamente a ferramenta do cliente. Tá? Então, aí faz o cadastro em lote, eu posso utilizar um serviço CSV aí para fazer todo o cadastro. E aí, a parte de host, onde escolho o tipo do agente, o hostname, o IP, a porta e etc. Então, eu consigo fazer de forma flexível aí. Tá? Isso aí a gente já tem tanto em módulo dos Zabbix como em aplicativo desktop que a gente fornece para os nossos clientes. Perfeito? Deixa eu só finalizar aqui, só para vocês entenderem. Aqui eu estou fazendo um teste, inclusive na parte da subida, a gente gera um log também, né? Todos os itens. Subiu, gerou o log, deu erro, só para mostrar. Então, você consegue tratar em deu erro para subir novamente, fazer algo do tipo. Tá? E lá nos Zabbix a gente apresenta a solução. Então, são alguns pontos de automação que o Hernandes passou e, na palestra de ontem e que eu venho complementar. Né? Então, aquela parte de a automatização que o Hernandes tocou bastante no ponto, vamos automatizar. Essa é a nossa cultura na Lunio. Então, quanto mais você automatiza, menos custo operacional. Tá? Então, esse é o nosso dia a dia. Então, finalizando, a gente também teve uma necessidade específica dentro do projeto, que foi a criação de mapas. E aí, eu até brinquei com o pessoal lá no momento, cara, eram 50 mapas. Tudo bem, quando a gente foi ver que pegou toda a relação, partiu para 300 mapas. Sem condições de você fazer 300 mapas com uma equipe, né? Então, e a gente sabe como é a dificuldade de fazer mapas nos Zabbix. E aí a gente utilizou a integração com esse, o AWX e a API dos Zabbix, para que a gente criasse um form para o nosso N1 fazer esse trabalho. Então, ele tem um script inicial que ele executa, gera um CSV, esse CSV já vem trabalhado de acordo com um grupo, você seleciona um grupo específico, você diz o grupo que você vai verificar, de acordo com o nome, ele já vai buscar ele já gera um Excel com todas as informações, qual o host ID, qual o hostname dos hosts que estão contemplados naqueles grupos, quais as interfaces que nós temos interesse e quais os trigger IDs dessas interfaces. E com base nisso eu consigo popular o form do lado, um Ctrl+C, um Ctrl+V, dá um submit e ele sobe já um mapa de acordo com os tipos. Né? Então, ele vai ter tipos específicos. Eu tenho
mapas específicos, triggers sendo associadas às interfaces de forma automática, e toda a estrutura, acho que está pequenininho aqui, mas toda a estrutura aqui voltada para os itens de sinais das interfaces. Tá? Isso é um avanço na parte de automação, porque a gente conseguiu entregar praticamente já mais de 80% dessa parte de mapas, de acordo com essa integração e automatização. Tá? Parte de sistemas, e aí quando a gente entra em sistemas, foi a parte que foi mais complexa dentro do projeto. É muito simples, se a gente voltar 10 anos atrás, acho que até menos, a gente tinha aplicações monolíticas. O que seriam aplicações monolíticas? Eu apresentei isso no workshop ontem, foi super legal, né? A galera interagiu bastante. E o que são aplicações monolíticas? Cara, é um front-end, um back-end, banco de dados e está tudo certo. Para a gente era perfeito monitorar dessa forma. Tranquilo. Agora a gente segue para um cenário mais complexo. A gente vai para microserviços. E quando a gente entra na estrutura de microserviços, você começa a ter desafios gigantes. E é esse desafio que a gente tem que contornar. Exemplo, eu tenho clouds distintas, módulos distintos, eu tenho containers, eu tenho módulo rodando em Docker Swarm, módulo rodando em Kubernetes, serverless, eu tenho bancos de dados não relacional, com módulos diferentes. E o pior, eu tenho times diferentes para cada módulo, trabalhando em cada linguagem específica. Então, eu tenho um módulo que trabalha na linguagem em Python, um back-end Python, um módulo que trabalha com PHP, outro módulo que está em Go, outro módulo que é legado, ou seja, um sistema legado que era monolítico, mas eu criei um microserviço para coletar informações daquele cara e eu preciso monitorar. E aí? A gente que trabalha com Zabbix, a gente sabe. E aí eu deixo um alerta aqui até para o Alexei, que é o seguinte, a gente precisa do OpenTelemetry ou alguma solução voltada para APM o quanto antes. Eu não quero mais passar por isso na minha vida. É super simples. Por quê? O que acontece? Eu tenho que coletar informações dos pods nesse cenário. E, às vezes, um pod ele fica sem funcionar e ele não destrói, independente da aplicação. Ele não destrói, ele não reconstrói. O replica set dele dá algum problema, ele não sobe e tal, algo do tipo. Mas eu preciso ter informação ali, principalmente de performance. Ah, quantos usuários estão conectados naquele cara? Não sei. Ah, eu lancei uma nova feature. Perfeito, eu tenho que instrumentar a aplicação para trazer essa informação. Tudo bem, você lançou uma nova feature, eu quero testar, eu vou jogar em produção. Quantos usuários acessaram essa nova feature nessa semana? Eu não tenho essa informação. No cenário monolítico era fácil, agora está difícil. Onde ele está rodando? Qual a linguagem? Então, tudo isso aí é passivo de monitoramento, mas a gente precisa se concentrar na solução final, que é facilitar o dia a dia do profissional de monitoramento. Então, aqui a gente passou por um período muito complexo. Por quê? Se eu tenho um pod dentro da solução que apresentou um problema, e lá no front-end do usuário, o cara conseguiu fazer o cadastro, mas quando ele foi fazer o submit ou algo do tipo, tem alguma integração por trás do back-end e não conseguiu fazer, o que é que acontece? Quem vai saber que foi aquele pod que aconteceu um problema ou algo do tipo? Esse é o ponto. Né? Então, preciso ter monitoramento fim a fim e distribuído. E aí eu tenho alguns cenários que isso aqui é informação pública, tá? Que está no site da FIBRASIL, de alguns endpoints que eles fornecem para ter a parte de network como serviço, lá, mais integrações do RP de seus clientes. Né? Então, você pode se conectar, fazer integrações com os seus RPs para fazer as consultas específicas a nível de performance, a nível de cadastro, viabilidade, etc., e outros pontos. Esse era o nosso desafio, monitorar todo esse cenário e entregar essa disponibilidade dos sistemas. E aí a gente partiu para um processo muito complexo, que seria instrumentar as aplicações. A gente utilizou o Prometheus, né, fazendo toda essa integração, que já tem nativa dos Zabbix, para a gente poder fazer essa instrumentação. Bem, eu tenho alguns exemplos ali, um Hello World, eu vou dar uma adiantada aqui, que o meu tempo está acabando, mas, teoricamente, a gente precisaria instalar a biblioteca do Prometheus, buildar essa biblioteca no processo de build lá da imagem do Dockerfile, trazer e instrumentar o código. Quando a gente passa a instrumentar o código, a gente fez uma pequena alteração no processo lá do discovery da parte do Kubernetes, né? Que já vem nativo lá, o template Kubernetes já vem nativo dos Zabbix. Na parte de pod, a gente fez uma alteração para que a gente, em vez de trazer os pods como itens de serviço, a gente colocou ele como host prototype. Com base nisso, eu pego o IP
e dou um get lá na parte do export do Prometheus, que já está instrumentada a aplicação. Então, quando eu passo para instrumentar uma aplicação, é super simples, mas é trabalhoso. Então, eu preciso alterar toda a parte de código, adicionar algumas funções relacionadas ao Prometheus, qual o tipo da função e etc., para que no final a gente tenha essa carinha aqui, o pod sendo executado com a aplicação em uma porta 8001 e o Prometheus sendo executado na porta 8000 nesse caso, que eu pego as informações de tudo, questão de acesso, quantidade de status de erro 400, erro 503, algo desse tipo. Tá? Então, eu pego todas o processo do template do Kubernetes, que faz popula aquele item do IP e traz todas as informações ali através do HTTP Agent, e com isso a gente segue o fluxo de desenvolvimento, que já foi muito falado aqui. E aqui é um cenário real dos sistemas da parte do RabbitMQ, onde a gente pegou direto de um pod trazendo todas essas informações. Né? E aí a gente consegue montar cenários de monitoramento de infraestrutura de Kubernetes com todo o cluster. Aqui a gente utilizou itens específicos da parte de mapas, tá? Utilizando grupos e tags. Cada discovery que a gente criou, a gente teve que mapear toda a aplicação, o que é RabbitMQ, o que é Celery, o que é Kafka, a gente criou um discovery para cada item dessa aplicação, e dentro desse cenário, a gente fez a população do seguinte, eu vou pegar a tag, vou pegar grupo, vou associar, e aí a gente consegue ter os status em cima desse cenário. Então, aqui eu tenho replica set, deployment, tem itens relacionados a Kubernetes, que do monitoramento de Kubernetes, mas também eu tenho itens aqui ao lado dos pods, consumo e estatísticas aqui dos pods. Memória no heap, memória heap da parte de Java, então diretamente dos pods. E aí a gente tem uma estrutura de serviço sendo monitorada. Tem toda a parte do TMF, que é a API que é utilizada para as integrações, onde a gente consegue verificar toda essa estrutura de incidentes relacionados à parte das APIs. Integrações e desenvolvimento. Nesse processo, a gente precisou desenvolver um AMIB para os Zabbix. É complicado, eu sei, porque o outro sistema ele não aceita, ele não tem APIs disponíveis. Então, para fazer a integração, a gente precisou criar um AMIB para os Zabbix, para importar nesse sistema, e o sistema entender toda a estrutura de incidentes que vinham da parte dos Zabbix. Então, a gente desenvolveu essa MIB, importou no sistema do cliente, fez toda a estruturação com o time do cliente, e aí toda a estrutura dos Zabbix, a parte de problemas que aconteciam, a gente fez todas as regras, enviava para o sistema, e o sistema gerava um incidente que seguia o processo interno deles, do fluxo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo da customização, os Zabbix enviando uma trap com todos os requisitos, os arquivos MIBs que nós criamos, aprendemos muito com isso, mas a gente conseguiu atender a necessidade do cliente. E a gente tem esse processo interno, chegando o sistema lá do AM, chegando todas as informações dos Zabbix ali relacionadas, toda a parte de sistemas e a parte de telecom. E aí chegou um processo definido em conjunto, desde a parte do alarme, nos Zabbix, a integração com o AM e a estrutura de processo interno do cliente do NOC. Então, ele pega a parte de verificar o alarme, ver quem é o responsável daquele alarme, se é o time de sistema, se é o time de telecom, e segue o fluxo interno no processo interno. Fora isso, a gente criou uma estrutura de SLA, eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Separado por estados, onde a gente tem toda a estrutura das PONs, portas PONs, que é o que importa de disponibilidade para o cliente final. Eu falo o tenant da FIBRASIL. Tem que ter a disponibilidade daquela rede, daquele ambiente. Tá? E a parte de estatística, que é a parte mais interessante. O Deolindo falou muito hoje, gostei bastante da apresentação dele, a gente já tinha trocado uma ideia no Meetup em Recife em relação a isso, mas a questão de você trabalhar os dados que são coletados pelos Zabbix. Nesse caso, a gente trabalha muito com o stage Data Warehouse. A gente, nesse cenário específico, mas a gente tem melhorias para o futuro. E a gente já está testando, já está tendo resultados legais. Inclusive, quando lançou a 6.4, a gente já estava com a expectativa do HTTP Stream, porque no projeto do ano passado, a gente apresentou um case voltado para a parte de telecom, mas que veio a casar essa parte de exportar os eventos, Então, a gente vai conseguir exportar os eventos de forma mais simples agora. E agora com regras, em cima das tags, dos eventos, etc.
Então, nesse cenário, eu tenho um D-1, onde o cliente consegue conectar nessa base e pega estatísticas específicas, estatísticas voltadas para backbone, disponibilidade e as ONTs. Com base nisso, ele consegue integrar os seus sistemas, né, direto nesse warehouse e trazer as informações para os seus sistemas internos, né, para fazer as integrações. E aí, com base nisso, você pode integrar aí com sistemas da FIBRASIL, Grafana e Power BI para trazer informações estatísticas em cima do warehouse lá do banco, tá? E aqui é um exemplo simples, tá? Em cima do Grafana, uma tela simples que a gente trouxe, onde a gente tem um mínimo, máximo de entrada e saída, o percentil, né? Dos últimos 30 dias, percentil diário, etc. Tem várias coisinhas lá que a gente desenvolveu. Aqui é um pouco do dashboard no Zabbix, onde a gente utiliza a parte de percentil, baseline e outros itens voltados para as principais interfaces de backbone de cada POP. Um pouco da estrutura de estatística, maiores consumos, status gerais das interfaces, quantidade de links disponíveis em cada região. Então, é um trabalho mais voltado para BI, onde a gente pega essas informações. Tá? E os resultados? Bem, o nosso amigo César, infelizmente, não pôde comparecer, mas eu estou com o meu amigo Gentil, se ele quiser dar uma palavrinha também. Tá? Os resultados esperados, né? Só para eu contemplar aqui um pouco, e depois você dá seu depoimento, Gentil. Necessidade, centralização dos eventos de todas as ferramentas, né? A direção, a questão de receber e despachar os eventos, o Zabbix sendo o coração da empresa, recebendo todos esses eventos e entregando para as ferramentas internas, né? E uma evolução contínua, né? E quais seriam as evoluções contínuas? Primeiro ponto, vamos sair da parte de D-1 e a gente agora vai para o real time. Eu tenho HTTP stream, mando para a fila, o Celery consome essa fila e manda para o MongoDB. Com base nisso, eu tenho as tabelas específicas ali em real time. E mais, eu posso criar módulos específicos, trazendo novos widgets, né? Mas, nesse caso aqui, eu peguei um item específico que seria introduzir um MongoChat, MongoDB Chat, para que o cliente possa fazer qualquer modificação específica dentro do cenário. E esses dados aqui não estão sendo coletados do banco dos Zabbix, ele está apontando para o Data Warehouse. Então, eu consigo dar uma flexibilidade ali em relação à quantidade de conexões em banco. Tá? Bem, o que eu tenho aqui para deixar em especial é essa parte do APM, a parte de OpenTelemetry, que a gente precisa bastante. A gente viu qual a dificuldade que está tendo aí no mercado, né? E o mercado está evoluindo para isso. Aplicações monolíticas vão morrer. Não é que vão morrer de forma imediata, mas daqui, acredito que há 5, 6 anos, a gente já tem um fluxo muito mais avançado em relação a esse ponto. E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui a palavra com o meu amigo Gentil, né, para ele falar um pouco dos resultados. Gentil, ele é o diretor, tá, lá da FIBRASIL. E aí, Gentil, se você quiser, fica à frente. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, o trabalho foi excelente, uma grata surpresa, na verdade, né? Além da monitoração, a gente ter esse resultado de estatística que vocês desenvolveram foi um sucesso para a gente lá, né? Então, perfeito. Parabéns pelo trabalho, pela entrega. Não sei se tem alguém de telecom aqui ou não? Boa. Então, a FIBRASIL é uma empresa que fornece fibra neutra, né? Então, para ISPs e operadoras de telecom. A gente trabalha com a Vivo como principal cliente, a Sky também é nosso cliente. Nós temos mais 10 contratos de ISPs já operando com a gente e a tendência é crescer muito até o final do ano. Tá? Um pouco mais de 4 milhões de HPs disponíveis em várias cidades no Brasil todo. Em torno de 200 cidades, né, trabalhando. Toda a nossa conexão, toda a conexão feita com os sistemas da FIBRASIL é feita através de APIs, como o Danilo já ressaltou. Todos os sistemas, todos os módulos foram construídos do zero, então não tem nenhum legado que a gente trouxe da Vivo. Falando da origem da empresa, né? A empresa é formada pela Vivo, que tem 25%, a Telefônica Infra, da Espanha, tem outros 25%, e um investidor canadense, uma empresa chamada CDPQ, tem outros 50%. Né?
Então, a empresa foi formada em 2021, é uma startup ainda. A gente criou todos os sistemas do zero, então, como o Danilo mencionou, tudo baseado em microserviços, em nuvem, a gente trabalha com a nuvem da Azure. Então, agora implementando um projeto de Data Analytics com a Google. Então, a gente não tem nada on-premises, nada em data center físico. Então, isso é bem bacana, bem moderno, sistemas que, de fato, trazem para o time técnico, né, muito orgulho, né, de ter construído tudo isso do zero. A gente migrou os dados da Vivo, porque a gente, nesse processo, comprou a infraestrutura da Vivo, uma boa parte da infra da Vivo, e a gente importou os dados de inventário para dentro dos nossos sistemas, para dentro do nosso inventário, né? Então, a gente precisava de uma empresa, de um parceiro que pudesse nos ajudar na monitoração. A gente encontrou a Lunio, que tem trazido resultados excelentes para a gente, tem sido excelentes parceiros, eu acho que por longa data ainda, né? Bom. Acho que é isso, Danilo, né? Perfeito. Muito obrigado, Gentil. Obrigado pela presença e obrigado a todos. Muito obrigado. Tem umas perguntas. Tem? Uma perguntinha. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta aqui sobre como funciona a redundância da rede neutra e como essa estrutura é monitorada. Tá, eu não sou a melhor pessoa para falar a nível da infraestrutura do cliente, mas pela vivência em telecom, né, um pouco do que eu conheço de redes, a rede neutra ela é como qualquer outra. O que vai mudar ali é como você entrega o serviço para o seu cliente, né? Então, você tem BGP, você tem o SPF rodando na rede neutra, mas você tem uma estrutura segmentada. Aí o Gentil pode... Bom, a gente tem redundância na parte de dados, né, na parte de TI, então são 3 data centers que funcionam em redundância da Microsoft. Então, a Azure tem 3 data centers aqui do Brasil funcionando em redundância, e na parte de rede, a gente sempre tem 2 caminhos, né? Então, a gente chama isso de dupla abordagem, né? Então, sempre redundância também na parte de rede, né? Então, tanto em TI quanto em rede, a gente trabalha com redundância, né? Obrigado. Tem mais uma pergunta. Na verdade, tem algumas. Vamos lá, vamos ver o tempo aí. Pois é. Foi o premiado. Pois é. Por que preferiu usar o export? Isso. Do que o HTTP Agent para a descoberta de Kubernetes? Vamos lá. Primeiro ponto, existem conceitos diferentes aqui nessa pergunta. O HTTP, o export é para você instrumentar a aplicação. Então, se eu quero verificar que uma determinada função da minha aplicação ela executou com erro, ou, sei lá, ela apresentou um erro específico do status do código lá, HTTP, eu tenho que instrumentar minha aplicação com algo com OpenTelemetry ou com o Prometheus, que tem essa função. Você importa a biblioteca e vai a nível de código, né? Já o HTTP Agent, ele faz a função de coleta de dados. Então, para fazer essa coleta de dados, eu tenho que ter os dados. Para isso, eu tenho que instrumentar a aplicação. Então, eu instrumento a aplicação, eu gero os dados e com o HTTP Agent eu coleto esses dados. Perfeito? Então, são conceitos um pouco diferentes em relação à pergunta. Acredito que tenha ficado claro, não sei. Mais uma aqui. A MIB vai ser disponibilizada para a comunidade? Uma salva de palmas. Aí não dá. Obrigado. Valeu, filho. Depois eu falo para você quem fez a pergunta. Tá bom? Queridos, a gente vai para o nosso período de coffee break. Antes, eu quero fazer um aviso a vocês. Nós teremos o nosso Summit em outubro, 6 e 7 de outubro. É uma oportunidade incrível para entender a potencialidade, a robustez da ferramenta e inúmeros casos de uso a nível internacional. Se você quiser procurar mais informações, eu quero pedir aqui para um amigo meu que tem um tupete mais bonito da comunidade Zabbix. Vou pedir para o Hernandes ficar de pé para que ele seja identificado. Se você quiser saber mais sobre isso, o Hernandes está montando praticamente uma caravana, posso chamar assim? Uma caravana aí da comunidade. Então, provavelmente, ele está vendo facilidades
para que isso seja uma realidade para você. Está conosco lá no Summit, lá na Letônia, aquele país incrível, e conhecer mais a história da nossa corporação, da nossa matriz e também de uma cultura tão interessante. Bom, fica aí o convite, busque-o, e nessa hora, antes da gente ir para o coffee break... E aí, tá legal, gente? Vocês estão curtindo? Tá bom mesmo? A gente está realizando isso daqui graças a todo um esforço e principalmente aos nossos patrocinadores. E os nossos patrocinadores platinos são Imagonet da Colômbia, uma salva de palmas. iOS do Brasil, uma salva de palmas, por favor. JLCP do Brasil. Lunio do Brasil. Unirede Inteligência e TI do Brasil. Nosso patrocinador Gold, Custos Monitoring do Uruguai. Nosso patrocinador Silver, ADD Solutions do Brasil. E nosso apoiador Encontro Digital. Queridos, alguma dúvida sobre a programação? Horário QR Code inferior. Aqui embaixo você vai ter ali acesso a toda a programação, horários e atividades. Fique atento aos workshops. Agora a gente volta às 16h20, então a gente tem um tempo muito interessante para as conexões, network e tudo mais. Vamos lá, boa tarde a todos.
Boa tarde, gente, novamente, boa tarde. Galera que está no foyer, por favor, vamos entrar para a gente retomar as nossas palestras. E nessa hora quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores Platinum e Magonet da Colômbia. Uma salva de palmas, por favor. iOS do Brasil, uma salva de palmas, por favor. E no caso, a iOS lembra que vai ter ainda 2 sorteios. Então você aí que já se inscreveu, lembra disso, fica atento, ok? JLCP do Brasil, uma salva de palmas. Lúnio do Brasil, uma salva de palmas. Unirede Inteligência em TI do Brasil também, uma salva de palmas. Nosso patrocinador Gold, Custos Monitoring do Uruguai. E o nosso patrocinador Silver, ADD Solution do Brasil. E também o nosso apoiador Encontro Digital. Uma salva de palmas. Queridos, mais uma vez, lembrando que você tem acesso à tradução simultânea. Toda a programação que nós temos no evento está aqui no QR Code logo abaixo, ok? Qualquer emergência, qualquer dificuldade, qualquer orientação necessária, procure alguém da nossa equipe e nós vamos tentar te ajudar. Com essa camisa vermelha, você vai nos identificar, ok? Bom, para seguirmos, para falar sobre monitoramento preditivo em indústria, é o caso Volvo. Eu quero chamar aqui ao nosso palco, ele que atua no time de automação na Volvo do Brasil desde 2019, com envolvimento direto nas operações de fabricação dos veículos da empresa. Quero chamar ao palco Wagner Ricardo da Silva, uma salva de palmas. Fala, meu amigo. Obrigado, Rafael. Peguei um negócio pra você. Tá bom, obrigado. Só testando aqui. Boa tarde, pessoal. Tenho duas coisas para falar. O ano passado eu estava sentado aí onde vocês estão e eu também estava, e um dos propósitos era que eu pudesse desenvolver a utilização dos Zabbix na empresa e que, de certa forma, isso tivesse sucesso. De certa forma, teve sucesso, caso contrário, acho que o pessoal não teria me deixado vir aqui falar, né? Mas essa é a parte. Então, poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre monitoramento preditivo em indústria. Nós temos o caso Volvo do Brasil, mas, a princípio, acredito que dentro da indústria seja muito visível esse tipo de solução. Mas foi uma batalha, mas, no contexto geral, isso aqui, para mim, é uma conquista muito significativa. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma apresentação da minha pessoa. Me chamo Wagner, sou natural de Curitiba. Desde 2019 eu trabalho na Volvo do Brasil. Iniciei trabalhando como analista de suporte pleno. Ao longo dos anos eu tive uma progressão. Fui para analista sênior, consequentemente como runtime leader, que são pessoas que atuam com projetos de one-time e runtime. On-site Automation Team é o próximo, digamos assim, não obstáculo, mas é um objetivo. Eu tenho que agradecer a solução, porque, de certa forma, grande parte do meu sucesso indo para esse time foi devido à experiência com os Zabbix que eu tive ao longo desses anos. Então, a partir do dia 1º agora de junho, eu comecei a responder para o time de On-Site Automation, que é voltado também para soluções de fábrica. O que me motiva todos os dias, eu coloquei algumas coisas aqui, acredito que família é essencial. O conhecimento, se você não deter ele, se você não aprender e correr atrás, você não consegue. E Deus. Acredito que esses três atributos, para mim, são muito importantes. Antes de dar início ao realmente o que nós utilizamos de Zabbix na empresa, eu gostaria de fazer uma breve aqui, uma prévia do produto Volvo, né? Acredito que vocês conheçam, mas no final dos anos 70 foi constituída a Volvo do Brasil. Então, desde então, toda a inovação que nós recebemos, né, vindo lá da Suécia,
trouxe não só inovação na parte de serviço, mas também para produto na área de transporte significativa aqui para o Brasil. A localização fica na cidade industrial de Curitiba, não sei se vocês conhecem, até tem uma pergunta aqui, alguém já trabalhou em montadora ou atua de alguma forma, direto ou indireto? Vocês vão perceber que dentro da empresa voltada para a construção de veículo é uma sincronização muito grande, então o fato de a gente ter um monitoramento é muito essencial, então não tem como a gente viver sempre dependendo da experiência do próprio analista em si, né? A gente precisa de um recurso. Nesse caso, a ferramenta de monitoramento ajudou, sem sombra de dúvidas. Eu gosto de ter um highlight ali da fábrica de motores, caminhões e cabines. Por quê? A nossa planta é a única que nós temos as 3 fábricas constituídas dentro da planta ali de Curitiba. Nós temos a fábrica de motores, caminhões e cabines. O que acontece? Você vê toda a criação, desde o início até o fim, e é muito interessante porque assim, a gente acaba vendo todo o fluxo, toda essa magia de construção de caminhões dentro de uma planta só. Volume de produção, nós temos lá a média de 108 veículos, então nós temos um TACT, né? Temos um tempo ali razoável, nós temos, é apertado, mas é baseado em toda a produção de linha, tudo que acontece ali, uma atmosfera muito grande. Eu trouxe aqui um slide mais para mostrar assim, amplamente para vocês, Global Presence, que nós temos mundialmente, né? Cerca de 102 mil funcionários, produção em pelo menos 18 países, temos alguns outros dados ali, 190, vamos dizer assim, nichos, né? O que a gente entrega mundialmente, e esse basicamente é o nosso digamos assim, aspecto global. Então, vamos lá, pessoal, o desafio. Eu acho que é muito difícil a gente começar alguma coisa sem ter um desafio. Então, praticamente, esse desafio em específico já vinha de muitos anos. Nós temos uma equipe muito boa, até mandar um abraço para o pessoal que provavelmente deve estar assistindo, o time de suporte à fábrica. Sem eles também nós não teríamos suportado essa solução e aprendido mais com ela. O desafio nosso, basicamente, era entender como que a gente consegue prever algumas falhas voltadas para equipamentos de TI lá dentro da fábrica. Claro, nós temos uma outra terceira que também cuida em primeiro nível, só que para um atendimento específico, quando alguém está na linha, o operador está fazendo algum tipo de operação, ele vê um X vermelho na tela, ele vai ligar para o helpdesk. É o que acontecia, ou o que acontece até hoje. Então, o suporte de fábrica que nós temos, em relação à responsabilidade do equipamento, é muito grande. O número ele é gigantesco. Então, dentre computadores, notebooks, temos também coletores de dados, leitores e, sobretudo, aplicações. Então, vocês imaginem, com todo esse parque de equipamentos que nós temos lá na fábrica, é quase impossível conseguir fazer um monitoramento sem ter uma aplicação para suportar isso. Então, isso não tem nem como a gente discutir ao contrário. Da escolha da ferramenta, nós tínhamos na época, né, uma folha branca dessa, então o pessoal começou. O que a gente vai usar para monitoramento? Então, basicamente, na época, parece que todo mundo tinha essa questão da ferramenta na cabeça, mas ninguém falava. Então, pessoal, beleza. Vamos tentar enumerar algumas coisas, né? Então, entre lá 5, 6, 10 ferramentas, nós entendemos que seria mais ideal ir para uma ferramenta que pudesse entregar tudo, ou quase tudo, para a gente. Mais para frente eu vou comentar sobre um detalhe de open source, e daí tem uma explicação por trás disso, em termos de grupo Volvo. Então está lá a Zabbix, então a gente escolheu essa ferramenta e vamos começar a trabalhar com ela. Iniciativa, são 3 pontos que eu vou citar aqui. Implementar a aplicação de monitoramento Zabbix. Aí o pessoal, poxa, agora vai, né? Vamos instalar e vamos começar a colher fruto, vamos começar a entender como que funciona essa ferramenta de monitoramento. Resiliência. Pessoal, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Então, a diversidade acontece em todo lugar, então isso aqui foi uma coisa que a gente passou. Foram várias tentativas, várias explicações, como que a gente conseguiria utilizar a ferramenta de uma forma geral dentro da nossa organização.
Então, a gente se adaptou a várias situações. E, por último, o comprometimento. Essa parte do comprometimento é algo que é muito pessoal, é de cada um. Então, isso parte do interior de cada pessoa. Então, baseado em tudo que a gente estava com a expectativa de um passo à frente, visando o futuro, cada um do time teve um comprometimento específico. Seja em teste, seja em correr atrás com algum time cross-funcional, seja conectar com outros times de negócio, enfim, fazendo todo esse PDCA, nós temos lá um termo de Kaizen, que é, você pega, coloca tudo no papel, explica tudo qual é o teu plano, o teu planejamento, são ações, tem vários itens, né? Então não dá para entrar a fundo sobre isso. Eu trouxe aqui uma linha de tempo, mais para vocês entenderem. Então, vamos pensar assim, lá em 2016, teve uma primeira tentativa da utilização de Zabbix. Quando aconteceu isso, acredito que deve ter sido na Austrália, o pessoal, beleza, vamos fazer o Zabbix. Ok, o que aconteceu? Naquele tempo, teve alguns critérios, algumas questões de política de segurança. Por que está trazendo o monitoramento Zabbix? Isso é legal, não é? Tem um risco de segurança ou não? Em determinado tempo, entre 2016 e 2018, 2019, o pessoal, não, vamos parar e não vamos continuar. E não teve continuidade mesmo. Quando eu entrei em 2019, aí que eu vi, né, percebi o histórico que tinha do Zabbix. E daí eu fui pesquisar. Ok, 2021 eu retornei com esse projeto, conversei com o pessoal, o time, né, eles passaram alguns feedbacks e tal, e a gente acabou caindo no site de Curitiba, vamos trabalhar com isso, Raspberry Pi. Particularmente, eu sou muito fã do Raspberry Pi, é por isso que eu coloquei ali, fiz questão de pôr, mas é uma microcontroladora que, como é que eu posso dizer, rodou os Zabbix muito bem, só que tem aquela questão, limitação, né? Acho que quem já teve a oportunidade de trabalhar com o Raspberry Pi utilizando os Zabbix sabe disso. Então, por questões de capacidade e performance, migramos para a Dell. Utilizamos servidores físicos, né, local server e tal, fizemos toda uma POC, tanto partindo do Raspberry Pi quanto da Dell. A gente teve um pulo muito grande assim, de performance no Raspberry Pi para a Dell, óbvio, né, e na sequência veio também VMs, né, Virtual Machines. 21 para 22, nós começamos a fazer uma expansão dentro das nossas linhas, então a linha lá é muito grande, então a pedido da nossa gerência falou, ok, vamos começar numa parte da produção, e uma vez que rode tudo certo, vamos continuar a expansão. E foi o que aconteceu. Então, baseado em alguns resultados, criação de padronizações, resultados, enfim, o que aconteceu nessa virada de 2021 para 2022, foi que começou a tomar uma proporção maior, não só local. Após essa expansão gradativa nas linhas de produção, seguimos para 2023, que é o ano que nós estamos, e tivemos uma explosão dos Zabbix em relação à escalabilidade, utilidade da ferramenta, e é onde a gente está nesse momento, que é aprimoramento, parte de expansão global. Eu não vou entrar muito na parte de expansão global, porque o objetivo é mais focar no que serviu mesmo para nós aqui, e depois teve essa expansão. Pontos positivos, pessoal, open source está em negrito, já vamos comentar sobre isso, escalabilidade. Era um requisito nosso, né, quando a gente começou a colocar esse projeto no papel e depois fazer testes, é que se futuramente desse tudo certo, nós teríamos que ter uma ferramenta flexível para que de um proxy a gente fosse para 40, 50, ou que a gente pudesse, de repente, de 3 componentes que estavam num servidor, a gente pudesse abrir para 2 camadas ou a 3 camadas. A parte de segurança é algo que foi muito batido, participei de várias reuniões, o pessoal, quando eu uso o termo de bati, ou bateram, é questão de perguntar mesmo, né? Você tem certeza que ele vai rodar sem problema, independente do uso que você vai fazer? Sim. A gente já havia feito muitos testes, né? Quando você compra uma ideia e você quer passar, se você chegar e você deixar explícito que você está com dúvida, não vai passar. Isso vai ter uma falha. Enfim, passando pela segurança, foram alguns critérios voltados para nós, vamos fazer dessa forma, X, Y, B, para que a gente pudesse ter uma segurança, né? Temos ferramentas de vulnerabilidades, onde eles conseguem fazer todo o rastreio dos servidores, enfim, aponta uma coisa, a gente sabe se está acontecendo de errado ou não. E o time de segurança já informa a nós, ó, tem um patch de segurança, tem algo do tipo.
Criação de padrões que auxiliaram, né, que auxiliam nas decisões, isso aí a gente não tinha, era totalmente manual. Então, o pessoal, a nossa equipe basicamente criava os padrões para nós mesmos. Então, assim, pense que a linha está rodando, temos lá um exemplo, né, 2 minutos, sai um caminhão lá na ponta. O que acontece? A máquina dá um problema em determinada área, o pessoal já tem que sair com uma máquina para que a gente faça essa substituição. O que acontece hoje? Né? A gente tem o auxílio da ferramenta, e essa ferramenta, de certa forma, criou um padrão e mostra para a gente se isso pode ser paliativo, se pode ser considerado como uma falha futura ou não. Porque é muito chato quando você vê assim, aquela máquina, host X, ela apresentou 3 problemas na semana passada e apresentou agora, e amanhã, de repente, dá uma tela azul. Aí o pessoal enlouquece, porque a produção lá não pode parar. Tem ali tudo um sincronismo, então é aí que o pessoal da TI entra junto. Então, detecta problemas automaticamente, alerta de problemas. Isso aí, eu acredito que todo mundo que está aqui já é expert nisso aí, trabalho muito com isso, é um orgulho estar conversando com algumas pessoas e estar aqui, porque se a gente juntar tudo que está acontecendo, a gente consegue pegar um pouquinho de cada e no final a gente faz uma grandeza sem tamanho. A gente começou muito pequeno, mas agora a grandeza ficou muito mesmo visível. Obstáculos encontrados, que eu acho que é uma coisa que pegou bastante. Eu vou citar alguns fatores aqui. Falta de conhecimento, porque não tínhamos conhecimento. Então, eu decidi mexer com Zabbix, meu amigo tinha interesse, autodidata, começou a mexer com Zabbix. Não tivemos treinamentos que nós temos são mais assim, autodidata mesmo. Então, a gente corre atrás, cria, então a gente está passando de nível conforme a gente vai aprendendo. Experiência, eu acredito que andam junto, porque uma vez que você tem a falta de conhecimento, você aprende, você vem com a experiência e pode passar isso para os outros. É basicamente 100%. Né? Então, isso é um sentimento que eu tenho. A diversidade ao longo do desenvolvimento foi algo que bateu bastante, porque eu encontrava um empecilho, não desistia, ia para casa, pensava em outra, aí voltava, resolvia e assim por diante. Não só eu, como o time todo, sempre tinha esse questionamento. Desenho de serviço local é o que nós estamos trabalhando hoje, né, a âmbito global, que é o Service Modeling, dentro do ITSM. Então, tem todo um desenho, nós precisamos ter isso em mente, de que quando a gente levar isso para um site novo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, independente do continente, a gente precisa entender que quem vai usar os Zabbix lá no final, ele não precisa se preocupar com todo esse serviço por trás. Então, a ideia principal aqui é ter todo esse desenho. Então, se lá, vamos dizer, lá numa planta dos Estados Unidos deu algum problema, ele tem que abrir um chamado na ferramenta, só que automaticamente apontando para o time dele. E automaticamente passa para nós do time de On-Site Automation. Perdão. Integração com a ferramenta, né? É um obstáculo, mas nós já sabemos como fazer, só que daí já vai mais a questão burocrática de dentro da empresa, são todos os processos que nós temos que seguir, são testes, então são acordos que a gente precisa realmente definir para depois a gente fazer o deploy realmente. Então, nós temos uma release 1, né, basicamente isso, onde nós temos um monitoramento padrão. Né? E ferramenta open source. Por que eu citei ali e coloquei em evidência? Lá atrás, quando o pessoal comentou open source, não é discriminação, mas é algo que quando você pensa assim, é algo novo, né? A gente não sabe como ela vai se comportar. Então, depende de um tempo, depende de arquitetos, depende de engenheiros. Então, eles têm que entrar junto para realmente comprovar que a ferramenta é eficaz, não vai trazer nenhum problema, um issue de vulnerabilidade, muito perigosa, então a gente sempre teve esse cuidado, como muitas pessoas eu já vejo conversar sobre isso, então isso é um quesito. E o open source começou a abrir a mente, o uso da ferramenta por ser gratuita, acabou caindo um pouco dentro. Então, quando a ferramenta em Curitiba começou a expandir, o nosso time lá de fora, que é o que foi criado agora recente, que eu faço parte hoje, eles contactaram aqui em Curitiba perguntando, e aí, como é que está sendo usar os Zabbix, né? Então, o pessoal queria saber tudo. Como é que vocês estão usando? Estão usando com a gente? Estão usando com SNMP? Estão usando com scripts? Então, eu estou num nível que não é tão alto, né? Mas eu almejo estar futuramente. Eu me dedico isso aqui todo dia. Então, não é fácil, né? Quem já está num nível mais alto sabe como é todo esse caminho. Mas a gente quebrou essa forma de ver a ferramenta Zabbix como open source
que tivesse algum problema futuramente nas nossas operações. Então, hoje a gente está conseguindo chegar até na parte de business, né? A parte de negócio mesmo. A aplicação está sendo o próximo objetivo, né? Eu vou falar isso mais adiante. Aqui a arquitetura atual, local, bem simples. Eu tentei deixar mais ou menos de uma forma bem simplificada. Nós trabalhamos com alguns componentes, então eu tentei ajustar aqui. Trabalhamos em 2 camadas, né, para facilitar até a questão de performance. Não fomos para 3, porque agora o projeto global ele está vindo uma mudança maior, então a gente começou muito pequeno aqui. Vocês vão perceber que quando você faz uma coisa pequena, a tendência, você vai errando, vai acertando e isso vai crescendo. Então, quando chegar na grandeza que eu tanto estou falando, você já passou por várias coisas, vários aspectos positivos, negativos, onde você consegue, de certa forma, criar um banco de dados para você mesmo, para o teu time, independente para quem vai usar a ferramenta. Então, temos lá o Zabbix Front-End, a conexão LDAP Server, HTTPS, Zabbix Server, onde a gente utiliza aqui no Zabbix Front-End o DB também, banco de dados. Então, isso que nem eu falei para vocês, o boom, né, a explosão que deu, ocasionou em muitas mudanças. E para mim foi muito prazeroso, porque eu também estou aprendendo muita coisa em relação à mudança, né? Temos lá um engenheiro que também está trabalhando no time. O cara adora Zabbix, realmente dá para ver quando conversa com ele. Você vê que o prazer dele mexer com Zabbix, mostrar. E ele fez umas soluções diferentes aqui. Eu não consigo trazer tudo, porque é muita coisa e não dá tempo. Utilizamos Zabbix Agent na planta de Curitiba, SNMP também, e paramos em Curitiba utilizando o Zabbix Agent. Por quê? Nós estamos criando uma forma de desenhar todo o processo para que quando uma planta nova vá utilizar, ela simplesmente chega, olha, eu vou usar, vou entrar na fila. Mas aí tem toda uma padronização. Então, a gente entrega a solução, comece a usar a partir daqui, e qualquer coisa que aconteça diferente, vai ser informado o nosso time para a gente trabalhar junto. Então, aqui é a parte de expansão mesmo que vai acontecer. Na parte da arquitetura global, já mudou um pouco, né? A gente está indo para uma camada Zabbix em 3 camadas, onde nós vamos ter o conceito de utilizar cada componente separado, né? Então, muito provável também que nós vamos para High Availability, que seria o servidor ali para poder fazer todo esse suporte também da aplicação. E vai ter essa mudança significativa, que é praticamente assim, vamos trabalhar com Zabbix Proxy. Já tem testes, já estamos fazendo, onde cada site aqui, no caso, ele vai incorporar uma planta, né, da empresa. Então, um exemplo lá, Zabbix Proxy Site 1, Curitiba, aí aqui seguindo Hagerstown, seguindo aqui New River Valley e assim por diante. Então, vamos pensar assim, se nós temos 18 países, são 18 plantas. Talvez não, seja algumas a mais, né, que isso. Mas a conexão, a arquitetura, basicamente está se baseando nisso. Então, assim, a intenção mesmo é que a gente chegue com essa melhoria dos Zabbix na mão do end user, que são analistas de suporte à fábrica, onde eles não têm tempo para trabalhar visando o monitoramento, porque é runtime. Então, projetos de one time, você tem um tempo mais hábil para trabalhar, consegue levar mais tempo. Agora, o runtime não. Quando a gente fala run, é run de correr mesmo, tá? Mas não digo correndo na fábrica, tá? É run de realmente estar tentando trabalhar proativamente. Então, o nosso dia a dia é dessa forma. Então, assim, comparando essas duas arquiteturas, poxa, é um orgulho mesmo ver ela desse tamanho e, de repente, explodir dessa forma. E a gente tem trabalho, né, graças a Deus, a gente está caminhando para isso e está tudo nos trilhos, né? Dashboards. É uma questão também que, baseado lá atrás do que eu falei para vocês, de entregar o simples, né? Isso aí veio do meu diretor, numa reunião, ele falou assim, Wagner, não tenta levar tudo que vocês têm em Curitiba, porque isso tem que ser gradativo para o pessoal. Então, tem pessoas que, né, vamos pensar assim, não mexi em Linux, não mexe em Linux, depende, você chega a tudo, está aqui, vamos mexer. Então, dashboards foram detalhes que a gente criou e tentou entregar padrões para que eles pudessem usar baseado no que eles têm por cada site. E daí tem uma coisa interessante, nós utilizamos Grafana e os dashboards nativos, tá? Aí teve alguém que comentou comigo, né? Por que não usam nativo? Aí eu fui para casa e fiquei pensando, eu me senti desafiado, né? Mas porque já tinha essa analogia de que, poxa, o Grafana ele mostra de uma forma mais amigável, né?
E aquilo ficou na minha cabeça e eu tentei entregar. Então, mudamos, né? A gente usa em paralelo agora. Então, esse aqui é de uma planta dos Estados Unidos, bem simples, ela faz monitoramento de aplicações. Essa aqui é uma de Curitiba mesmo, onde ele mostra alguns setores que nós temos, né? IBM Trucks, Powertrain e Logística. Então, nós temos todo o agrupamento por linhas, né? Então, conforme vai acontecendo qualquer evento aqui embaixo, ela vai acionando o pessoal já consegue fazer um estudo e criar um padrão para isso. Então, nada mais é do que realmente ter aquele monitoramento preditivo e claro, né, com o tempo ir pegando mais e mais confiança de que dá para acreditar que realmente dá para fazer uma sincronização do que está acontecendo em real time, né, nas linhas. Nós temos aqui um outro dashboard, então tem algo bem simples que eu quero mencionar, que é o uptime. Nós temos lá um parque de 400 máquinas, um exemplo, tá? Parece simples, tá, pessoal? Mas esse vermelho aí, a primeira vez que foi feito e levado para o pessoal lá do on-site, o pessoal olhava ali, era mais vermelho do que verde. Então, tinha lá 20 dias, 15 dias, 30 dias. Coincidentemente ou não, algumas máquinas paravam no momento que iniciava a produção. Aí o pessoal corria, falava, pessoal, deu algum problema na linha lá, uma tela azul, porcentagem, atualização. Ficou presa de um dia para o outro. Aí a gente começou a analisar. Esse é um padrão que a gente pegou que não tinha até então. A gente já suspeitava que acontecia e está tudo bem. Só que com os Zabbix a gente conseguiu entender que se passar de 3 dias e essa máquina ficar uptime, daí na outra semana vem a janela de atualização, isso vai acarretar algum problema. Então pense lá, o computador vai cansar. Né? É a mesma coisa nós ali, 4, 5 dias acordado, vai chegar um dia que você não vai aguentar, e é o que está acontecendo. Então, essas máquinas vermelhas ali, são máquinas que apontam para nós que isso precisa ser, de certa forma, desligada, para que quando ela subir automática na parte da manhã, isso já receba as atualizações. Então, vamos lá, pessoal, resultados parciais, né? Então, pensando local, quando iniciou lá atrás, visualização em tempo real da saúde dos equipamentos de toda a fábrica, ou quase toda, dependendo do equipamento que a gente está fazendo a monitoração, e seguindo o inventário dos equipamentos. Aqui foi uma sacada muito legal que eu entendi que a ferramenta ia entregar. Então, conversando com todo o time, a gente pensou, pô, já está fazendo, né, todo esse trabalho, e todo ano a gente precisa fazer o inventário. Aí tem aquela questão, né, sair na linha, porque às vezes o analista pode fazer a troca, esquece, né? Então acontece, isso é puramente normal. Já que estamos fazendo ali fazendo toda essa questão de preparação das máquinas, utilizando os Zabbix e tal, vamos já coletar o inventário. Beleza, mas isso não estava mostrando de uma forma legal. Então teve até um trabalho com API, onde a gente conseguiu coletar todos os dados e a gente traz da forma que quer, de um jeito mais bonito, mais apresentado, para ter um repórter para nível gerencial. Então, foi algo que a gente também criou algumas keys ali, que não estava puxando de dentro da máquina, né? Então, a gente conseguiu começar a coletar através dessas expressões. E daí entra aquela parte de conhecimento, né? O pessoal instiga a falar, olha, eu quero aprender. E daí, de repente, vê a dificuldade. E daí era legal que o pessoal corria atrás. Então, é realmente prazeroso. Premiação local pela melhoria implementada, nós temos um quadro lá onde é melhoria contínua, então esse projeto ele foi apontado como um possível projeto ganhador e nós fomos selecionados. Então, para nós, atingirmos esse degrau, né, que para nós foi um degrau só, foi muito satisfatório. E detalhe, o reconhecimento é nível de business, né, não é de negócio, né, não é só de grupo IT, só da organização de TI. Documentação dos Zabbix, a gente criou, né, um repositório muito grande, onde a gente consegue capturar todas as informações, criar a documentação baseado no conhecimento, comprovação e validação. Então, a gente está fazendo isso de uma forma de que, quando for ter essa expansão, a gente consiga passar não só a nível global, a nível local, que é aqui em Curitiba, e a nível global, que, de certa forma, tem a tradução, o pessoal vai conseguir ter acesso às mesmas dificuldades que nós tivemos, mas ele já vai saber como resolver, que é a facilitação mesmo de um possível problema. Treinamento dos Zabbix aos analistas de suporte, isso é algo que a gente está mirando, né, é o nosso objetivo também, porque, assim, o resultado parcial, porque alguns obtiveram, né, esse treinamento, aprenderam com o tempo, nós conseguimos fazer internamente alguns workshops, então conversamos ali
até com o pessoal, mas para tirar eles do runtime é complicado. Então, assim, o pessoal é muito dedicado, então consegue fazer todo esse approach, né? Dedicar esse tempo para fazer parte do projeto. Próximos movimentos. Então, é que nem eu falei, talvez muitos de vocês entendam assim, o deploy dos Zabbix na Volvo do Brasil foi algo assim para nós, né? Realmente um ganho muito grande. Então, quando a gente fala de próximos movimentos, é baseado em tudo que a gente iniciou lá atrás, né? 2 anos. Temos lá a expansão global da solução, que isso vai estar em torno de Europa e Estados Unidos. Nós já temos alguns sites ali que já estão em teste, então o pessoal já está começando a pegar. Você entende que o pessoal procura mais agora e antigamente não procurava, e agora está um cenário diferente. Então, assim, é de segunda a sexta, o pessoal sempre conectando, o fuso horário é diferente, então está bem legal mesmo. Temos ali a parte da integração com a ferramenta ITSM que nós temos. Como eu falei para vocês, já está ongoing, né? Ela não vai parar por alguns detalhes, mas por trás disso tem toda uma burocracia. Capacitação dos usuários, podemos falar aqui parte de certificação, treinamento, até questões possivelmente buscar fora, porque assim, existem pessoas que estão nessa altura e pessoas que estão aqui, então a gente precisa, né? Eu sempre tenho esse conceito comigo. Fica perto de quem realmente faz, fica perto de quem conhece, porque fica muito mais fácil. Isso não é inveja, isso aí não é nada assim de um ciúme. É realmente querer ficar perto da pessoa porque você quer ficar igual ou até melhor que a pessoa. Então, o conhecimento é muito bom nessa hora. Desenho do serviço de suporte global, que entra naquela parte do Service Modeling, que eu estava comentando com vocês, que é algo muito pesado, que eu ainda não conhecia, mas que está fluindo muito legal. Então, são coisas novas que estão acontecendo. E, pessoal, eu agradeço muito, tá? Eu espero que ano que vem eu traga coisas mais assim técnicas, né? Que realmente o pessoal vem aqui com aquela saga assim de querer aprender. Mas da minha parte era isso. Fico muito feliz e agradeço ao time, né, de Zabbix, né? Agradeço que essa ferramenta me levou a um nível assim que realmente é gratificante. Uma salva de palmas, gente. Chegou algumas perguntas, Wagner, chegou algumas perguntas, mas por causa do tempo. Tá bom. Você que levantou essa pergunta, você pode procurá-lo depois. Mas eu queria te fazer uma particular. No seu relato das complicações que você teve, você acha que seria interessante a busca do nosso apoio como escritório, dos nossos canais como auxílio para você, para te apoiar nessa tua infraestrutura, em todo o teu movimento? Você acha que isso vai ser interessante? Porque a gente já tem conversado. Sim, sim, concordo. Já tem algum tempo que nós conversamos, né, com o pessoal da Zabbix, e é algo realmente que nós temos um objetivo disso, né? E por outras questões, né, economia e tal, o pessoal acabou colocando algo como se fosse futuro, né? Mas é algo que realmente a gente estaria voando, né? Tipo, por exemplo, precisa de uma questão de um suporte, então realmente é algo que a gente está... relevante. Relevante, é realmente grande mesmo. Perfeito. Tá bom? Obrigado, meu querido. Obrigado, pessoal. Mais uma vez. Para dar sequência aqui ao nosso momento, explorando o potencial do Zabbix API para solucionar seus casos de uso. Para falar sobre esse tema, eu quero chamar ao nosso palco ele que é diretor de engenharia da ImagoNet e trainer Zabbix na Colômbia, possui anos de experiência em implementação e configuração do Zabbix. Eu quero chamar aqui meu amigo Carlos Ortega, diretor de engenharia da ImagoNet. Uma salva de palmas. Gracias, amigo. Una vez más. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, feliz de estar aquí, de compartir conocimientos y también mucho aprendizaje en estos 2 días. Como dijo Rafael, voy a hablar un poco del Zabbix API. Hemos ya visto, ya muchos conocen esta funcionalidad, pero quería más que un caso de éxito y esos pequeños trucos, pequeñas cosas que hemos hecho para solucionar casos de uso con la finalidad de que vean que tampoco es algo del otro mundo y con un poco de programación o algo podemos lograr cosas interesantes. Mi nombre es Carlos Ortega, trabajo en ImagoNet, estoy basado en Colombia, soy trainer y llevo más de 10 años conociendo
conociendo Zabbix desde la 2.2, estoy trabajando con ellos. Trabajamos en Imagunet, donde desde Colombia, también tenemos oficinas en Perú, trabajamos con proyectos para toda Latinoamérica, principalmente basados en herramientas open source, donde Zabbix es una pieza fundamental y parte de un ecosistema donde ofrecemos otros servicios también de ITCM, seguridad y eso, pero todos alrededor de Zabbix. Ok, empezando refrescando un poco qué es el Zabbix API. Es la interfaz de programación que tenemos para no interactuar vía el frontend directamente, sino a través de comandos, a través de llamados, podemos hacer casi que el 100% de las operaciones que hacemos en el frontend. Para integraciones con otros, para aplicaciones móviles, pero nos vamos a centrar en lo que es la gestión de la configuración y la parte de datos, que también nos sirve para poder hacer gestión de la misma. Una pregunta que siempre me hacían, y me pareció importante traerla, es ¿por qué utilizamos el Zabbix API en vez de ODBC? Mucha gente dice que prefiero ir directo a la base de datos, sacar un reporte, buscar la información, pero existen muchos beneficios de utilizar el API, como ya tenemos comunicación segura de SSL, ya tenemos la autenticación que utilizamos ahora a través del token, y con ese token lo más importante es que aplicamos la permisología del Zabbix. Cuando utilizamos ODBC vamos directo a la base de datos y es bastante riesgoso. Todo queda registrado en el audit y por último, si hay cambios en la estructura de Zabbix, no importa porque Zabbix se hace cargo. No tenemos que estar viendo cómo cambiamos nuestros queries, nuestros inserts o cualquier otra cosa, cualquier relación que puede dañar la base de datos. En la estructura del Zabbix API, vía JSON, el cambio importante que hay ahorita en las versiones recientes de 6 es que ahora utilizamos el Authentication Token, que lo utilizábamos en el cuerpo en las versiones de 6.0, 6.2 cuando salió, y ahora lo podemos utilizar en el header, simplificando mucho más la programación de los llamados al API y reduciendo la cantidad de conexiones. También, para sacarle provecho al Zabbix API, también podemos utilizar lo que son los Global Scripts, que programamos en el mismo frontend de Zabbix. ¿Para qué lo utilizamos? Igual, para correr rutinas de mantenimiento, autorremediación, que lo veníamos utilizando desde hace tiempo, obtener data que nos sirva, y se integra fácilmente con el API, ya que lo utilizamos para integrarnos con terceros o también para retroalimentar. Nos integramos al mismo Zabbix a través del API. Punto importante es que desde las versiones recientes, 6 para acá, está mucho más organizado, donde todos estos scripts los podemos separar dependiendo de para qué lo vamos a utilizar. Si lo vamos a utilizar para una acción, si lo vamos a utilizar para una acción manual, no automática, y entonces así evitamos que estén los scripts regados por todo Zabbix y que podamos utilizarlo en el momento apropiado. Igual, en las versiones recientes, antes teníamos de script hacia allá, y en las versiones recientes tenemos cómo hacer los scripts con webhook. Esto simplifica enormemente la programación y potencia mucho más estos scripts, ya que por lo menos como vamos a verlo en los ejemplos posteriores, va a ser muy sencillo interactuar con el API y extraer, hacer configuraciones, cualquier otra cosa. También tenemos otro tipo de URL que también es mucho más sencillo para ir a una base de datos de conocimiento o cualquier otra cosa para extraer información. Ok, entonces unos casos de uso sencillos para ver la potencia del API. Primero, que es uno de los más conocidos, es la sincronización con la CMDB. Hemos visto que Zabbix por sí solo tiene puedes hacer autorregistro, puedes hacer network discovery, todo eso, pero también a veces por normativas de la empresa o algo, el control no lo tiene Zabbix, sino que lo tiene una CMDB para llevar también el control de los activos, fechas de puesta en servicio y capaz que no embasurar el monitoreo. Entonces,
a través del API podemos unirnos con esas otras herramientas para poder crear, eliminar hosts, cambiar metadata, data de ubicación responsable, incluso ahorita de ubicación geográfica para utilizar los mapas de Zabbix. A través de métodos sencillos como los .get para obtener información o .insert para poner, por lo menos en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos información de los host group a donde va a pertenecer, los templates que los voy a colocar a través del método get para después hacer un create. Es bastante mnemotécnico el API. Si hacemos un get para obtener información, create para crearlo, delete para borrarlo, entonces es bastante fácil de usar. Aquí con la información que teníamos, generamos un nuevo host nada más en 3 pasos, buscando la información y creando este host. Guardamos el host ID también si lo necesitamos en actualizaciones futuras como esto. Después de que tenemos nuestro host creado, podemos actualizar su localización, el modelo. Si Zabbix no tiene el modelo y tenemos una CDB, él nos puede dar toda esta información para poder nutrir más la información que tenemos en el Zabbix. Al igual que el responsable, punto de contacto, teléfono para hacer escalaciones después por voz, por WhatsApp, por Telegram, lo que queramos. Otro caso de uso interesante es poder deshabilitar un trigger. Claro, todos sabemos que los administradores pueden deshabilitar un trigger, pero ¿qué pasa? La idea no es fastidiar al administrador 24 horas al día, sino que podemos dar la posibilidad a un Zabbix user, al ingeniero que está monitoreando, que él pueda deshabilitar un trigger directamente desde el frontend sin tener ningún problema de seguridad. ¿Esto cuándo? Cuando tenemos interfaces secundarias, servicios de Windows de esos que salen siempre, que fastidian en los problemas. Entonces, claro, el camino natural es decirle al administrador, mira, da de baja estos triggers. Pero aquí, si generamos un pequeño webhook, podemos agarrar y decirle que con un botón derecho, con un token que tenga solamente esa posibilidad de deshabilitar trigger, que con un script de 7 líneas podamos deshabilitar un trigger sin tener que tener permisos de administrador. Le damos, tenemos la pestaña de problemas y solamente con correr el script trigger disable me deshabilita el trigger. Y por supuesto, importante, esto queda también en el audit log. No solamente porque lo hizo una persona, entonces que no tenía esa permisología, vamos a tener en el audit log en 2 pasos. Vamos a ver que él ejecutó el trigger e inmediatamente el usuario que tiene el token puede hacer hizo la desactivación del mismo. Otro caso de uso importante también trabajar con los host group o reclasificación de los hosts. Podemos agarrar y el mismo Zabbix user, sin tener que llamar a las 2 de la mañana al configurador, puede decir, bueno, este host pasa a producción, pasa a desincorporación o pasa de un grupo de monitoreo a otro. Igual hacemos un pequeño script donde le pasamos un token que tenga solamente la permisología de cambiar información en el host y lo ponemos disponible. Como vemos, un poquito más largo, pero lo importante es que ven, son puros grupitos de 3 líneas, porque yo genero el API, lo corro y busco la respuesta. Entonces, con esa mnemotecnia ya podemos hacer scripts mucho más sencillos. Como resultado tenemos, espero se vea, tenemos un grupo de producción, uno de desarrollo, con un host cada uno, y entonces yo directamente voy al que tenía en desarrollo, le doy botón derecho, un poquito más grande, botón derecho, lo paso a producción e inmediatamente ya tengo dos hosts o me está reportando ya en el otro grupo sin tener que llamar al administrador para que me haga ese cambio. Cambiar el update interval. ¿Qué busca esto?
a veces estamos monitoreando hosts que los estamos monitoreando a cada minuto, a cada 5 minutos, y de repente llega alguien y lo apaga, o no tenemos control sobre el mismo. Y a veces vamos a estar haciendo poleo a cada minuto, 5 minutos o algo así, de un equipo que va a estar apagado 24 horas, 48 horas, y vamos a estar haciendo gasto de recursos del Zabbix Server. O también el caso contrario, estamos viendo un equipo a cada 5 minutos y cuando se cae tenemos que esperar 5 o 10 minutos si estamos esperando 2 tomas para saber si el equipo se recuperó. Entonces, ¿qué caso de eso sería este? Agarramos y creamos un script para actualizar el update interval. Dejamos los update interval dependientes de macro y entonces creamos un script donde me actualiza esa macro. Y entonces, ¿qué va a hacer? Cuando el host caiga en un estado que yo quiera que relaje el periodo de mantenimiento, el periodo de toma de data, o que lo intensifique, él simplemente va a correr un script donde, por lo menos en este caso, si tiene un día sin responder, ya no sigas preguntando a cada minuto, sino empieza a preguntar a cada 5. Y si pasan 7 días, pregunta una vez a cada 2 horas. Así la presión de los pollers baja automáticamente. Con un recovery de cuando vuelva todo a la normalidad, puedes volver a la normalidad y seguir monitoreando, y así optimizamos los recursos. En un caso de uso que hicimos, creo que optimizamos entre un 30 y un 40% los pollers utilizando esto. Y por último quería hablar uno que siempre me han preguntado de la parte de automatización de mapas. Creo que es una de las partes más fastidiosas de Zabbix, de crear un mapa, hacerlo manualmente, ubicar los hosts, y el Zabbix API nos puede ayudar a todo esto. Podemos mejorar el despliegue de los mapas de todos sus elementos a través del Zabbix API. Podemos crearlos, ubicarlos, crear link e incluso trabajar con los links dinámicamente, como dice ahí. O sea, puedo definir, bueno, si un camino tiene tanta data, entonces ponlo en verde oscuro para que sea un camino principal, o si no tiene tanta data pero hay una conexión, ponlo en verde más claro. Y entonces así podemos hacer mapas automáticos, utilizando métodos para crear un host donde los principales son, ya está hecho en Python, donde creamos un elemento donde le ponemos todos sus indicadores, como el label, la posición donde está, el host que va a monitorear, o la creación del link, donde simplemente decimos cuáles son los hosts que vamos a unir, y podemos rápidamente por consola crear un mapa. Aquí tengo un pequeño ejemplo donde vemos el mapa se llama Demo Map y está totalmente vacío. Entonces vamos a través de script pequeño creando hosts. Entonces le paso cuál es el host que quiero crear, la posición donde lo quiero, y él va creando estos elementos. Como ven, no dura nada, y entonces le voy diciendo, créame este host en la posición 200, créame este en la posición 2020, y él automáticamente va a ir, con el tiempo de refrescamiento del mapa, él va a ir creando los hosts directamente en el mapa. Después de crearlos todos, pido para ver cómo está mi mapa, y entonces ya me sale, mira, tu mapa ya tiene todos estos host ID creados con el link, con la posición que tiene asignada en el mapa, que lo utilizo después donde puedo crear otras cosas, como por lo menos los links. Entonces llego, después de que todos están creados, puedo lanzar un insert link y crearles link directamente hacia el host principal. Entonces ahí voy creando los links, el 15 que es el principal, le voy creando los links hacia los demás, coloco cierta información. Aquí puedo también colocar información adicional de los labels que quiero en los links o cualquier otra cosa, y rápidamente crea todos los links. Si pido el mapa, entonces ya tengo el mapa nuevamente creado. Así, paso a paso, sin tener que interactuar con el frontend, podemos ir creando nuestro mapa.
o sencillamente podemos hacer un script. Donde, ya va. Ajá. Sencillamente podemos hacer un script donde colocamos todas las instrucciones que vamos a hacer, ya las sacamos de un Excel o de algo, y con solamente correr el script podemos crear un mapa, por lo menos en este caso un mapa estrella, donde crea todo, pide el mapa e inmediatamente sale nuestro mapa ya dibujado, ahorrándonos horas y horas de trabajo. ¿Ok? Y bueno, unas recomendaciones finales o cosas que hemos visto aquí. A través del Zabbix API y los Global Script podemos mejorar los tiempos de implementación, como vimos con los mapas. Podemos automatizar rutinas de mantenimiento, como vimos la parte de los pollers, automatizar las configuraciones basadas en datos. ¿Qué quiere decir? No automatizar configuraciones plenas, sino basado en datos. Crearle nuevos templates, crear otra cosa, hacer que el Zabbix automáticamente tome decisiones con los datos que está tomando. O, uno de los más importantes, no esperar para ver si sale una nueva funcionalidad, sino nosotros trabajando con los tokens y con pequeños scripts podemos darle funcionalidades adicionales que no están disponibles todavía, sino que poco a poco podemos irle dando estas nuevas, atender estas necesidades que tenemos de nuestros clientes. Y todo esto para poder dormir más tranquilo, dormir más y ahorrarnos tiempo de implementación. Muchas gracias, eso era todo. Gracias, amigo. Vamos à nossa última palestra na nossa conferência. Pois é, pegou. Vou de novo, vou repetir. Vamos à nossa última palestra na nossa conferência. Olha aí que bonitinho, tá vendo? Queridos, e agora com felicidade. Vamos à nossa última palestra na nossa conferência. Não foi muito bom, Guido. Acho que não foi legal. Queridos, para dar sequência aqui, para falar sobre mudança de cultura para o uso de Zabbix em Kubernetes. Quero chamar ele que é líder técnico da JLCP, Zabbix Trainer, Zabbix Expert, com mais de 10 anos de atuação na área, meu amigo Robert Silva, e tá com a camisa bonita aí, cara. Sua homenagem. É minha homenagem? Valeu, meu parceiro. Bom, eu de novo, né, galera? Ontem eu esqueci de fazer, o Rafael falou que eu tenho costume, então para acordar um pouco vocês e animar, vou tirar aquela fotinha clássica de toda a palestra. Quando eu falar 1, 2, 3, levantem a mão e gritem Zabbix. Fechou? Vamos lá. Vamos ver se funciona. Foi. 1, 2, 3 e... Bora. Agora sim, todo mundo já deu uma despertada. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mudança de cultura utilizando o Zabbix Kubernetes. Eu utilizo o Zabbix em containers há aproximadamente 4 anos e não foi de uma hora para outra para a gente chegar numa arquitetura que hoje a gente entende que é estável, escalável, tem algumas melhorias que a gente pode fazer, mas a gente vai se adequando à necessidade do cliente. E quando a gente fala mudança de cultura, isso iniciou quando eu estava num projeto ano passado e a gente falou para o cliente, pô, vamos levar isso para containers, você já tem OpenShift aqui, você já tem tudo. E o cliente falou, não, já está em máquina virtual, está tudo funcionando, está tudo perfeito. E a gente tinha que administrar uns 50 proxies, alterando o arquivo de configuração na mão, conectando via SSH. E aí a gente viu que, poxa, então a gente tem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar aí, né, para estar trabalhando em containers. Então vamos lá. Bom, apresentação já vamos dispensar, que vocês já ouviram falar muito ontem, hoje o Rafael já me apresentou. Primeira pergunta aqui, Zabbix funciona em containers? Quem aqui utiliza Zabbix em cima de containers, seja Swarm, Kubernetes, OpenShift, em produção? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então aí, de todo o nosso core aqui de participantes, 6 pessoas utilizam Zabbix em produção. Outro ponto importante quando a gente fala sobre isso, né? Quem não usa em produção, já viu algum ambiente Zabbix rodando em produção? Ou ainda tem dúvidas, né? Será que funciona, não funciona? Tem esses pontos. E qual que será que é a melhor arquitetura para a gente gerenciar esse ambiente? E quando a gente fala de arquitetura, é um ponto interessante.
que aqui a gente está reunido com várias feras de monitoramento, várias feras de Zabbix, a galera que está há muitos anos aí, caras que começaram bem antes de mim, Sansão, Hernandes, Danilo, Luiz, entre outros que não fazem mais parte da comunidade. E não é diferente quando a gente chega em alguns clientes. Eu cheguei num cliente, né, que na época era Globo, e uma porrada de especialista, e a gente tinha uma missão de levar o ambiente dele para a orquestração de containers. E aí entra um pouquinho da síndrome do impostor, né? Poxa, será que a gente vai rodar mesmo? Será que vai funcionar? Não vai? Olha o tamanho do ambiente dos caras. E quando a gente fala de definir a melhor arquitetura, é interessante, que a gente chegou como consultoria, e depois de 6 meses atuando dentro do cliente, o Pretel perguntou para mim, ô Robert, qual que é o tamanho do NVPS? Eu falei, cara, acho que eu não tenho acesso nem nos Zabbix ainda. E aí já vem um ponto. Levou 6 meses para a gente chegar numa arquitetura de trabalho, de estruturação, para que aí sim a gente migrasse, levasse todo esse ambiente e eu começasse a acessar os Zabbix, né? Então não é de uma hora para outra que a gente vai ter isso. Então vários testes e tudo mais. E a ideia aqui é responder um pouco quais são os testes que a gente fez, qual que é o melhor caminho que a gente seguiu, até para compartilhar essa experiência e vocês conseguirem levar para dentro de casa. Tá? Então, o maior ambiente que a gente tem, né? Quando a gente fala, será que os Zabbix funciona? Então a gente já compara aqui o ambiente hoje que nós temos, até complementando ali o Caetano, a gente tem hoje, então, 11.800 NVPS, 52 mil hosts monitorados, 3 milhões de itens, e olha a quantidade de usuários, 1.275 usuários, claro, não são todos em simultâneos, mas é uma camada muito grande de acesso à escrita no banco, a front-end sustentando, ações e toda a padronização que a gente vê ao longo do tempo. Perfeito. E como que foi esses 4 anos, né? Como que a gente começou? Primeiro, vamos subir os Zabbix em containers. Então, a gente começa ali com Docker Standalone. Subiu, está funcionando, está no ar, está rodando. E agora, vamos começar a orquestrar esses caras. Ah, hoje todo mundo fala, quem está nesse mundo DevOps, vamos direto para o Kubernetes. E a gente estava numa discussão ali fora, falando exatamente sobre isso. Não adianta você levar hoje para um Kubernetes, para o OpenShift, se você ainda não entende como que funciona toda essa parte de isolamento, como que funciona trabalhar em containers. E aí vai entrar vários conceitos de redes, arquitetura distribuída, entre outros pontos. Depois que a gente passou por essa etapa, a gente caiu no Kubernetes e no OpenShift. E como que foi a primeira implementação utilizando o Docker Swarm? Novo projeto, cliente novo, nenhum conhecimento nosso, e eu defini que a arquitetura seria Docker Swarm. O Pretel virou para mim e falou, Robert, você tem certeza? Se isso cair, não tem para quem correr, né? Eu falei, uma ótima oportunidade de a gente aprender, então, né? Então, vamos lá. Subimos o ambiente do cliente, menos de um mês o cliente já estava batendo 10k NVPS. E eu moro em Santos, Baixada Santista, para quem não conhece. Esse cliente ficava umas 2, 3 horas de distância da minha casa. Num belo dia, eu cheguei atrasado no cliente e o time técnico chegou para mim e falou, Robert, uma das máquinas do cluster está fora. Eu falei, fudeu, mas ninguém me ligou, como é que tá? Está tudo funcionando? Zabbix no ar, Zabbix Proxies, todas as coletas, tudo 100% funcional, com 2 máquinas do cluster fora. Quando eu acessei o ambiente, o Swarm conseguiu orquestrar os containers saindo dessas máquinas, a gente tinha mais 3 nós, então, no total, sendo 5 nós, quando 2 caiu, a gente manteve a resiliência ainda durante 3 máquinas. Então, a gente já viu o ponto positivo, pô, funciona. A gente já tem, então, aqui um caminho de como que a gente pode seguir, e a gente teve uma certa tranquilidade. E como que é esse ambiente, né? Lembra que eu falei que a gente gerenciava 52 proxies no outro cliente que não aceitou a migração, tudo na mão? Agora, a gente gerencia 101 proxies, talvez mais atualmente, sem uma conexão SSH. 0. Ah, Robert, Ansible? Não. Estrutura de CI/CD, que eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o fluxo. E como que o Zabbix funciona em containers, né? Poxa, ele funciona, só que por que a gente ainda só tem 6, 7 pessoas utilizando em produção? Eu vejo 2 pontos. A mudança de cultura e a falta de conhecimento. E quando eu falo falta de conhecimento, não é de forma pejorativa, digamos assim. É de, poxa, eu não tenho tempo para estudar, eu não sei como funciona, às vezes eu não tenho confiança. Faz sentido. E quando a gente fala sobre conhecimento, então, vem alguns pontos que clientes questionam a gente, alunos, entre outras pessoas que entram em contato conosco. Como que o Zabbix se comporta quando eu trabalho em containers? O Zabbix não é uma aplicação preparada para atuar como microserviços, né? Quanto de recursos será que vai precisar? E se o Zabbix parar? Como resolver? Aí outros pontos que a gente já chegou em migração também. Como que eu vou acessar SSH agora o Zabbix Server? Como que eu vou fazer o restart do Zabbix Server? Como que eu vou olhar os logs? E aí a gente dá um passo atrás e volta, né? Não adianta você subir para o Kubernetes se você não sabe como que trabalhar com containers, com Docker, entre outros runtimes. Como que eu adiciono um novo script? Alert script, external scripts, user parameters, entre outros. Como que eu vou visualizar os logs? Como que funciona a conectividade? Calcanhar de Aquiles de muito profissional de infraestrutura ainda é redes, né?
E sobre a cultura? Se o ambiente está funcionando em máquina virtual, para que eu vou mudar? Para que eu vou mexer? Tenho todo acesso, deu merda, eu vou lá, acesso, resolvo, tranquilo. E talvez seja mais seguro eu ter acesso à máquina, né? Aquela sensação de controle. Se eu acessar a SSH, o ambiente é meu, consigo cuidar. Eu quero que o ambiente seja autossustentável ali e que eu tenha tempo, liberdade para atuar em outras frentes. Perfeito. Aí vem algumas perguntas. Quem usa o ambiente em máquina virtual? Será que seu ambiente realmente é resiliente? Como que você faz teste de novas configurações? Quem aqui nunca precisou desenvolver um novo template, criou ali um script, coisa linda, fez um low-level discovery, derrubou o ambiente por causa do config cache. Derrubou o ambiente por causa de timeout. Como que a gente vai testar novas versões, né? Testar atualizações do ambiente sem indisponibilidade? Primeiro que se você só tem um ambiente de produção, você já não consegue testar, né? E aí o que vai acontecer? O administrador ele vai testar na sua máquina, vai testar num ambiente apartado, um laboratório privado. Pô, funciona aqui a atualização. Aí chega na hora lá, você tem um banco de dados de 500 gigas, uma tabela de problemas, uma tabela de events gigantesca e trava a atualização. E aí? Já não tem mais o que fazer porque você está em produção. E como que você vai testar um template sem impactar o ambiente de produção? E às vezes você faz alguns testes no ambiente controlado, coleta ali alguns hosts e tudo mais. Na hora que você coloca em produção, isso escala de uma maneira porque a API, por exemplo, de produção que você está consultando ali para fazer o low-level discovery, ela é muito maior. E acaba impactando o ambiente. Perfeito. E aí entra no passo que eu já comentei, né? Como que eu adiciono um script sem impactar? Qual que é o meu objetivo hoje? Hoje eu não vou ficar aqui evangelizando como trabalhar com containers, quais são os benefícios e tudo mais. Meu objetivo principal aqui é responder algumas perguntas sobre como que os Zabbix funcionam em containers. Quais são os primeiros passos? O que eu tenho que considerar? Como que vai funcionar a conectividade? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Então, vamos lá, alguns desafios, né? O Alexei apresentou para a gente o roadmap, a gente tem acesso à tela de integrações ali, a gente vê diversas integrações sendo feitas pelo time da própria Zabbix. Então, a gente hoje tem conexão com AWS, Azure, Redis, Mongo, entre outras tecnologias. Mas aí eu trago um ponto de atenção, que o Danilo quebrou um grande paradigma, que a gente vai conversar depois bastante sobre isso, que é, quando a gente fala desses hype de hoje, né? Software engineers, cloud engineers, DevOps, SREs, eles preferem Prometheus. Por quê? Vamos fazer uma enquete aqui rapidinho. Na empresa que vocês trabalham, além dos Zabbix, existe algum Prometheus? A galera subindo ali de forma independente? Tem. Por que eles estão subindo lá? Por que eles preferem? É mais fácil, está no código e tudo mais? A Zabbix não dá conta de monitorar essas tecnologias modernas? E aí eu trago também, né, uma reflexão que a gente pode fazer. Porque nós, especialistas Zabbix, a gente, querendo ou não, tem que aprender sobre várias tecnologias. Vou monitorar um banco de dados, a gente não precisa ser especialista, mas a gente vai acabar conhecendo como que funciona a conexão, etc. Vou monitorar uma aplicação Java, eu tenho que conhecer de JMX Term. Vou monitorar SNMP, tenho que conhecer sobre SNMP. Por que a gente não vai, então, conhecer outras tecnologias para começar a evangelizar também? E ter aquilo que a gente tanto busca, a gente tanto procura, né? Uma única ferramenta centralizando todos os dados. Né? Como a gente tem vários cases aqui, a própria Globo centralizando, o pessoal da Lunio centralizando, clientes querem mostrar seus cases, o quê? Eu tenho uns Zabbix, todos os dados são centralizados, eu tenho todas as informações para o negócio e para a infraestrutura também. Né? E o Zabbix tem recurso muito poderoso, que o Prometheus ele tem labels, tem metrics, ele tem ali o seu Service Discovery. Pô, dentro do Zabbix a gente tem Low-Level Discovery, Host Prototype, que a gente viu algumas aplicabilidades hoje aqui. Né? Temos o pré-processamento, então a gente consegue pegar aquele dado, tratar diretamente pelo front-end, sem fazer nenhum tipo de intervenção via script ou via interface de linha de comando. Então, eu acho que a ideia aqui é que a gente consiga também colocar o ambiente para trabalhar em containers, entender como isso funciona e a gente atuar de forma consultiva para as outras áreas da empresa. Né? E como que eu começo a trabalhar com containers, então? Né? Quais são os primeiros passos que a gente precisa seguir? Tá? Primeiro ponto, eu considero conhecer algumas ferramentas. Isso aqui vai ser de forma gradativa. Git. Então, acho que a primeira coisa é, vamos começar, então, ter os Zabbix ali numa infraestrutura como código. Ou, principalmente, se você tenha um ponto focal, um lugar onde você vai ter qual que é o meu ponto de verdade, qual que é o meu último arquivo de configuração, como que foi feito, quem alterou. Quem aqui já sofreu de ambiente, por exemplo, poxa, o Zabbix estava funcionando perfeitamente, e aí foram lá e aumentaram ou diminuíram os poolers e impactou na performance. Quem fez, por que fez, quando fez. Quando a gente trabalha com sistema de controle de versão, a gente tem todo esse controle. O que foi feito, por que foi feito,
Então, primeira coisa, Git. Segundo, na minha opinião, Swarm. Não precisa partir direto para o Kubernetes porque é moda, porque é um padrão de mercado. Se você não entender como que funciona a orquestração de containers, não adianta você chegar no Kubernetes que vai bater cabeça. Depois, Helm. Então, quando a gente trabalha com Ubuntu, a gente tem um gerenciador de pacote, apt. Quando a gente trabalha com distribuição baseada em Red Hat, nós temos DNF 1. Quando a gente trabalha com Kubernetes, a gente tem o Helm. Então, conhecer o gerenciador de pacotes da nossa aplicação também vai ser interessante. E, por último, que a gente também implementou recentemente, Argo CD. Esse cara eu queria chamar a atenção para vocês. O Argo CD ele vai trazer muitos pontos de vantagens para a infraestrutura de vocês. Beleza, então a gente passa por esse desenho ali, né, dos 4 anos, Compose, Docker Swarm, expandindo para Kubernetes ou OpenShift. Primeira coisa, a Zabbix, ela apoia esse tipo de atuação? Sim, ela disponibiliza para a gente a imagem oficial de todos os componentes. Já é o primeiro caminho. Saber que existem essas imagens, saber como estruturar essas imagens. Mas aí vem um ponto de atenção. A imagem é totalmente funcional, mas ela não é 100% pronta para produção. E que sentido, Robert? Vamos dar o exemplo aqui de um Zabbix Proxy, tá? Que é o exemplo mais claro. Ela não vai te trazer um driver de JDBC para o MySQL, Postgre, IBM DB2, etc. Então, você vai ter que customizar a sua imagem. Controles de Health Check. Então, podemos customizar a nossa imagem também para trazer melhores controles de Health Check para controlar se a aplicação está disponível ou não. Perfeito. E aqui, trazendo um pouco mais prático, né? Quando a gente estava no ambiente em Docker Swarm, qual que era o nosso fluxo de deploy? Como é que a gente junta as primeiras 2 tecnologias que eu comentei, Git e o Docker Swarm? Então, a gente se põe agora, nós, como administradores de Zabbix, na posição, teoricamente, de desenvolvedores. Então, vamos controlar todo o código de implementação do Zabbix através do Git. Fizemos determinada alteração, sobe esse código. No caso, a gente utiliza GitLab. Dentro do GitLab, a gente vai ter, então, o recurso do CI/CD, Continuous Integrations, Continuous Delivery. Então, a gente vai fazer o build dessa imagem de forma automática e o deploy automático. Então, a gente vai fazer alguns testes, faz o build, manda para um registry e, automaticamente, através do GitLab, ali nos seus runners, a gente faz o deploy no Swarm. Então, aquele acesso ao Zabbix Server para fazer o deploy, para trocar uma imagem, para adicionar um script, para aumentar um parâmetro no arquivo de configuração, não precisa mais. Você vai estar tudo versionado no código. E melhor, você vai ter o controle. Por que aumentou o config cache? Por que aumentou os pullers? Por que aumentou os trappers? Por que aumentou o syncer? E aí deu merda no banco de dados. Então, aqui a gente vai conseguir encontrar, não botar a culpa, mas entender as responsabilidades e, principalmente, conseguir também colocar um ciclo de aprovação. Vou levar isso para a produção? Não vou. Esse é um ponto interessante. E aí a migração do Swarm para o Kubernetes. Nem tudo são flores, né? Estava tudo rodando no Kubernetes, esse padrãozinho bonitinho. A gente olhava o ambiente e falava, cara, que coisa linda, né? A gente acessa o ambiente, um botãozinho, deploy, roda tudo. Não sei o que eu estava conversando sobre, foi acho que no primeiro dia, sobre a atualização do proxy, né? Poxa, vamos trocar algumas imagens do proxy. Como que vocês fazem o deploy hoje? Quanto tempo demora? 10 minutos a gente estava atualizando aproximadamente 72 proxies. Cada um em uma localização. São Paulo, Rio, entre outros lugares do Brasil. Tudo através do processo CI/CD. E a migração do Swarm para o Kubernetes? Não foi fácil. Por quê? Primeiro passo era migração no data center. Alguém falou isso um pouco antes, né, nas palestras anteriores. Vamos levar do data center on-premise, vamos desativar, vamos levar para o Google Cloud. Beleza. Só que não vamos fazer o as is. Não vamos pegar todas as máquinas que estão lá no data center e vamos levar aqui para Google Cloud. Vamos já levar como serviço. Como que a gente pode melhorar? Então, vamos sair de Docker Swarm e vamos levar para Kubernetes. Perfeito. Só que entra alguns desafios. Como que eu vou fazer essa migração? Porque nenhuma definição que a gente tinha de Docker Compose daria para ser reutilizada em cima do Kubernetes. Ah, Robert, tem aplicações que convertem Compose para manifesto Kubernetes. Não curto muito, particularmente. Então, o que a gente mais utilizou desse cara foi as variáveis de ambiente para a gente ter o controle. O restante a gente foi controlando na mão. Manter um padrão de deploy das aplicações. Então, a gente já tinha um deploy, já tinha um fluxo de Git flow totalmente funcionando. Aprovação, passa para o ambiente... um ponto interessante, né? Esse ambiente todinho, ele tem 4 ambientes, na verdade. Dev, QA, Staging e Prod. Então, a gente testa as versões em Dev, passa para QA, para disponibilizar para o time de QA fazer as validações. Tem um ambiente de Staging, que é uma cópia idêntica do ambiente de produção. E aí que vem aquele ponto que eu perguntei. Como que você testa o impacto de alguma configuração sua no ambiente de produção? Dentro desse ambiente de stage, ele é exatamente igual. Então, se ali der problema, vai dar problema em produção. Então, a gente nem sobe essas atualizações para o ambiente de produção.
E aí, já que a gente está mudando, né, vamos aplicar melhorias nesse fluxo. Como que a gente pode melhorar cada vez mais esse cenário? Porque ainda assim, mesmo rodando em Swarm, a gente tinha muito que conectar nas máquinas para ver onde estava um serviço rodando, para verificar algum problema, algum travamento e assim por diante. E no Kubernetes, né? O que é o Kubernetes de forma bem resumida? É um orquestrador de containers. Então, sabe quando você vai lá e instala os Zabbix, vamos, por exemplo, DNF Update, instala o repositório, instala os serviços, muda o arquivo de configuração, systemctl enable ---- now. O que a gente está falando? Olha, aqui tem um serviço, controla ele para mim, por favor. O sistema operacional já faz isso. Só que ele vai controlar o estado do serviço, mas se ele cair, ele não vai reiniciar. Ele só vai te dar uma interface, linha de comando para você ir lá e reiniciar esse serviço. Kubernetes, por exemplo, tem alguns componentes que ele vai fazer isso para você. Então, quando você sobe um pod ali, ele sobe o containers, tem alguns pontos de controle que ele vai falar, olha, eu quero que tenha uma réplica. Se por algum motivo cair, você vai lá e sobe outra. Isso aqui já era vantajoso, porque antes de sair essa nova versão dos Zabbix com HA, a gente não tinha o HA propriamente dito, mas a gente já tinha resiliência. Então, se o Zabbix Server caiu por algum motivo, esse controller ia identificar que o pod está fora e ele já inicia para a gente. Então, nossa indisponibilidade era praticamente zero. E aí ele possibilita para a gente o quê? Deploy, dimensionamento, gerenciamento de serviço, balanceamento de carga, recuperação de falhas, resiliência e escalabilidade. Então, uma plataforma de orquestração de container que traz várias funcionalidades que a gente poderia ter em várias ferramentas ou até mesmo de forma manual. E quais são os primeiros passos, né? Quando a gente está trabalhando com Kubernetes quais são os objetos que realmente eu tenho que ter para deployar meu ambiente em Kubernetes, já que eu tenho vários objetos. Criar aí, como que eu começo? Cria ambientes isolados. Então, é ideal que você tenha pelo menos um desenvolvimento ou homologação. E aí, depois, produção. Aqui eu coloquei desenvolvimento, homologação, staging e prod. Recomendo pelo menos 2 clusters. Por quê? Além dos testes que você vai fazer nos Zabbix, você pode fazer testes no seu cluster de dev, de QA. Então, deixa ali um cluster com namespaces separados para dev e QA, faz todos os testes necessários. Se não der problema, você aplica isso em produção também. E aí você deixa um cluster totalmente separado para produção. Perfeito. Ponto importante, né? Não precisa de um cluster dedicado. Então, já chegamos em clientes onde já tínhamos clusters do Kubernetes rodando, do OpenShift rodando, a gente pediu nós dedicados, com um namespace dedicados para esse nó. Então, não necessariamente o nosso time de observabilidade, de monitoração, observabilidade e monitoração, precisaria ficar responsável por controlar esse ambiente. A gente seria um usuário da plataforma de orquestração de containers. E um ponto importante defina como fazer o deploy. Manual, poderia colocar até um risco, CI/CD ou GitOps. Objetos do Kubernetes, né? Nós temos ali namespaces, deployment, pod, config map, entre outros. O que eu tenho que fazer para colocar nos Zabbix? Lembra que eu falei do Argo, que é um ponto importante? Aqui, por exemplo, a gente consegue ter uma visão, através de uma interface web, de todos os componentes que está deployado na aplicação. Então, aqui eu tenho meu Zabbix Server de prod, eu sei que ele tem uma secret, ele tem um service e ele tem um deployment. Esse deployment traz um replica set, que eu tenho todos os controles. Essa secret, ela traz informações como credenciais do banco de dados, credenciais de APIs, entre outras senhas que a gente pode ter em algum script que o Zabbix Server está utilizando. E hoje a gente consegue ver dessa forma. Pessoal, como que está o Zabbix Server hoje? Como está determinado componente? Entra lá no Argo, procura o nome do serviço, vai ter toda a visibilidade. Como que está o front-end? Mesma coisa. Secret, service, deployment, e aqui a gente tem um componente adicional, o ingress. Então, o service vai fazer a parte de load balance quando eu tenho mais de uma réplica, e o ingress ele vai fazer o proxy reverso. Então, dependendo da URL que eu chamo, eu consigo fazer controles. Quem já teve problemas aqui de usuário abrindo ali o overview dos Zabbix? Que agora com rules a gente pode desativar, né? Para quem não conhece, quando você vai no menu dos Zabbix, você tem uma tela de overview. Ele basicamente vai pegar teus Zabbix e vai expandir tudo ali, vai trazer todas as informações. Você pega um ambiente com 3 milhões de itens, a gente derruba o ambiente praticamente. Então, a gente coloca aqui no Ingress regras que, se o usuário acessar essa tela, bloqueia. Temos ambiente de leitura escrita. Se o usuário acessar com uma ação de edição, redireciona para outra URL, e assim por diante. E aqui, como que vai funcionar a conectividade, né? Então, a gente tem aqui alguns conceitos de rede também. A gente vai subir o Zabbix Server como componente principal e ele se conecta num banco de dados. No nosso caso, a gente utiliza banco de dados externos, não está dentro da orquestração de containers, né? Então, a gente tem ali nosso Zabbix Server com seus componentes. Temos o front-end.
O deployment do front-end vai se conectar no service do Zabbix Server. Então, eu não preciso sair para um IP externo, voltar e etc. e tal. Eles vão se comunicar internamente. O Zabbix Proxy, mesma coisa, ele vai se conectar com o service do Zabbix Server. E aqui que entra o Ingress. Então, quando o usuário tiver que acessar lá a API do Zabbix, o front-end do Zabbix, ele vai acessar o host que a gente definiu dentro do nosso Ingress Resource. Robert, eu tenho alguns proxies que ainda estão fora da minha infraestrutura por questões de ambiente. Perfeito. Eu crio também um service no Zabbix Server, só que do tipo external. Então, como o nosso Zabbix Server está fora, ele já cria para mim um IP, no caso fixo, onde eu consiga possibilitar acesso externo. Então, todos os proxies que estão fora do cluster, ele vai apontar para esse service do Zabbix Server dentro do Kubernetes. Então, não preciso nem de outro equipamento, nada. Isso aqui o próprio Kubernetes vai prover para a gente. Perfeito. E aqui, como que vai ser o novo padrão de deploy, né? Primeiro desafio é, vamos criar o nosso Helm chart. Então, a gente não utilizou um Helm chart pronto, a gente acabou desenvolvendo o nosso, com as nossas particularidades, os nossos controles e tudo o que a gente precisa para estar controlando o gerenciamento do ambiente. E aí entra uma nova ferramenta, né, o Argo CD. Então, aqui o Argo CD também eu gostaria de atribuir todos os créditos ao Bernardo, porque a gente tinha uma migração rodando em simultâneo, eu estava responsável pelo Kubernetes e o Bernardo estava responsável pelo Argo CD. Então, ele foi atrás e preparou toda essa arquitetura que eu vou apresentar para vocês. Tá? Esse Argo CD aqui, uma nova ferramenta que mudava totalmente a nossa estrutura de deploy. A gente estava com a nossa estrutura de deploy em cima do GitLab. Então, o próprio runner do GitLab ia lá e conectava no cluster do Swarm e fazia o deploy para a gente. Agora, no Kubernetes, a gente não vai ter mais isso. O que o Argo vai fazer? Então, entendendo o que é um pouquinho do Argo, né? Quando a gente fala ali da estrutura de Git, nós temos Git Flow e temos o GitOps. Então, entender o que é o Argo, e aí por isso que eu falei para vocês prestarem bastante atenção lá atrás. O Argo CD nada mais é do que uma ferramenta declarativa de entrega contínua. O que significa declarativa? Eu vou definir o estado de como eu quero a minha aplicação. O Argo CD ele vai olhar um lugar, que no caso é um repositório, no nosso caso está no GitLab, numa pasta específica, numa branch específica, ele vai comparar quais foram as definições que eu fiz, como que está o meu cluster. Se tiver alguma coisa diferente, porque alguém foi lá e deu uma dedada, né, alguém mudou de forma manual, o Argo CD vai lá e vai subscrever essas alterações. Então, se alguém fizer alguma mudança no ambiente sem qualquer tipo de aprovação ou sem avisar ninguém, o Argo CD vai alterar. Isso força o quê? Todos os nossos administradores têm que seguir o fluxo. Faz a mudança no código, sobe para o Git, passa pela branch correta, valida, sobe para as branches necessárias e o Argo CD que vai ser responsável por controlar o deploy. Só que aí entra um ponto, né? A gente tinha um repositório. Então, vamos revisar um pouco desse fluxo. Git push model é o quê? Altera a comunicação, git commit, git push, e aí o GitLab ele já vai trigar com base nas alterações. Só que se eu coloco o Argo CD olhando para esse repositório, vamos supor que eu só fiz uma alteração de imagem, e eu alterei alguma coisa que eu não quero que ele faça deploy. O que vai acontecer? Ele pode fazer alguma interação que a gente não deseja dentro do nosso cluster Kubernetes. E então, o que a gente fez? De forma intuitiva, separamos esses repositórios. Então, criamos um repositório de GitOps e um repositório de aplicação. Isso não serve só para Zabbix, isso serve para qualquer estrutura de aplicação que a gente vai utilizar para deploy em cima de GitOps, no caso, utilizando o Argo CD. Eu vou ter um repositório onde o dev vai ficar responsável por mexer na aplicação, o código-fonte é dele, e ele não precisa saber como que é o deploy da aplicação, quais são os componentes que usa, o que ele vai fazer. Aquela história a gente ser babá de dev, de falar, ó, usa isso, faz aquilo, não. Ele vai fazer aquilo que ele sabe. Ele vai desenvolver o código, quando ele fizer o git commit, vai passar ali pela estrutura de build, estrutura de teste, buildou a imagem, automaticamente ele vai fazer algumas alterações que eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza, depois a gente vai buscar algumas informações, né? Então não basta a gente apontar o Argo para o repositório que a gente tem. Como melhores práticas, separa os repositórios. Então, um repositório de config e um repositório de código-fonte, que foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Perfeito. Repositórios separados, então a gente tem um ambiente ali para desenvolvimento, para cuidar da imagem dos Zabbix, um repositório só para cuidar das configurações de deploy. Beleza? Show de bola. E aqui nós temos um novo fluxo, então. O que vai acontecer? Nosso time de administração ele vai fazer alterações no código, essas alterações vão chegar no Git. O GitLab CI, agora a gente tinha 3 stages, teste, build, deploy. A gente remove o stage de deploy e adiciona um novo passo. Esse passo a gente denominou ali de change image tag. Então, como que vai funcionar? A gente tem um Helm, dentro desse Helm, a gente tem um arquivo de values. Dentro do arquivo de values eu falo, olha, o Zabbix Server, ele tem essa imagem, ele vai utilizar essas configurações, ele tem essas variáveis de ambiente e assim por diante. Nessa parte da imagem,
esse carinha aqui, ele vai fazer um clone do repositório e ele vai fazer ali algumas alterações no outro repositório para que aí sim o repositório de GitOps seja alterado com a nova imagem e aí a gente tenha a atualização do deploy. Tá? E aqui fica um pouco desse fluxo, e aí eu vou trazer um pouquinho de configurações para ficar um pouco mais palpável para vocês. Talvez a visualização não seja tão boa, mas quando a gente disponibilizar o slide, vocês vão conseguir acompanhar. Então, um ponto que eu falo bastante é, quando a gente precisa automatizar alguma coisa, me perguntaram até isso nos primeiros dias, né? Robert, como que eu automatizo tal coisa? Como que eu tomo determinado cuidado? Primeira coisa, sem padrão não existe automação. Então, a gente já tinha um padrão do todo o processo que a gente tinha que seguir, a gente só replicou esses passos exatamente como se eu fosse digitar na minha máquina, por exemplo. Então, a gente criou uma estrutura aqui. Então, primeiro passo, dentro da estrutura do nosso GitLab CI, eu tenho 3 stages, né? Test, Build, Change e Manage Tag. Removi aquele stage de deploy. E aqui eu faço, depois de muito teste, a gente definiu 2 variáveis ali. Config repo name, project folder. Porque você pode imaginar, Robert, então vou ter vários repositórios para me gerenciar? Não. O que a gente tem? Um repositório para o Zabbix Server, um repositório para o front-end, um repositório para o Zabbix Proxy, falando de componentes do Zabbix. Perfeito? Um único repositório de GitOps. Dentro desse repositório de GitOps, eu tenho a pasta Zabbix Server, front-end e proxy. Por isso que aqui eu passo config repo name, então eu coloco a URL do outro repositório. Depois eu coloco o project folder. Qual que é o projeto que eu vou olhar? Eu vou olhar o projeto do Zabbix Server, o projeto do front-end ou o projeto do proxy. Perfeito. E aí eu faço toda a parte de configuração do clone e sigo alguns passos. Faço um git clone daquele repositório do GitOps, altero para uma branch nova, faço a alteração, então a gente busca ali um simples sed com uma expressão regular alterando a tag e aí ele faz o push de volta. Então, ao invés de ter algum administrador indo de forma manual falando, olha, agora a imagem do Zabbix Server que a gente vai utilizar é essa daqui, não, quem vai fazer isso é a nossa própria automação em cima do processo CI/CD. Feito isso, a gente chega em alguns resultados com o Argo. O que nós temos aqui, por exemplo? Será que nosso repositório, com o que está deployado dentro do nosso cluster, está completamente sincronizado? Aqui ele mostra um exemplo ali em cima onde está out of sync. Ou seja, tem alguma alteração que não está aplicada no cluster, alguém mudou alguma coisa. Depois que ele sincroniza, a gente tem um estado na nossa aplicação. A aplicação está saudável, a aplicação está sincronizada, então tudo da forma que eu declarei dentro do meu repositório é exatamente o que está dentro do meu cluster. Isso me traz para todos nós, JLCP e time Globo, que se eu olhar aqui, isso daqui vai reproduzir o nosso repositório. Quando tem algum problema no ambiente, primeira coisa que a gente se pergunta, alguém mudou alguma coisa no ambiente? Não. Então, do nosso lado está tudo certo. Agora a gente só precisa mostrar e provar para as outras áreas onde que está. A gente teve um problema recentemente, onde simplesmente parou de conectar várias coisas. Tivemos uma massiva ali, a gente falou, poxa, acabamos de fazer a migração, será que a gente fez alguma cagada? Na verdade, não era. A gente percebeu, seguimos esses princípios, a gente olhou que alguma mudança em algum equipamento de rede que fazia a conectividade para chegar nesse cluster tinha sido impactado por algum incidente, o que estava impactando os Zabbix. E aqui a gente tinha evidências. Olha só, nossa aplicação está 100% saudável. A nossa arquitetura do monitoramento, a nossa arquitetura dos Zabbix está saudável. E aí tem alguns pontos, né? Aqui, por exemplo, eu consigo ver a diferença de configuração. Então, se ele está out of sync, qual que foi a mudança? Então, aqui a gente reproduziu, né, um cenário simples, onde, por exemplo, alguém foi lá e colocou uma réplica 0, ou seja, 0 pod executando, onde o esperado seria 1. Perfeito? E aqui nós temos um ponto principal. Robert, fizemos uma mudança em produção que a gente testou, achou que estava tudo certo, mas deu problema. O que eu faço para voltar? Rollback. Aperta esse botão, ele vai voltar à imagem anterior, volta aos objetos anteriores, meu ambiente está totalmente funcional, da forma que ele estava, sem nenhum tipo de impacto. É claro, um impacto mínimo, digamos assim. E aí, por fim, a gente tem aqui, por exemplo, um GIF de como que funciona todo o processo. Então, a gente está ali, o ambiente totalmente out of sync, e aí, o momento que a gente vai lá, sincroniza manualmente, automaticamente ele já está sincronizado, e tudo totalmente funcional. E é isso que eu tinha a apresentar para vocês, como que a gente pode ter essa mudança de cultura para utilizar as Zabbix em containers, trazer uma reflexão. Será que funciona, não funciona? Quais são os benefícios que eu vou ter com isso? Espero que vocês tenham gostado. Duas perguntinhas. Bora. Pode ser? Sobre Kubernetes. Qual o ganho de performance ou segurança na mudança de arquitetura? Ganho de performance. Vamos lá. Hoje, vamos falar de front-end. A gente viu ali 1.250 usuários. Vamos supor que eu tenha 300 usuários disponíveis. Como que você aumenta o seu ambiente quando você tem 300 usuários acessando? Ou você tem lá 500 dashboards
do Grafana fazendo requisição na interface web. Tem duas opções quando você utiliza a máquina virtual. Na verdade, uma, né? Você sobe o recurso da máquina. Dentro do Kubernetes aqui, por exemplo, eu consigo configurar um recurso que é HPA. Quanto mais utilização de CPU que eu tenho ali naquele pod do front-end, por exemplo, eu escalo ele. Então, eu consigo aumentar esse desempenho para atender as requisições daquele cliente naquele momento, sem nenhum tipo de interação. Segurança, acho que os pontos que eu mostrei da questão de alteração do ambiente já mostram um pouco, né? Então, eu tenho todo o meu ambiente seguro e assim por diante. Outro ponto, quando eu tenho Kubernetes, eu consigo controlar quem tem acesso ao cluster. Então, eu tenho o kubeconfig lá com todas as configurações. Então, eu sei exatamente quem tem as credenciais. Quando eu tenho máquina virtual, qualquer administrador da rede que tem acesso as senhas do Linux, por exemplo, ele pode acessar a máquina. E aí ele vai ter acesso a arquivos de configurações, senhas e tudo mais. Hoje, se você olhar no Argo com uma modo de visualização, você consegue ver que a credenciais do banco ela está numa secret. Se abre a secret, ela está criptografada. Então, tem vários pontos aqui que a gente poderia discutir sobre segurança, mas acho que o pouco que eu mostrei já dá para ter um sentido disso. E depois vocês podem me procurar, a gente bate um papo mais profundo. Uma outra aqui, vamos ver se a gente consegue entender. Você está usando as imagens oficiais ou criou as próprias? Beleza. Se for própria, está acompanhando a versão, buscando o código-fonte de forma automática? Ótimo. Sim. Aí que vem um ponto interessante. Primeiro, customizamos a nossa imagem e a gente tem uma imagem base da Zabbix. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com Dockerfile, o primeiro parâmetro que a gente passa é from. Qual que é a imagem que a gente vai seguir? Essa imagem é a imagem oficial da Zabbix. O que a gente faz é alterações, é colocar customizações nossas. Como, por exemplo, quando você vai integrar com o LDAP de forma segura, precisa colocar certificados. Quando você vai colocar integração com Samuel, né, o SML Single Sign-On lá, você vai ter que colocar alguns componentes certificados, tem que fazer pequenas alterações no PHP. Só que essas alterações, a gente não altera o arquivo de configuração. A gente simplesmente faz um sed dentro da imagem e altera parâmetros. Por quê? Se a Zabbix, numa versão superior, mudar alguma coisa, a gente não alterou o arquivo de configuração todo. Está totalmente como variável de ambiente através de sed. Então, a gente vai procurar só as correspondências e tratar. A gente acompanha as versões das Zabbix de acordo com a nossa necessidade. Então, devido a vários ambientes, agora saiu, sei lá, 5.024, por exemplo, que a gente está na 5.0 dentro desse ambiente. A gente está na 5.017, vamos subir ambiente de dev para uma versão mais recente, vamos testar, vamos ver se está tudo funcionando. A gente vai subindo o nível dos ambientes até chegar no ambiente de produção. Robert, obrigado pela palestra, obrigado pelas respostas. Uma salva de palmas mais uma vez. Nós não. Estamos terminando o nosso período de palestras, mas ainda não terminamos o nosso evento, ok? Mas tudo isso está acontecendo com apoio, com esforço de muita gente, e eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores Platinum e Magonet da Colômbia. Aplausos. iOS do Brasil, uma salva de palmas. JLCP do Brasil. Lúnio do Brasil. Unirede Inteligência em TI do Brasil. Nosso patrocinador Gold, Custos Monitoring do Uruguai. E também o nosso patrocinador Silver, ADD Solutions do Brasil. E o nosso apoiador Encontro Digital. Uma salva de palmas a todos os nossos patrocinadores. Obrigado pela confiança, obrigado pela dedicação, obrigado por toda a disponibilidade de tempo. Eu tenho certeza que os inúmeros casos de uso que vimos aqui e tantas outras palestras enalteceram como nós podemos potencializar e implementar o ambiente de cada um com os nossos serviços oficiais. E para isso, nós aqui do escritório Latam estamos sempre disponíveis para ajudar a solucionar essas demandas, ok? Através dos nossos canais, através da melhor forma possível para que você cresça e fortaleça cada vez mais a nossa ferramenta dentro do seu ambiente. Bom, mais um aviso final aqui. Horário de saída do ônibus, gente. Às 19 horas, ali na recepção do hotel, ok? Então fique atento, porém, se tem alguma dúvida, só você olhar o QR Code aqui no final para você compreender melhor a programação. Terminando a minha fala aqui com vocês, eu quero chamar
para o Lightning Talk. É um momento da comunidade. Eu quero chamar aqui o nosso GST, o Vitor e o Dimir também. E, por favor, o Dimir também. Uma salva de palmas, queridos. Ao subir, eu só quero falar uma coisa. Pode subir, fica à vontade. Olha aqui, olha o boné, ó. Bonitinho, né, gente? O modelo prejudica, mas o boné é bom, ó. Tá vendo? A gente tem várias coisinhas ali na loja, já praticamente acabou tudo. Porém, tem ali algumas promoções. Isso tudo ajuda para que o evento cada vez mais melhore. Então, se você não adquiriu ainda, se você está correndo atrás, vai lá, que ainda faltam algumas coisinhas. Vamos lá. Valeu, Rafa. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, talvez a última daqui do nosso evento. Bom, Lightning Talks, o que é o Lightning Talks? A gente dá uma palavrinha rápida aqui sobre alguns determinados temas e o tema dessa vez aqui vai ser comunidade. A gente quer fazer aqui uma reflexão sobre o termo comunidade, sobre a palavra comunidade, e o Dimir vai dar um resumo sobre a vivência dele, né, um testemunho sobre a vivência dele com a comunidade global, também da Zabbix. Aqui na nossa tela a gente tem o nome de nossos fãs, a gente vai falar mais um pouco sobre eles, mas antes de chegar lá, deixa eu falar um pouco sobre comunidade. Né? Comunidade, pega a referência, né? Do inglês, community, do espanhol, comunidade. Do letão, copienai. Eu só sei até aí. Bom, a palavra comunidade, pessoal, ela tem de origem latina. E, em resumo, ela fala sobre comum, né? Sobre interesses comuns. Só que vai um pouco além do interesse comum, né? Na Roma Antiga era tipo grupos de pessoas que tinham ali o mesmo tipo de vivência e ali eles tinham uma comunidade. No caso atual, cenário atual de comunidade, eu acho que a gente pode ir além. É uma definição que vai um pouco além, não só são questões arbitrárias de coisas em comum que temos, mas uma paixão em comum sobre alguma coisa que a gente tem. Uma comunidade, por exemplo, a da Zabbix, ela é movida por uma força um pouco maior, né? É aquela coisa que motiva a pessoa, muita gente que participa da comunidade, que faz conteúdo para a comunidade, muitas vezes a gente não recebe nada em troca, é dedicação total, é quase ali um vínculo de dívida, mas não, dívida não é a palavra exata, porque a gente não espera nada em troca. E esse evento, todo evento que a gente faz, a gente tem esse foco na comunidade, justamente por esse sentimento que a gente tem com todos vocês, seja você cliente, usuário que está começando agora, usuário antigo da comunidade. Tá? Então, os nossos fan packages, a gente vai estar fazendo aqui uma honra para vocês em alguns momentos. Mas agora eu quero chamar o Dimir para falar um pouco sobre a sua vivência. Dimir, could you please tell us a little about your experience with the Zabbix community in the world, in the global level? I remember when I joined Zabbix in 2011, there were maybe around 4 developers, and our task was also, besides work, to reply on the forum posts. It wasn't like all the time you must do this, but when you have a break, you join forum, and you talk with the community. You respond to the posts. And of course, when I joined, I could not answer anything. Yeah, I was mostly reading other replies, and most of the replies were Alexei replies. That time, you can even find, actually, if you search forum for real old times, there is Alexei answering simple questions like how to add that as active check and stuff like that. It's nice. And then I remember when first time I answered the question, and it was useful. so guys said thanks a lot. I really felt proud, and this is really great feeling to be feeling that you're useful. And so I continued, and till this time I enjoy when you're being useful. So it's great, and they also are happy. So it's win-win situation. It's great. And nowadays the community has grown, and
there are so experienced guys that we don't have to do that anymore, reply to posts. They help each other and in a great way. There are so experienced users. And technologies change, like at that time we had IRC channel. IRC is almost dead now, but we moved to the new ones, Telegram, Reddit, Facebook, Instagram, everywhere, communities, Zabbix communities everywhere, and it's great. And I wanted to say a big thank you to the community for your love to Zabbix and for your patience when you wait for a feature to be implemented and for understanding that it's not instantly done. And thanks Zabbix for being a reason to have such a great community all over the world. Thank you, Dimir. Obrigado, pessoal. Agora vamos honrar os nossos fãs, os fan packages. A gente tem aqui, eu gostaria de chamar cada um deles ao palco. Vamos começar em ordem alfabética. Então, por favor, o senhor Aleph Caio de Arruda, por favor, vem aqui. Alessandro Matos de Souza. Alessandro, tá por aí, Alessandro? Acho que não. Bruno D'Angelo Silva. Obrigado. Nice to meet you. Obrigado. Caio César Ribeiro. Caio César tá aqui? Caio César? Não vejo. Ok. Obrigado. Christopher Haas da Silva. Daniel da Silva Pereira. Obrigado. Cadê o Daniel? Tá ali, tá chegando, tá chegando. Delfino de Oliveira Domingues Júnior. Delfino? It's okay. Ok. Douglas Zafari. Obrigado. Douglas. Can stay here. Edson Paulo Prudêncio Júnior. I can hold missing. Edson ali, opa. I can hold the missing one. Oh. This is missing, right? Yep, some are missing. Edson. Emílio Vidalba. Emílio. Ok. Não está aqui. Herácides Lima Carvalho. Cadê ele? Sansão. Obrigado. Glaucio Jorge Andreata. Urvenê Gomes Matiz. Janson Oliveira Mendes. Cadê o Janson? José Augusto Júnior. Juan Godoy. Lázaro Araújo Afonso Santos. Lázaro. Leonardo Henrique Machado. Luan Henrique Silva. Renan Donizete do Carmo. Roberto Tetsuo Okamura. Rony Clay Queiroz Oliveira. Sebastião Santos. Tiago de Souza Lima. Obrigado.
Tiago Roberto Destro. Obrigado. Victor Andrés Guerreiro Zambrano. Wagner Ricardo da Silva. Muito obrigado, graças. Vuneslen Araújo. E é isso, pessoal. Esses são os nomes dos nossos fãs, alguns que estão faltando aqui. Mas uma salva de palmas para eles, nossos fãs queridos da comunidade. Bom, então, pessoal. Sim, vamos tirar uma foto, mas eu gostaria de chamar o Alexei. Could you please come in here to take a picture with all the fans? Ok? Pessoal, vamos juntar aqui pra gente tirar uma foto, apenas os fãs com o nosso mentor. Bom, eu vou sentar aqui no chão. Vem mais pra frente, vem mais pra frente. Ai. Tô atrapalhando, sou muito alto, tava bloqueando a vista. Isso é bullying, viu? Uma salva de palmas, pessoal. Alexei, some final considerations. Could you please give us the honor? Yeah, I just want to say a few words at the end of this wonderful conference. I really joined the words what Dimir said about the community, and actually that's how it starts. Yeah, so I've been as a community member, and I remember that my first steps with Zabbix, when I received these grateful messages from users of Zabbix, it really, as Dimir put it, it really kind of you feel useful, yeah, and it's really great. It's really a great feeling, and I really hope that those were very busy for me, these two wonderful days, but very, very useful. And also, I think that all of you found something and learned something during these 2 days. And I think you've got also some new friends and some new relationship, new networking, so this is super, super important. And for me also, I learned many things from the slides, from the presentations, from the speakers, also from those small conversation I had with you. I already have kind of a list of ideas I will share with the team when I return back to Riga next week. So I'd like to thank all of you for your participation in the conference. I'd like to thank our sponsors for your support of the conference. Without your support, it wouldn't happen. And of course, I'd like to thank all Zabbix team for organizing this wonderful event. So thank you very much, guys. And I'd like to welcome to the stage our sponsors and the whole Zabbix team. Please come to the stage. Sponsors and Zabbix team. Gustavo. Ué, não tinha o... Eu acho que esse é tudo que eu tinha. Please come. Well. Give a round of applause. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you.
Lembrando que o nosso evento continua para quem está nas experiências, na experiência de hoje à noite, às 19 horas, na recepção do hotel, queridos.